pra Série C, mas vai ter, tá? Então, 5 da tarde, tá passando, mas vai aparecer. Náutico e Guarani, eu volto já já no Concentração Bandeirantes, agora 15h35. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Sim, agora sim, em definitivo, o microfone Bandeirantes em Campinas e toda a região nesse mundão fora pela internet. Estamos no YouTube, você no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência em FM faixa estendida 85,7. E o Breno Beretta já me informando aqui, meu grande amigo Breno Beretta, é meu braço direito aqui no Concentração, hein? Começa 16h50, 10 para 5, começa na TV, 10 para 5 na TV. Começa Náutico e Guarani, aqui já tá começando o Náutico e Guarani, aqui é Roger Williams na TV Batista e grande equipe, tá bom? Olha, é o seguinte, trabalhos técnicos, Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa, Luquinha, no YouTuberman, um abraço Luquinha, sensacional, Leandro Lopes, dando aquele apoio psicológico, isso é importante, na mesa Elton Grimaldi, meu irmão, você tá bom, Elton? O grande Elton, grande contratação, hein? Deixa eu ver o que mais aqui, tem o Danilo Capucci e outros aqui também, nessa grande transmissão, nossos queridos amigos, são grandes técnicos, grandes companheiros, me ajudam pra chuchu, Eduzão tá ficando velho, já precisa de ajuda e eles me assessoram de forma espetacular, muito obrigado, hein? Ó, é o seguinte, antes de Náutico e Guarani, Breno Beretta, o repórter que fustiga, esse moleque vai atrás, rapaz, ele é um carrapato, ele fica o dia inteiro martelando no entrevistado até o cara ceder e dar entrevista. Mas ele bolou uma coisa bacana, Ricardo Rocha. Você do Guarani, hein? Ricardo Rocha, década de 80. Guarani vice-campeão brasileiro. Libertadores. Ricardo Rocha. E foi aniversário do Ricardo Rocha essa semana. E aí eu recorri ao amigo Arthur Eugênio. Falei, Arthur, você já me explicou muitas vezes. Dá um desconto pro Eduzão. Eu já não tem coisa que eu não consigo guardar. E hoje o Arthur Eugênio me informou aqui, Ricardo Rocha, eu sei que veio do Santa Cruz, ele foi contratado como lateral e virou zagueiro. Virou zagueiro. Mas por que ele virou zagueiro? Essa é que é o detalhe. Ricardo Rocha teve um jogo no Maracanã, o Mariolano me falou uma vez, teve um jogo no Maracanã, viu Grimaldi? 1985, Flamengo e Guarani, 1-0 Flamengo, gol de... Quem marcou o gol foi Adílio, 15 minutos. Daqui a pouco, pênalti para o Flamengo. Sabe quem foi bater? Bebeto. Chutou, o Valdir Pérez defendeu. Mais pra frente, pênalti pro Flamengo de novo. E o Júlio César, zagueirão, não aceitou. Brigou, fustigou, foi expulso. Guarani com 10. Aí, quem bateu foi Marquinho, bateu o pênalti, Valdir Pérez defendeu. O juizão mandou voltar. Ih, partida paralisada. Eu não sei se o Júlio César foi expulso na marcação do segundo pênalti ou quando o juiz mandou voltar. Foi expulso. O Marquinho chutou, Valdir Pérez defendeu de novo. 3 pênaltis, Valdir Pérez defendeu. Primeiro tempo, 1-0 Flamengo. E chovendo, hein? Maracanã chovendo, o público, só 11 mil. 11.900, imagina 11 mil no Maracanã. Aí, o Júlio César, zagueirão expulso, Ricardo Rocha foi fazer a do zagueiro. Foi fazer zagueirão. E aí começa o segundo tempo, o gol do Guarani. Quem que marcou? Ricardo Rocha. Segundo a lenda, foi o único gol dele no Guarani, Ricardo Rocha. E aí o Neto, o Loris Santos tirou o Neto, colocou Giba, lateral dele, pra dar uma reforçada e tal. O Neto queria morrer, ficou na boca do vestiário.
e queria não sei o que tem e tal. Niki, no finalzinho, gol do Guarani. Quem que fez o gol? Edmar. Grande Edmar. Quem viu, viu, hein? 2-1 pro Guarani num jogo histórico e heróico no Maracanã. Ah, mas foi aí que o Ricardo Rocha virou zagueiro. Então é o seguinte, o médico do Guarani virou para Ricardo Rocha e falou: com a intensidade que você joga, meu filho, não dá para você ser lateral. Você tem que ser zagueiro. Como ele tinha ido muito bem de zagueiro, e aí passou um tempinho, o Júlio César foi vendido. Júlio César foi para a Copa de 86 como jogador do Guarani. Voltou e aí venderam o Júlio César para a França. No time até anotei aqui, mas vendeu o Júlio César para a França. E aí o médico do Guarani falou: você vai jogar de zagueiro porque lateral não dá mais. E o próprio Ricardo Rocha, ele disse pro Guarani, falou: pro meu lugar, pra lateral, você tem que trazer o Marco Antônio do Santa Cruz, porque o Ricardo Rocha veio do Santa Cruz. Ele vai falar na entrevista aí o carinho que ele tem pelo Santa Cruz. Aí o Guarani foi lá e contratou esse lateral Marco Antônio. E aí fez um maior sucesso, porque a zaga do Guarani, vice-campeã de 86, era Sérgio Neri no gol, Marco Antônio, Ricardo Rocha, Gilson Jader e Zé Mário. Olha que zaga. Depois o Sérgio Neri, que se machucou, aliás, o titular era Robson, o goleiro Robson, o loirão, revelado pela Ponte, foi na base do Guarani também, foi vice-paulista em 71. Aquele gol do Basílio no Morumbi, o goleiro reserva da Ponte era Robson. Em 79, vice-Ponte, de novo Robson, estava na Ponte e foi vice brasileiro pelo Guarani, o goleiro Robson. Se machucou o Robson, entrou o Sérgio Neri. Vamos ouvir aqui Ricardo Rocha e Breno Peretta. Breno, o aniversariante da semana. Nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com o Ricardo Rocha, que hoje está completando mais um ano de vida. São 63 anos, né, Ricardo? E você tá novo ainda, você nem parece que tem 63 anos e você jogou muita bola, né? Jogou muita bola aqui no Guarani, inclusive. A torcida do Guarani tem saudades de você, tem um respeito e um carinho enorme, até porque você é jogador de seleção brasileira, campeão mundial. E eu queria saber de você, Ricardo, o que você pode falar a respeito do Guarani hoje? Se você tem acompanhado essa situação do Guarani, por quê? Porque você jogou numa época que o Guarani era time grande, era considerado time grande. Vice-campeão brasileiro em 1986, aquele timaço que o Guarani tinha, e se não fosse roubado da maneira como foi, você seria campeão brasileiro junto com o Guarani. Um abraço, prazer em tê-lo conosco e parabéns pelo seu aniversário. Amigos da Bandeirantes, o prazer é todo meu falar com vocês, né? Bem, na realidade, eu tenho acompanhado sim, o Guarani classificou, né? Classificou e já jogou o primeiro jogo, perdeu o clássico. Se jogar para se fazer, né? Então, pensar grande. O Guarani sempre teve grandes jogadores, revelou muitos jogadores, e eu tenho um orgulho muito grande, porque depois que eu saí de Santa Cruz, foi o clube onde eu joguei e onde eu fui tratado muito bem, tanto pela cidade, pelos torcedores, mas também pelo clube. Foi uma lição de vida para mim e eu tenho um orgulho e um amor imenso pelo Guarani. E digo que perder não é bom, né? Essa primeira derrota em casa, mas tem muita coisa pela frente, tem muitos jogos para se fazer. E é como eu digo, ainda só depende dele, precisa ganhar os jogos e precisa reverter essa derrota, né? Agora, fora de casa, para jogar fora de casa, perdeu dentro de casa, mas o Guarani realmente é um orgulho que eu tenho na minha vida de ter jogado e ter me ensinado muito, e onde teve grandes jogadores, como você falou. Ô Ricardo, o Guarani vai pegar o Náutico em Recife que é sua terra, Pernambuco é sua terra, você tem uma história muito bacana no futebol também em Recife, né? Com o Santa Cruz. E o Náutico do Hélio dos Anjos, que você conhece bem também, vem muito bem nessa fase, principalmente na reta final aí da Série C, melhorou bastante,
é um time que toma poucos gols. Como que você vê esse jogo de sábado do Guarani com o Náutico e esse adversário, tanto para o Guarani quanto para a Ponte, né? Que estão todos no mesmo grupo. Bom, é dificílimo. O Náutico hoje é uma equipe a ser batida, está invicto, tem vários jogos. Já o Hélio, depois que assumiu, fez um trabalho de reconstrução maravilhoso. O Náutico está muito, muito bem. É um dos fortes candidatos a subir. Não quer dizer que vá subir, mas é um forte candidato. O Guarani vai pegar um time forte, um time determinado e que tem um grande treinador, né? Então vamos ver como vai se comportar o Guarani, principalmente depois dessa derrota, né, em casa, né, que realmente é uma bala, porque você perde um clássico, como foi, 1-0. Mas o Guarani é muito forte, tem nome, tem camisa, mas é outra época, é outros jogos, e pega um Náutico fortíssimo, um Náutico embalado com a sua torcida, os ingressos praticamente todos vendidos, e realmente a gente espera um grande jogo, porque o Guarani precisa ficar muito atento, porque o Náutico, além de estar motivado, sua torcida, né, tem um treinador muito experiente. Só tenho mais 2 perguntas para você. Primeiro, sobre o time do Santa Cruz, que acabou de subir, subiu com o Marcelo Cabo. A torcida do Santa Cruz é fantástica. O Marcelo Cabo, que já trabalhou aqui, tanto na Ponte Preta quanto no Guarani, é um cara muito gente boa, competente, subiu o Santa. O lugar do Santa é na Série A, não é na Série D e nem na Série C. Como que você vê esse momento do Santa Cruz, Ricardo? Bom, um momento de alegria. Eu, como Santa Cruzense, sou torcedor do Santa Cruz, amo Santa Cruz, nasci no Santa Cruz. Quando eu fui para o Guarani, eu fui vendido do Santa Cruz como lateral direito na época para o Guarani. Então, é o meu clube de coração, é o clube que eu amo, né? E realmente a torcida está em êxtase. Praticamente se fechou uma SAF agora para o ano que vem, né? Claro, faltam algumas trocas de documentos, mas praticamente está confirmada a SAF no Santa Cruz. O torcedor está feliz. Eu acho que o Santa Cruz, vocês sabem, essa torcida é maravilhosa. Nunca vi nada igual. Numa Série D dá 40, 50 mil. O que você colocar de ingresso? Vende, lota o estádio. É um amor, uma paixão muito grande. Eu acho que eu, como torcedor do Santa Cruz, estou feliz pela torcida, pelos jogadores e por todos que fazem, né, digamos assim, o futebol, entendeu? Pernambucano. Eu acho que é uma subida para a Série D, onde o Santa Cruz nunca deveria ter saído, nem D. Eu até acho que eu sempre digo, se você juntar todos os clubes da Série D, C e B, eu não sei, talvez o Atlético Paranaense tenha uma torcida maior do que a Santa Cruz, talvez, tá? Porque eu não sei, mas é uma torcida maravilhosa, apaixonante, e eu, como Santa Cruz, né, estou muito feliz pela classificação. E só para fechar com você, seleção brasileira. Como que você está vendo a seleção brasileira para a Copa do Mundo? Você que já foi campeão do mundo, a chegada do Ancelotti. E mais uma vez, obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. E muita saúde para você, Ricardo. Bom, em relação à seleção brasileira, na eliminatória para mim foi razoável, porque 3 treinadores, problemas políticos dentro da CBF, isso não é bom, né? Mas foi razoável. Alguns jogadores precisam crescer, melhorar dentro da seleção brasileira. O que eles fazem no clube não estão fazendo na seleção. Esquece esse último jogo contra a Bolívia. Isso aí não existe. Eu já joguei na Bolívia. Aquilo ali é um massacre para o jogador, a falta de ar, tudo que acontece. Mas eu digo, a eliminatória em si não foi boa para a seleção. Sofreu muitos gols, sofreu muito, apesar de ter 2 rodadas antes, ter conseguido a classificação, isso é muito importante. Mas espero que com a chegada de Ancelotti alguns jogadores cresçam de produção e a gente possa realmente ver uma seleção forte. A única coisa que eu vou falar é de uma pessoa que jogou 2 Copas do Mundo. Às vezes se cria uma expectativa antes da Copa, que você está bem, chega na Copa, você não consegue render. Eu acho que você tem que crescer dentro da competição. Você tem que ir bem e dentro da competição e não crescente. É isso que você tem que fazer. E capacidade o treinador tem, capacidade esses jogadores têm. Tem uma coisa boa, o Brasil está tomando poucos gols, estava sem tomar gol, tomou esse da Bolívia, que esse da Bolívia eu não conto pela altitude, por 4.100, isso não existe. 4.070, isso não existe. Então, eu nem falo a respeito desse jogo, né, do Brasil contra a Bolívia, mas uma coisa boa é que a defesa está suportando bem. Daqui a pouco o meio campo começa a funcionar, o ataque melhor, e aí a gente tem uma seleção brasileira forte. Obrigado, amigos da Bandeirantes. Um beijo no coração a todos vocês. Ricardo Rocha, 63 anos essa semana, entrevistado por Breno Beretta. E olha, na época esqueci de falar, o Beto Zini contratou o Ricardo Rocha, lá para 84, 85, né? E na transação foram Roberto Coração de Leão,
E chegou na seleção pelo Sport, foi pro Inter de Porto Alegre, depois veio pro Guarani. Só que no Bugre não foi bem. Zagueiro Jorge veio do São Bento pro Guarani. Hoje é guarda municipal em Sorocaba ou Limeira, existe essa dúvida aí. E o zagueiro Cocada. Então, Roberto Coração de Leão, Jorge e Cocada entraram na transação. Foram pro Santa Cruz, Ricardo Rocha veio pro Guarani. O Roberto, pra era vantagem, porque tinha feito muito sucesso no Sport em Recife. Agora vou pro Santa Cruz, beleza. Então, pra mim, tá bom. E foi aí uma feliz transação. Parabéns aí ao presidente Beto Zina. E de tantas contratações. O Ricardo Rocha, que o Guarani vendeu pro Sport depois. E jogou no Vasco, jogou no São Paulo. Seleção brasileira, disputou 2 Copas. 90 na Itália, titularíssimo. E 94, ele se machucou no primeiro jogo. Não jogou mais, mas é considerado, claro, tetracampeão mundial. É tetra, né, nos Estados Unidos? É o Galvão no pescoço do Pelé. É tetra! É ele mesmo. Muito bem, Roger Williams na parada. Hoje tem Náutico e Guarani. Diga lá, Roger Williams, meu amigo, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu. Opa. Alô, torcedor, chegando aqui no Concentração, Edu, às 15h51. Há 10 minutos o Guarani chegou aos Aflitos. Estádio Euládio de Barros Carvalho, mais conhecido como Aflitos, lá em Recife, a capital pernambucana, que nesse momento tem uma temperatura de 27 graus. Lá é muito difícil ter chuva, muito difícil você ter um clima diferente desse. 27 graus, quando a bola rolar vai estar 26, só 1 grau a menos também. O Guarani divulga há pouco imagens da sua chegada, que eu repito, foi há cerca de 11 minutos. E o Náutico, em contrapartida, divulga imagens do entorno do Estádio dos Aflitos. E divulgou há 10 minutos que as cadeiras estão esgotadas. Quer dizer, um setor já está esgotado, restam apenas pouquíssimos ingressos para que nós tenhamos o Estádio dos Aflitos completamente abarrotado. O Guarani vai ter pela frente o Náutico, que é um time que não perde há 13 jogos, que não toma gols há 11 jogos, que tem um treinador como Hélio dos Anjos e ainda vai ter uma arquibancada abarrotada de torcedores alvirrubros torcendo pelo Náutico. Acho que tudo isso é um ingrediente para que o Guarani possa transformar numa grande preleção do técnico Matheus Costa, no impulso para a recuperação dentro deste quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. A favor do Guarani, Edu, é que ele está invicto fora de casa há 3 jogos, né? A última derrota do Guarani jogando fora do Brinco foi para o Anápolis por 2-0 lá em 21 de julho. Quer dizer, depois disso o Guarani fez boas partidas jogando fora da cidade de Campinas. Vem de derrota no derby e vai ter, portanto, hoje a condição de se recuperar. E o que pra mim, Roger Williams, seria uma recuperação? Não sair de Recife com uma derrota frente a esse poderio todo que tem a equipe do Timbu, viu, Edu? Grande. Lembrando então que a TV Bandeirantes mostra a partir de 16h50. Com o Batista e grande equipe, essa partida aí entre Náutico e Guarani. Vamos ouvir o Hélio dos Anjos? Ontem o Breno Beretta conversou, Helião, falar pra você, overdose de Hélio, overdose de Náutico. Hoje é Náutico e Guarani. Domingo, 14 de setembro, vai ter a ponte, hoje é Náutico e Guarani. Depois a ponte pega o Náutico lá semana que vem, dia 20. E depois vai ter Ponte Náutico dia 27. Vai com o Náutico na cabeça, que eu vou falar pra você, semana campineira pro Náutico, hein? Hoje Guarani, sábado que vem, contra a Ponte. Hélio dos Anjos, aliás, eu me lembro que 2001, a última passagem de Carlos Alberto Silva pelo Guarani foi 2001. E quem chegava no Brinco? Hélio dos Anjos. E teve um jogo, cara, o Vasco goleou o Guarani por 7, não sei se foi 7-1, 7-0, foi 7. Romário, não sei quantos gols fez. Aí passou 3, 4 jogos, o Hélio sai do Guarani e foi ser técnico do Vasco. Olha só, hein? Hélio dos Anjos aqui no Concentração. Bom, nosso contato nesse momento é com o técnico Hélio dos Anjos, que fez história na Ponte Preta, que a gente já ouviu na primeira fase da Série C e a gente gosta muito de ouvir, até porque é um cara que entende muito de futebol, é um profissional de alta qualidade e é um ser humano de muita qualidade também, então é sempre gostoso ouvir o técnico Hélio dos Anjos. Ô Hélio, obrigado por atender a reportagem da Rádio Bandeirantes. Eu queria que você falasse sobre esse jogo de sábado, como que vem o Náutico para encarar o Guarani? Estádio dos Aflitos lotado, o que você pode falar
sobre o time. Eu imagino que você não vai mudar muito, até porque só tem o zagueiro João que foi expulso, né? E eu imagino que o Náutico vai muito forte para encarar o Guarani. Mas de que maneira que o Náutico vai encarar o Guarani? Um abraço para você, prazer tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde, amigo, tudo bem? Tudo tranquilo? Um abraço a todos aí. Olha, o Náutico vai enfrentar o Guarani com a maior responsabilidade do mundo. Eu acho que é um grupo de muito peso, né? O Guarani, para mim, tudo que aconteceu no Clássico, nós não levamos nada em conta. Clássico é clássico, situação, na minha visão, de um jogo até certo ponto equilibrado. Eu acredito num Guarani bem postado, um Guarani bem trabalhado pelo Matheus, um Guarani que tem uma camisa pesadíssima, tá certo? Nós estamos jogando dentro de casa, nós não mudamos a nossa maneira de jogar fora e dentro de casa. A gente tem conseguido um equilíbrio muito bom nesse sentido, mas aqui ninguém está para brincadeira, não. Nós estamos aqui muito conscientes da dificuldade. Agora nós vamos fazer o nosso jogo, nós vamos tentar fazer a nossa imposição natural e buscar, sim, resultado. Agora, o Guarani tem o mesmo objetivo, tem muito trabalho, como eu frisei, e naturalmente teremos um grande jogo. Agora, como que é encarar um time que perdeu o Clássico, que está muito pressionado e que vinha bem no final da primeira fase da Série C, como é o caso do Guarani, né? O Guarani está um pouco diferente com relação ao time que você enfrentou no Brinco de Ouro, e é claro que o Guarani deve jogar todas as fichas diante do Náutico, porque precisa dos pontos, né? Como é que você vê o Guarani para esse jogo de sábado? Olha, é decisão sim. É decisão para o Guarani, mas é decisão também para o Náutico. A responsabilidade das duas equipes, pelo peso da camisa, pela responsabilidade com seus torcedores, é muito grande. Eu espero um Guarani muito forte, muito forte. Não é porque ele está pressionado em relação ao Clássico, ao resultado de Clássico. Estou esperando um Guarani fortíssimo, sabe? Dando todas as dificuldades naturais para a gente. Nós sabemos que existe a empolgação do torcedor, existe a motivação, mas isso nós não podemos controlar. Nós podemos controlar, sim, tudo aquilo que está dentro do clube, tudo aquilo que está dentro do nosso trabalho. E nós respeitamos muito o Guarani, e eu sempre friso, a melhor maneira de você respeitar um grande adversário é você trabalhar muito e fazer de tudo para vencer. O time do Náutico é muito equilibrado, né? E para mim é um dos melhores, se não o melhor time dessa Série C desse ano. Mas é claro que vocês têm uma fase final inteira ainda para tentar conquistar o acesso. Agora, 7 gols tomados apenas, Hélio. Qual que é o segredo dessa defesa do Náutico? Eu sei que o time é muito equilibrado em todos os setores, mas qual que é o segredo da defesa do Náutico para chegar até aqui com 7 gols tomados apenas? Olha, realmente, esse equilíbrio ele é notório porque a gente não pode enganar ninguém com isso, né? Falar que nós não temos um equilíbrio de jogo, porque os números são maravilhosos, os números são de uma equipe equilibrada, porque a gente passou também a ter um número de gols razoável na competição, né? Mas essa questão de você tomar poucos gols, ela é muito importante. Sem a gente mexer no nosso modelo, na nossa estrutura, nós conseguimos esse equilíbrio e conseguimos melhorar em todos os sentidos. Naturalmente, muito trabalho, muita dedicação dos jogadores, mas muita mesmo. O grupo conseguiu assimilar e, acima de tudo, consegue sempre ter uma motivação extra, né, para fazer resultado, para não tomar gols também. E a gente sabe que cada jogo é uma história, cada jogo é uma situação, mas nós estamos muito confiantes, mas acima de tudo, com muita cautela em todos os sentidos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a chave do Náutico. Você tem o Guarani sábado, já falou do jogo contra o Guarani, mas você também tem a Ponte Preta, que está muito forte, que venceu o Guarani, e você tem o Brusque,
que também deu trabalho nessa primeira partida. Eu queria que você analisasse esse grupo do Náutico na Série C do Brasileiro. Olha, quando saiu o nosso grupo, nós recebemos com muita responsabilidade. Camisas pesadas. E um time como o Brusque, com histórico bom nos últimos anos, de acesso. Isso a gente tem que enaltecer. Nós tivemos, na primeira rodada, um jogo dificílimo, porque as circunstâncias de gramado, essas coisas atrapalham, mas você não esperava, né, aos 7 minutos do segundo tempo, o juiz tomar uma decisão daquela, orientado pelo VAR, por 2 componentes do VAR, não expulsar o jogador, e mesmo assim ele manteve a decisão dele. É um direito dele. Mas nós estranhamos muito aquela reação. Aí okay, sim tá... as coisas tornaram-se... É o Hélio. Seu Hélio, desculpa, hein? Tá aí o Hélio, daqui a pouco o Hélio vai escalar o Náutico, hein? Gleger Zorzin, participando aqui do Concentração, deu seu palpite. Falta uma semana para o aniversário de Gleger Zorzin. Vai completar 49 anos o Gleger, hein? E ele jogou no Náutico. Será que ele vai falar que jogou no Náutico também? Oi, Gleger! Gleger Zorzin. Oi, Edu, boa tarde, um abraço para você, Edu, um abraço pro amigo ligado no Concentração da Rádio Bandeirantes, programa mais que especial, que prazer e que privilégio, viu, Edu, estar participando com você aqui novamente. Um abraço a todos da equipe aí também, daqui a pouquinho, né, Edu, a bola vai rolar em Recife, jogão de bola, e olha, Edu, eu sou um privilegiado de poder ter vestido a camisa dessas duas equipes que estarão em campo daqui a pouco. Guarani, Náutico, Guarani, o Bugre e o Timbu, né, Edu? É daqui a pouquinho que a bola vai rolar. Momentos distintos, né? O Náutico venceu a primeira partida jogando fora de casa e o Guarani amargou uma derrota em pleno clássico, jogando em casa no Brinco de Ouro. Então, prenúncio, né, Edu, de um jogo muito cauteloso por ambas as equipes. O Guarani precisando do resultado positivo e o Náutico... Com uma vitória, Edu, o Náutico fica muito próximo do acesso. E joga, sem dúvida nenhuma, ao lado do seu torcedor. A gente sabe a atmosfera dos aflitos, que é uma atmosfera diferente, o gramado diferente. A postura do time do Timbu, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é aquela postura de vir para cima, de ir no embalo da torcida, casa cheia, torcedor incentivando, jogando junto. Então, realmente, olha... Teremos um jogo muito movimentado, eu não tenho dúvida disso. Agora, olhando pelo lado do Guarani precisa da vitória, né? O Guarani tem que buscar se recuperar na competição e vem aí um jogo dificílimo pela frente. Então, que o técnico Matheus tenha tido e treinado durante toda a semana uma estratégia boa para que ele possa fazer com que o Guarani conquiste um bom resultado. Eu não tenho dúvida de que o Guarani vai jogar melhor do que foi contra a Ponte Preta, isso eu não tenho dúvida. Porque o Guarani jogou muito mal, na verdade nem entrou em campo, né? O Guarani jogou jogadores que vinham fazendo um bom jogo, e o que me deixa um pouco preocupado, viu, Edu, é a postura do Guarani nos últimos 2 jogos. Contra o Tombense e contra a Ponte Preta. Então a expectativa é de que o Guarani reencontre o bom futebol, reencontre o caminho das vitórias e vença o Náutico lá nos aflitos. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, mas a expectativa é de que o Bugrão, viu, Edu, consiga um bom resultado. Um abraço, Edu! Opa! Obrigado, Gleger. Prazer nosso ter aqui no Concentração. Intervalo em 1 minuto e meio, a escalação do Bugre do Náutico. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Concentração. Muito bem, Guarani escalado, daqui a pouco, Náutico e Bugre nos aflitos. Breno Beretta, mais uma vez, um abraço, Breno! Oi, Edu, grande abraço pra você, um abraço especial pra quem tá nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani definido escalado, com o hino do Bugre, vamos lá. Uma novidade no esquema de jogo, 3 zagueiros o Guarani vai jogar, hein? Dalberson, goleiro número 12, na zaga, Rafael com a 3, o capitão Alan Santos com a 4 e David Braz estreando camisa 5. Na lateral direita, Lucas Justin no lugar do Cicinho, que tá machucado. Lucas Justin é 2. No meio campo, Kelvin com a 7, Isaac com a 8, Diego Torres com a 10 e Emerson na esquerda, o lateral meia dúzia. No ataque, Mirandinha com a 11 e Bruno Santos, número 9. Quem que saiu do time? Saiu o Cauã Jesus. Cauã Jesus saiu do time e foi pro banco de reservas. Vou falar o banco também, Edu. Sim. Andrei, 25, pro gol, né? O Márcio Silva, zagueiro, 13. O Alisson, 14, também joga na zaga. Cadi, volante, 15. Renan Castro, lateral esquerdo, 16. O JP Galvão, que joga na lateral, 22. O Caio Melo, volante, 18. O Gemerson, meia, 17. Cauã Jesus, que é meia atacante, 21. Gabriel Silva, atacante com a 20. E Júnior Brandão, camisa número 19, Edu. Muito bem, vamos ao Náutico. Vamos lá, o Náutico do técnico Hélio dos Anjos falou agora há pouco aqui na Rádio Bandeirantes, né? Muriel, 19, o goleiro, irmão do Alisson, da seleção brasileira. Arnaldo, lateral direito, 2. Na zaga, o Matheus Silva tá entrando no time no lugar do João Maestro, que foi expulso no último jogo. Matheus Silva que tá emprestado da Ponte, né, Edu? Isso. Camisa 25. Ryan, número 3. Igor Fernandes, na lateral esquerda, 23. Aí no meio tem Igor Pereira com a 5, Marco Antônio com a 8, Patrick Alan, é o contrário do jogador do Internacional, que é Alan Patrick, né? Patrick Alan, número 20, Vinícius, o capitão, com a 7, ali na frente o Hélio Borges com a 11 e o 34, Samuel. Eu vou falar só Samuel, Edu, porque eu não vou falar Samuel Otussânia. Não há necessidade, né? Tem razão. Só tem um Samuel. Então vamos falar só Samuel, número 34. Nigeriano, né? Isso, nigeriano. Roger Williams já tá aí, hein, Du? Já participou e acho que só vai falar o primeiro nome. É, Samuel é melhor, né, Roger? Samuca 34. Vamos pro banco? Banco? Wellerson, que nome, hein? Mas número 1. 1. Que é com W, não? Com W. Ah. Wellerson. É o goleiro reserva? É o goleiro reserva, número 1. Aí Marcos Ítalo, 17. 16, Felipe Santana. 13, Índio. 26, Raimar. 18, ex-Guarani, Auremir. 41, Samuel. 22, Wenderson, com W também.
44, Vitinho. 12, Kelvin. 70, Igor Bolt. E 80, Bruno Mezenga. Não é o da novela não, viu, Edu? Não é, né? Não. Vamos ao árbitro. Arbitragem do jogo. É do Paraná. José Mendonça da Silva Júnior. Auxiliado por Andrei Luiz de Freitas e Roberto Rivelino dos Santos Júnior. Será que o pai dele era fã do Rivelino, hein, Edu? Deixa eu ver. Pela idade... Roberto Rivelino dos Santos Júnior. Imagine se não, né? Imagine se não. E o VAR é do Rio Grande do Norte, o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, viu, Edu? Perfeitamente. CH, anotado já amplamente divulgada aqui a escalação. Agora, por gentileza, a sua opinião. Um abraço, CH. Um abraço, Edu. Boa tarde a todos. Eu não gosto de 3 zagueiros, ainda mais colocando num jogo um estreante que a gente sequer sabe como está fisicamente. E não joga faz muito tempo. Mas o treinador tem juízo, tem capacidade, é um treinador coerente até agora no seu trabalho à frente do Guarani. Mas acho que para um jogo tão pesado como esse, fora de casa, acrescentar um zagueiro com o Alan Santos, que a gente nem sabe que condição física está, eu não faria isso. Para mudar o esquema, eu acrescentaria um jogador no meio campo. Mas, como diria aquele, o certo é o que dá certo. O restante ele mantém, também não tem maiores segredos, não é? Eu só sei que o Guarani com certeza vai lutar muito e vai ter uma disposição diferente do que teve contra a Ponte. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, se vai encaixar o jogo ou não, se o time vai ser tranquilo, intenso, não é? Não permitir que o Náutico, empurrado pela sua torcida, motivado em casa, pressione o Guarani, aí a gente aos poucos vai comentando ao longo da partida, mas repito, 3 zagueiros não seria a minha opção. Isso não quer dizer que não dê certo. Eu espero que o David Braz faça uma ótima partida, que o Alan Santos esteja efetivamente recuperado, mas o Guarani não pode pensar em perder esse jogo. O empate serve mais ou menos, mas é melhor que perder. Mas o ideal é o Guarani vencer o jogo para tentar compensar a derrota dentro de casa para a Ponte. Não será fácil. Todo mundo sabe disso e os ouvintes que me acompanham todos os dias sabem que eu coloco o Náutico como favorito ao título. Mas cada jogo é uma história diferente. Espero que o Guarani, depende muito mais do Guarani, uma postura diferente, uma atenção diferente, uma intensidade diferente para poder surpreender o Náutico dos aflitos, Edu. Olha, quem disse invencibilidade do Náutico, aqui na equipe alguém falou, parece que são 13. 13. Isso. Sofreu apenas um gol nos últimos 11 jogos e está 13 jogos sem perder. A última derrota foi para a Ponte Preta, na primeira fase. Não perde há 13 partidas, portanto. É mole, Edu? É 13 na Série C, né? Porque teve uma derrota pro Bahia na sequência, mas acho que é Copa Nordestão, né? Copa Nordeste. Isso. Só na Série C são 13 e gols sofridos... 7 no total e há 11 sem sofrer gols. Aí o Náutico realmente bem consistente. Quem é que viu? Não foi o Brusque que ele jogou na abertura? Foi o Brusque, Edu. Eu assisti o jogo. Você assistiu? Foi 1-0. O Brusque deu pressão, principalmente depois que o João Maestro, o zagueiro, foi expulso. E o Hélio dos Anjos, ele reclamou bastante da expulsão, da arbitragem e também do gramado, porque lá é gramado sintético. Ele reclamou, mesmo com a vitória, ele reclamou bastante dessas situações e reclamou com razão, viu, Edu? Aliás, o Brusque perdeu um monte de gol. Aliás, o Náutico teve menos chutes a gol do que o adversário, menos posse da bola, porém, quando sofreu os ataques, mostrou porque tem a melhor defesa da competição, né? Segurou a marimba lá atrás e jogou pela famosa uma bola, ganhou por 1-0, no melhor estilo Alhão, né? A gente lembra quando ele passou pela Ponte, era assim também. Eu vi 2 ataques, 2 chutes ao gol, até complementando o que disse o Roger, e um deles foi o gol.
E o outro foi um chute pra fora do Náutico. Eu peguei faltando 10 minutos, eu não entendi. Eu falei, gozar, só dava Brusque, dava. Depois que eu. Eles já estavam com um a mais. Depois que fiquei sabendo que o Náutico tinha um jogador. O gol do Náutico, se não me engano, foi no primeiro tempo. E aí no começo do segundo tempo é que foi expulso o cara do Náutico. Você assistiu o CH Brusque e Náutico? Tá pensando e tal? Assisti, Edu. Não tô pensando não. Apertei o botão errado. Eu assisti sim. E foi um jogo equilibrado até a expulsão. E depois mudou o jogo. O Brusque pressionou muito o Náutico e só não fez por incompetência o gol de empate, pelo menos. Eu acho que não dá, Edu. Né? Os números não mentem. Isso é constatação. Eu trabalho com números, mas ele não pode ser determinante na análise. Ele dá indicativos. Porque a partida tinha característica diferente. O Náutico joga de uma maneira fora e outra maneira em casa, ao lado do seu torcedor. Então, a gente tem que assistir, tem que acompanhar todos os jogos. Essa estatística trazida pelo Roger é verdade. É o que compõe aí essa campanha muito boa do Náutico. Só que hoje a característica do jogo é totalmente diferente. Só por isso a gente pode considerar o Náutico como favorito? Claro que não. Você tem que considerar o trabalho do treinador, a repetição dos times titulares que ele coloca em campo. A gente vai medir aí o entrosamento da equipe e os valores individuais. O Náutico tem jogadores de meio campo, por exemplo, na minha modesta opinião, que o Guarani não tem, que a Ponte não tem. Mas isso não quer dizer vitória. Tem que construir dentro do campo. É isso que eu espero que o Guarani construa. Porque esse mesmo time, com esse comandante, na primeira fase teve reviravoltas muito legais. Vide o jogo contra o ABC. Esse espírito de mobilização que eu espero que os jogadores coloquem dentro de campo. Porque se não for desse jeito, mobilizado, intenso, vai ser difícil para o Guarani, Edu. Eu me lembro no começo, a Série C, o Náutico não começou muito bem, não. Aí chegou o Elião, né? Começou a reação. E até você falou várias vezes aqui, olha, o Náutico vai dar trabalho, o Náutico é isso, o Náutico é aquilo, mas não deu. O Náutico é jogo duro, viu, gente? Agora, o Náutico também, falar pra você, viu? É um clube que nasceu pra subir e pra descer. Pega os últimos 20 anos aí, o Náutico é aquele time, dá um trabalho danado, Série B. Oi, Duzão. E lembrando que na primeira fase deu Timbu aqui no Brinco, né? 1-0 também. Ganhou aquele gol de falta, né? 1-0. O gol foi, se não me engano, nos acréscimos do primeiro tempo. E antes disso, o último jogo, né? Tinha sido lá na Série B de 22, o Guarani ganhou por 1-0 no segundo turno em casa. E tem esse negócio do tabu, né? Que há muito tempo o Guarani não vence jogando lá no estádio Santa Cruz. É realmente um tabuzaço que o Guarani vai ter pela frente também para quebrar essa história de não ganhar desde 89 lá. Eu até falei com o Arthur Eugênio hoje, há 36 anos, o Breno Beretta levantou a bola ontem, 24 de setembro de 89, a última vez que o Guarani ganhou em Recife, era dos aflitos, o Náutico 2-1. O Bizu 1-0 o Náutico, aí o Marcos Roberto empatou para o Guarani, a 9 segundo tempo, e o Tato fez o gol da vitória. Tato veio da Inter de Limeira, aliás, não é que veio, ele foi campeão paulista pela Inter de Limeira em 86, depois jogou no Guarani em 89. Aqui era Campeonato Brasileiro, hein? Sérgio Nery no gol, Betão, Vitor Hugo, Pereira e Alberes, Ayrton, Charles e Cristóvão, depois Vander, Tato, Marcos Roberto e Pita, aquele mesmo. E o treneiro Dimas Monteiro, interino, ex-goleiro do Guarani, grande goleiro Dimas. Aí conversando com o Arthur Eugênio, Sérgio Nery no gol, todo mundo lembra. Betão, Edu, você não sabe quem é Betão? Betão, lateral direito, esteve na seleção, veio do esporte. Roberto Taylor é o nome dele. Do Guarani foi para a Portuguesa na troca por Luciano. Betão jogou no Santos também. O Alberes, que o Alberes é um lateral esquerdo sensacional, foi para a Portuguesa depois. Por falar nisso, o Alberes veio do Náutico para o Guarani. Vitor Hugo é aquele que trocou por um bando de jogador, foi para o Bragantino, o Vitor Hugo veio para o Guarani. Bragantino foi campeão paulista e Vitor Hugo não vigou no Guarani, zagueirão. Pereira, zagueiro que foi campeão brasileiro em 88 pelo Bahia, Pereira, grande Pereira, excelente zagueiro, hein? Meio de campo, Ayrton, quem que é Ayrton? Ayrton Fraga, revelado pelo de Porto Alegre, jogou um partidaço no 15 de Piracicaba, aí o Guarani contratou. Charles Guerreiro, jogava na Ponte, veio do Paysandu.
Aí não renovou com a Ponte, naquela época, o passe ficava arbitrado na federação. Aí o Betuzini foi lá, comprou o Charles. Tá aqui, Charles Guerreiro, que outro dia estava aqui em Campinas e veio na escolinha do... Esqueci o nome dele aqui, lá do André Cruz. Como é que chama lá o braço direito do André Cruz aí? O Lígio. Lígio de Carvalho. Aliás, um abraço pro Lígio. Ele tá Lígio. sempre acompanhando aqui a programação da Bandeirantes, viu, Edu? Sim. O Charles Guerreiro estava em Campinas. Cristóvão, depois Cristóvão Borges virou treneiro. Esse Cristóvão estava na seleção brasileira, ele pertencia ao Grêmio. Guarani pagou $500 mil. $500 mil ao Grêmio para ter o Cristóvão. Esse Vander é um menino da base, mas não vingou. A turma apostava em Vander, mas Vander não vingou. O Tato, já falei, Inter de Limeira, campeão paulista 86. Quem que é Marcos Roberto, que fez gol de empate? Marcos Roberto veio do Corinthians, emprestado. Mas um dia, no Brinco, jogavam Guarani e Botafogo do Rio. Quem que jogava no Botafogo? Wilson Gotardo. E o Wilson Gotardo quebrou a perna de Marcos Roberto. E aí nunca mais foi o mesmo, jogou depois do Noroeste e tal. O Wilson Gotardo que depois viria jogar no Guarani. E o Pita, aquele tradicional espetacular Pita do Santos, do São Paulo, aqui praticamente final de carreira. Esse é o time que ganhou 2-1 do Guarani. Agora, CH, atenção, hein? Análise individual. Por tudo que jogou até agora, eu quero que você me diga a respeito do Diego Torres. Deixa eu ver quantos jogos ele fez pelo Guarani. Diego Torres, eu tenho a impressão, Breno, eu acho que ele não ficou de fora de nenhum jogo. Desde quando ele chegou, ele participou de todos, né? De todos, e foi substituído, mas 12 jogos, CH, 12. Em 12, ele foi substituído em 8. Mas sempre no segundo tempo e tal, jogando sempre a maioria, né? Marcou 2 gols. Aquele gol lá contra o ABC, não foi com a do ABC, Guilherme, que ele marcou no Chapado? Foi o quarto gol da vitória, da virada. Exatamente. Não foi uma chapada? Foi. O que dizer então do Diego Torres, CH? Se correspondeu até aqui, se já entregou tudo, se tá ok, tá bom, tem que melhorar ou não, hein, CH? Eu acho ele bom jogador, um jogador que eu tenho um respeito muito grande. Ele tem jogado mais partidas positivas do que negativas. Ele depende muito do primeiro volante e do segundo volante para poder jogar. No último jogo, por exemplo, o Kelvin foi um desastre. O Isaac saiu do jogo, mal participou da partida e todo mundo viu o que aconteceu. O Diego Torres não conseguiu jogar. Tem uma bola parada extremamente precisa. É um jogador de fino trato. Decidiu o jogo lá contra o ABC na virada do Guarani 4-3. Eu acho ele bom jogador e eu acho que ele está entregando aquilo que dele se espera. Pode jogar mais? Claro que pode. Ele tem potencial de jogar mais. Agora, ele depende na posição de joga, né, do todo funcionar, pelo menos de maneira organizada, para que ele possa atuar de maneira inteligente e armando o Guarani, né? Porque ele realmente é um jogador diferenciado, Edu. Olha, no começo de novembro ele vai fazer 35 anos, o Diego Fabian Torres, que nasceu em Villanueva, Córdoba, Argentina. E o Tigrão, hein? Atenção, vamos lá. Guarani escalado com 3 zagueiros, tendo aí do Rafael, Alan Santos e o David Braz fazendo a sua estreia em Tigrão. Boa tarde, Edu. Um abraço para você. Já no finalzinho aí do Concentração. A gente daqui a pouquinho também, além da Rádio Bandeirantes, também no ar com a TV Bandeirantes, transmitindo aí para todo o Brasil, pela tela da Band e também pelo Band Play. Jogo importantíssimo do Guarani Recife contra o Náutico. E a gente já tem a escalação, deixei para entrar um pouquinho depois, não é, Edu? Para ter já essa definição. Eu tinha essa expectativa de que o Guarani poderia jogar com 3 zagueiros. Vem aí o David Braz, vem com o Alan Santos, né, que era a dúvida, vai jogar ou não vai jogar. E, logicamente, essa trinca de zagueiros aí do Guarani faz com que o Bugre consiga, né, em tese, ter uma muralha mais alta. Vai soltar os laterais, vai soltar o Lucas Justen pela direita, vai soltar pela esquerda o Emerson Barbosa, e aí Rafael, David Braz e Alan Santos. A trinca de zagueiros é um 3-5-2, à frente aí o Guarani
com o Brunão e com o Mirandinha. É um time que a gente vem falando aí, recebi até uma pergunta de um ouvinte muito inteligente, o que é que eu achava dessa formação. Eu falei, olha, eu gostei. Eu acho que tem que ser por aí, isso não quer dizer que o Guarani vai ser mais defensivo e nem retrancado, absolutamente não. O Guarani vai exatamente melhorar a sua, em tese, pelo menos antes da bola rolar, a sua performance defensiva, mas eu acho que não deve abrir mão de jogar. Tem o Isaac que chega, tem o Diego Torres que chega, tem os dois atacantes, tem o Kelvin, que é um bom passe e que vai jogar à frente desses 3 zagueiros, com um pouquinho mais de liberdade também para iniciar as jogadas, numa pressão muito grande no Estádio dos Aflitos, em Recife, todos os ingressos vendidos, casa cheia, e o Guarani tentando ser uma surpresa aí. Sabe, está consciente que precisa pontuar, o torneio é muito curto, e há este favoritismo teórico, né? Antes da bola rolar apenas do Náutico, que vem muito bem, que nos últimos 20 jogos tomou apenas 7 gols, vai tentar ir para dentro, vai tentar meter pressão, e é por isso que o treinador do Guarani monta essa estratégia para reforçar um pouco, aí, pelo menos até que diminua essa pressão, essa água na fervura do Náutico, jogar um pouquinho de água, diminuir essa pressão, não tomar o gol desde o início. Esse seria o pior de todos os cenários, porque daí desmonta tudo. À medida que o tempo for passando, o Guarani vai colocando a bola no chão e vai tentar surpreender o Timbu dentro da sua toca. Tomara que dê certo, eu acho que está correto. Eu gostei da escalação e daqui a pouquinho a gente vai conferir tudo, já com a bola rolando na tela da Band e também aqui nas ondas do rádio, dentro do rádio raiz, do rádio do Velho do Rio. Edu, grande abraço para você e daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais. Boa jornada a todos os amigos aí da Rádio Bandeirantes e nós estamos hoje em dose dupla. O Grupo Bandeirantes de Comunicação, pela rádio, pela TV, pelo Band Play, tem para todos os gostos, Edu. Um grande abraço para você. Obrigado, Tigrão. Bom trabalho na TV. Hoje é TV e Rádio Bandeirantes. É isso aí, hein? Com o Náutico e Guarani. Olha, ó, Edu, eu tô em Recife a serviço, estarei nos aflitos. Aqui a confiança é grande da vitória do Náutico. Acredito no meu bugrão, vai surpreender. Abraços do Laco. Laco, muito obrigado. Um abraço para você, viu? CH, a respeito de Richard Rios, como estaria Richard Rios no Benfica? Eu passei lá na toca do Zezinho Português. Sabe o Zezinho Português, né, o CH? Ali perto do Convivência, sabe como é que é? Conheço. Você precisa de ver, mas que cardápio que ele está, rapaz. Que cardápio. Uhum. Encontrei com os amigos da Crônica de Campinas lá, CH. Foi uma festa, CH. Você não acredita. E aí, logo pela manhã, ele avisando aqui, Richard Rios jogou antes pelo Santa Clara. Quer dizer, jogou pelo Benfica contra o Santa Clara, foi 1-1. Mas acontece que quando o Richard Rios chegou, já tem 9 jogos. Quando ele chegou ao Benfica, aquela transação que deu que falar, a parte agora tem parte e tal... A maior transação, aí, a segunda maior na história do Palmeiras. É a maior transação na história do Guarani, não estava no Guarani, mas pelo pedaço que tinha o Guarani, maior transação. Vamos lá. Estreou contra o Sporting, ganhou de 1-0. Depois ele foi na Champions League, tem a pré, pegou o Nice da França, ganhou de 2-0, o jogo foi na França. Depois recebeu o Nice em Portugal, venceu por 2-0. Depois pegou a Estrela Amadora, acho que é para a Taça de Portugal, alguma coisa assim, ganhou de 1-0. Aí pegou a segunda fase da pré-Champions League, o Fenerbahçe, lá na Turquia, foi 0-0. Depois pegou o Tondela, deve ser Taça de Portugal, venceu por 3-0. Jogo da volta, o Fenerbahçe recebeu lá em Portugal, lá em Lisboa, ganhou de 1-0. Com esse resultado, CH... o Benfica vai para a fase de grupos da Champions League. Depois jogou com o Alverca, venceu por 2-1 e ontem o resultado mais mirrado de Richard Rios, 1-1 com o Santa Clara. Nos 9 jogos, nos 7 ele jogou inteiro.
E contra o Alverca, em Santa Clara, os 2 últimos, ele saiu no segundo tempo. E o Breno Beretta tá verificando para mim, se não informar agora da importância, quando que chega a primeira parcela ao Guarani do Richard Rios, que também já foi amplamente divulgado, né? É isso aí. E, bom, tá bom esse começo pro Richard Rios, o CH, tá bom? A imprensa portuguesa não está muito satisfeita, não. Não? Eu sou fã do futebol dele, não. Não, ele tem jogado todas as partidas, é verdade, mas a característica pros portugueses, pros jornalistas, essas matérias que eu li, eles imaginavam um jogador chegando mais à frente, participando mais de gols, e não é a principal característica do Richard Rios. Ele é um jogador de bom passe, muito dinâmico no meio campo, joga de cabeça erguida, mas ele aparece na frente, mas ele não é um grande finalizador, um cara para fazer muitos gols. Mas, sem dúvida, esses 9 jogos, 4 pela Liga dos Campeões, 4 pela Liga Portuguesa e acho que 1 pela Supercopa de Portugal, bom, enfim, são 9 jogos, jogou 7 inteirinho. Eu sou fã do futebol dele, mas os portugueses imaginavam, por característica, um outro jogador. Vamos ver, o tempo, tá muito cedo ainda, Edu. O tempo dirá, ele vai precisar ter muito juízo fora de campo, vai ter que ser muito profissional, porque senão ele não vai conseguir sobreviver no futebol europeu. Aliás, jogando em time grande, o Benfica da Europa é um time grande, né? Não é no patamar dos grandões, mas é um time que todo mundo respeita. Ele vai ter que ser um jogador diferente. Espero que seja, sou fã do futebol dele, mas o início dele receberia uma nota de Carlos Henrique de 6,5, Edu. Ah, CH, hoje ele tá exigente. Olha aqui, quem tá mandando um abraço pra você, o CH, é o Daniel Bernabé, contador da Vila Industrial. O Daniel, que é muito amigo do Greger, que já avisou que sábado que vem é aniversário do Greger, 49 anos vai fazer. Greger fica mais velho em idade e mais novo em aparência. Eu fiquei sabendo... Fiquei sabendo, inclusive, Edu, que domingo que vem tem jogo, Edu? Os dois são no sábado ou não? Tô aqui. Não tem. Eu tô com a tabela aqui. Hoje é dia 13, 14... Não tem. Não. Domingo tem? Não tem sim, domingo dia 21, tem jogo? Guarani e Brusque. E sábado também tem? Sábado, dia 20 tem Náutico e Ponte, 17 horas, você vai estar na TV. Já recebi a escala aqui. Agora eu entendi por que o Gleger Jorginho prometeu um churrasco para toda a equipe. É que não é um churrasco fake, né? Não vai existir, porque nós vamos trabalhar. Por isso que ele falou, churrasco para todo mundo no dia do meu aniversário. Ilusão, Edu, pura ilusão. Chinelinho, no derby ele já assumiu. No derby ele já assumiu, sábado que vem aniversário dele, você acha que ele vai fazer Náutico e Ponte na TV? De jeito nenhum. Chinelinho, Gleger é chinelinho. O Breno, destaque final do Concentração, Bugre escalado. Guarani definido e escalado, viu, Edu? A principal novidade na zaga, mais um zagueiro. O Guarani vai jogar com 3 zagueiros. O David Braz entra no time no lugar do Cauã Jesus. E o Lucas Justin, como a gente já esperava, substituindo o Cicinho, que tá machucado. Guarani definido e escalado para pegar o Náutico em busca, quem sabe, de uma vitória lá nos aflitos, Edu. Muito bem, Roger Williams, preparado para mais um embate? Preparado, estádio Eládio Barros Carvalho, mais conhecido como Aflitos. Guarani querendo sair do zero nesta fase número 2, o quadrangular final da Série C. A batalha não vai ser fácil não, mas por que não? Diante de tanta adversidade hoje, não seja arrancada rumo ao acesso do Alviverde Campineiro, hein, Edu? Então vocês estão um ótimo trabalho, vamos aqui encerrando Concentração. Vem aí, Náutico e Guarani, aqui na rádio começa agora, daqui a pouco começa na TV, é TV e Rádio Bandeirantes com Náutico e Guarani, Roger Williams aqui, Batistão e grande equipe na TV e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes.
aí mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um grande, forte abraço. Boa tarde. Chegando na Rádio Bandeirantes, 16 horas e 37 minutos, hora esportiva do Brasil. Recife, 26 graus, estádio Eládio de Barros Carvalho, popularmente, nacionalmente conhecido como Aflitos, na capital pernambucana, em Recife. Lá vão se enfrentar Náutico e Guarani pela segunda rodada do quadrangular final desta Série C, segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Náutico vem de vitória sobre o Brusque por 1-0 fora de casa. O Timbu, portanto, líder do Grupo C com 3 pontos. O Guarani foi derrotado no derby em casa por 1-0 para a Ponte. Terceira colocação, nenhum ponto por enquanto. Precisa vencer. É um segundo campeonato, tiro curto e vale acesso à volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Náutico, que não participa da Série B desde 2022. Já o Guarani, que vem da Série B, foi rebaixado o ano passado e já quer retornar da base do ioiô para a Série B do Campeonato Nacional. Recife, 26 graus a temperatura, expectativa de casa cheia. O estádio que tem capacidade para 22.856 torcedores e que teve já alguns setores esgotados da venda de ingressos ainda na manhã deste sábado. Portanto, o Guarani vai ter um Náutico que não perde há 13 jogos na Série C. Vai ter o Hélio dos Anjos, esse experiente jogador, técnico e jogador, rei do acesso. Mas também vai ter um estádio lotado. E é nesses momentos, Guarani, que você costuma crescer. Você puxa toda a sua história de campeão brasileiro de 78, dessa sua pátria bugrina sensacional, que se não estiver em grande parte em Recife, vai estar daqui, acompanhando, ouvindo a Rádio Bandeirantes ou assistindo a TV Bandeirantes, com Carlos Batista na transmissão. Jogão que vamos transmitir em FM 85,7, no Rádio Bandeirantes Campinas, aplicativo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no portal carlosbatista.com.br e nos demais tocadores de rádio online que você pode escolher no seu aparelho celular, no seu tablet ou no seu computador. Em nome de Seara, presente há mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito
muito bem do seu dinheiro. E ainda melhor de você, abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, conexão dentro e fora de casa, desktop.com.br. EKS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. 4h40, hora esportiva do Brasil. Está chegando a equipe de Carlos Batista. Já 5 da tarde, a CBF marca o apito inicial de José Mendonça da Silva Júnior. Árbitro paranaense que vai comandar esse jogão importante. Náutico e Guarani, tomando as atenções das divisões de cima. Um duelo que já foi de Série A, de Série B. E agora acontece na Série C, numa fase decisiva. E a Bandeirantes movimenta o seu time para você. Vem aí a manchete do Bugre. O Guarani do jovem Matheus Costa. Aliás, Matheus Costa, 38 anos. Hélio dos Anjos, Breno, 67 anos. A diferença entre os profissionais é de quase 30. Quando o Helião estreou como treinador, o técnico do Guarani, Matheus Costa, sequer tinha nascido. Boa tarde, Breno. Boa tarde pra você, Roger Williams. Boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Dava até pra ser pai e filho, né? Hélio dos Anjos e Matheus Costa. Hoje os dois se enfrentando. Jogo muito importante pro Guarani. E o Guarani precavido fora de casa. Muda o esquema de jogo. Vai jogar no esquema 3-5-2, até porque David Braz está estreando na zaga. Na direita, Cicinho está vetado pelo departamento médico. E com isso, Lucas Justin vai ter uma oportunidade. Guarani precisa somar pontos fora de casa para continuar vivo na briga pelo acesso, Roger. Do outro lado, o Clube Náutico Capiberibe, o Timbu, líder do grupo com 3 pontos, cuja última derrota na Série C foi em maio. Foi contra a Ponte na primeira fase. O Náutico não perde há 13 jogos. É tudo isso mesmo, Breno? É tudo isso, até porque a invencibilidade tá aí pra ser quebrada. E o técnico Hélio dos Anjos não terá o zagueiro João Maestro, que foi expulso na última rodada diante do Brusque. A vitória do Timbu por 1-0. E vai ter o estádio dos Aflitos completamente lotado para empurrar o time diante do Bugre. A novidade na zaga é um jogador que tá emprestado pela Ponte Preta, o Matheus Silva. E é claro que a expectativa do Náutico é voltar a vencer na Série C, Roger. E a nossa técnica já abre o canal direto no Estádio dos Aflitos. Você vai ter a transmissão da Rádio Bandeirantes com o som ambiente dos Aflitos. E vai estar abarrotado. Vai ter uma panela de pressão. E aqui na Bandeirantes, quem vai comentar tudo, trazer a fotografia do jogo para você na sua análise, um dos principais comentaristas do Brasil. Ele bate pesado, ele vem aí. Alô, Carlos Henrique, boa tarde, CH. Boa tarde, Roger. Um grande abraço a você, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Roger, se o Guarani não tiver mobilizado para essa partida, lidando ela como ela realmente tem de peso de importância, vai ser difícil suplantar o Náutico. Precisa ser um time, o Guarani, totalmente diferente do que foi contra a Ponte. O treinador escolhe, neste momento de aflição, né? De aflição do Guarani no campeonato, mudar o esquema e acrescentar um zagueiro. Isso é uma coisa que não tem relação direta com o Guarani. Eu não gosto do esquema de 3 zagueiros. Ora, isso não quer dizer nada. É apenas um palpite que eu estou dando aqui. Eu não faria desse jeito. Mas vamos torcer para que dê certo. Mas mais importante do que o terceiro zagueiro é o comportamento do time dentro do campo. Atento, intenso, disciplinado. Não só na parte de disciplina, mas disciplina tática. E tem que tomar cuidado com esse time do Náutico, que tem vários jogadores que merecem, por parte do Guarani, uma atenção especial, Roger. Muito bem, este é o CH. Enquanto o CH falava, os times vão finalizando o processo de aquecimento.
voltando para os vestiários e já subirão para a execução do hino nacional do Brasil e para a bola rolar no trilar do paranaense José Mendonça da Silva Júnior. Ele apresentou uma concentração, vai estar no intervalo Bandeirantes e depois do jogo, no maior pós-jogo do rádio do Brasil, no apito final. E aqui comigo com bola rolando, vai informar tudo no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Às 16h45 no toque do quinto sinal, estou acionando Edu Pinheiro. Abraço, Edu! Outro pra você, grande Roger Williams, uma honra ser o seu plantão, hein? Olha, a Série B, Série C, a Série D de dado. Quem tá jogando? A Inter de Limeira tá perdendo lá em Santa Catarina, mas já subiu, hein? Inter de Limeira já subiu, uma campanha espetacular, agora é aqui a semifinal. E depois para decidir quem será o grande campeão do Brasileiro da Série D de dado. Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Leandro Lopes e Danilo Capucci. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Isso, muito bem, em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, hein? Deixa eu pegar aqui os meus papéis, que eu não confio em internet, eu tenho que pegar. Pronto, atenção, hein? Série C, então a série, são dois grupos, o grupo B, 19h30, hein? Só 19h30, Caxias e São Bernardo. Amanhã, 16h30, Londrina e Floresta. Só deu empate na primeira rodada, sendo que Caxias e Londrina estreiam em casa nessa fase. No grupo C, então Náutico e Guarani daqui a pouco, a Ponte amanhã, 19 horas, Leandro Borges narra a Ponte e Brusque. Olha, no Brasileirão, Grêmio e Mirassol, deixa eu dar uma olhadinha, tá 0-0. Cuidado, Grêmio, tá nos acréscimos do primeiro tempo, 0-0, repito, Grêmio e Mirassol. Lá no Castelão, gol de Breno Lopes, ex-Palmeiras, gol do Fortaleza, Fortaleza 1, Vitória 0. 18h30 tem Palmeiras e Inter, 21 horas Fluminense e Corinthians no Maracanã. Amanhã destaque para Bragantino Esporte, 11 da matina em Bragança. O Santos pega o Atlético Mineiro lá em BH amanhã às 16 horas. Tem Juventude e Flamengo, tem São Paulo e Botafogo, 17h30 Morumbis, 20h30 Vasco e Ceará. E na segunda-feira tem Bahia e Cruzeiro. Olha, na Série B ontem, Volta Redonda 0, Criciúma 0. E o Couto Pereira recebeu um público de 33 mil pagantes. O Coritiba líder recebeu o Goiás vice-líder. O jogo foi 0-0. Sabe o que aconteceu? Teve 3 expulsões. 3 do Coritiba, aliás 6, né? E 3 do Goiás. 6 jogadores foram expulsos entre Coritiba e Goiás, tá? Então ficou assim, Coritiba líder 47, em segundo Goiás 45, em terceiro Criciúma 43, a Chapecoense vai jogar, tem 41. Nesse momento, Paysandu e América Mineiro 0-0 lá no Mangueirão. 18h30 tem Vila Nova e Remo. Amanhã, Operário e Cuiabá. Atlético e Botafogo de Ribeirão joga às 18h30. Na segunda-feira, destaque para Ferroviária e Novo Horizontino às 19 horas em Araraquara. CRB e Amazonas também na segunda. Na terça, que vai terminar com Atlético Goianiense, Avaí, Chapecoense e Atlético Paranaense. Na Série D de dados, semifinal. Primeiro tempo lá em Itajaí, Santa Catarina, o Barra vai vencendo 1-0 a Inter de Limeira, gol de Vavá. Sábado que vem eu joguei em Limeira. E aí sai o primeiro finalista. Amanhã joga no Castelão em São Luís, Maranhão e Santa Cruz. Sábado que vem, na Arena Pernambuco, o jogo da volta, sai o outro finalista da Série D. Mas Barra, Inter de Limeira, Maranhão e Santa Cruz já subiram para o Brasileiro da Série C. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. KS Tubos, há mais de 7 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, agora em definitivo, não paramos mais. Até a bola rolar no Estádio dos Aflitos, já com uma presença importante do torcedor do Náutico, mas também com presença de bugrinos. Claro que menor quantidade, mas se faz lá no espaço reservado, presente a torcida alviverde campineira. E esses bravos torcedores esperam ver um bravo bugre hoje diante do Náutico, que faz uma festa tremenda no seu estádio. A arbitragem já está a postos, à beira do campo inteirinha com uniforme preto. A arbitragem paranaense do José Mendonça da Silva Júnior, parece o Vin Diesel. Uma carecona lustrada, brilhante. E eu espero que seja também uma arbitragem brilhante. E vem aí, em nome de Brasitone, na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão buscando a reabilitação e a vitória diante do Náutico para continuar sonhando com o acesso na Série C. Definido e escalado pelo técnico Matheus Costa, com Dalberson, goleiro número 12. Na zaga, o trio Rafael com a 3, Alan Santos, o capitão, com a 4 e David Braz, camisa 5. Na ala direita, Lucas Justin com a 2. No meio campo, Kelvin com a 7, Isaac com a 8 e Diego Torres, camisa 10. Na ala esquerda, Emerson, meia dúzia. No ataque, Mirandinha com a 11 e Bruno Santos, artilheiro do Guarani, número 9. No banco, à disposição de Matheus Costa, Andrei, 25, 13, Márcio Silva, 14, Alisson, 15, Cadi, 16, Renan Castro, 22, JP Galvão, 18, Caio Melo, 17, Gemerson, 21, Cauã Jesus, 20, Gabriel Silva e 19 para Júnior Brandão.
É o Náutico do técnico Hélio dos Anjos, definido e escalado também em busca da segunda vitória nesta fase decisiva da Série C. 19 o goleiro Muriel. Na ala direita, Arnaldo com a 2. Na zaga, Matheus Silva, 25. Rayan, número 3. Na ala esquerda, Igor Fernandes, 23. No meio-campo, Igor Pereira com a 5, Marco Antônio com a 8, Patrick Alan, o capitão com a 20, o capitão é Vinícius com a número 7. No ataque, 11, Hélio Borges e 34 para Samuel. Na reserva do Náutico estão o Ellerson, número 1, 17, Marcos Ítalo, 16, Felipe Santana, 13, Índio, 26, Raimar, 18, ex-Guarani Auremir, 41, Samuel, 22, o Ederson, 44, Vitinho, 12 para Kelvin, 70, Igor Bolt e 20, ou melhor, 80, Bruno Mezenga. Arbitragem do jogo. O trio é do Paraná, José Mendonça da Silva Júnior. Assistente número 1, Andrei Luiz de Freitas. E assistente número 2, Roberto Rivelino dos Santos Júnior. O VAR é de Pablo Ramon Gonçalves, do Rio Grande do Norte. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, é uma partida extremamente importante para os dois times. Para o Náutico, adianta muito, encaminha muito uma vitória em relação ao acesso do time. E ao Guarani também, que perdeu o primeiro jogo, se for derrotado, não é que matematicamente fica fora, mas fica numa situação extremamente complicada. Então é um jogo que tem que ser encarado, em primeiro lugar, como uma grande decisão, independente do palco, onde quer que o jogo seja, e hoje é no Aflitos, o Guarani tem que ser muito diferente do que foi contra a Ponte. O time foi apático, desconcentrado, o meio-campo foi uma verdadeira piada em termos de marcação e também na hora da evolução não teve. O Guarani não jogou. E os atacantes pouco participaram da partida. Não teve um só jogador no derby que se salvou do Guarani. Então eu tenho convicção, meu caro Roger Williams e ouvintes da Bandeirantes, que o Guarani não vai jogar uma partida ruim como jogou contra a Ponte. Não é possível, porque esse mesmo time conseguiu uma reação extraordinária na primeira fase. E é nisso que eu estou apostando. Agora, para esse jogo, o técnico está trazendo um esquema tático diferente. Não quer dizer que não dê certo, mas eu estou extremamente surpreso. Eu não faria o que ele está fazendo, principalmente porque o Alan Santos, que vai jogar como titular, não está 100%. E em segundo lugar, a gente não sabe como é que o David Braz está. E esse esquema de 3 zagueiros, não sei. Vamos aguardar, o jogo vai responder isso. Não é o Carlos Henrique, não é o Zezinho, nem o Huguinho. O jogo vai dizer quem tem razão, não é? Então eu desejo toda a sorte do mundo do Guarani, mas em termos gerais, se o Guarani não jogar, se o Guarani não for muito diferente do que foi contra a Ponte, vai ter extremamente dificuldades contra o Náutico do professor Hélio dos Anjos. Roger. Valeu, CH! Já tivemos o Nacional do Brasil nos aflitos. Agora os times já vão pro aquele processo final de aquecimento. Antes da bola rolar, muita gente dentro do campo. Os mascotinhos do Clube Náutico vão sendo retirados nesse momento. Guarani vai jogar com meias e calções brancos, camisas verdes. O Náutico com shorts e meias vermelhas. As camisas listradas em branco e vermelho também. O Guarani vai se posicionando mais à esquerda do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico. E, consequentemente, o Náutico finaliza esse restinho de aquecimento à direita do seu rádio e do seu dispositivo também. Como eu já disse, a arbitragem inteira de preto, comandada pelo carecão José Mendonça da Silva Júnior, árbitro de 41 anos, personal trainer. E ele mora em Curitiba. Ele apitou 3 jogos na Série C, inclusive, Bebê, foi o árbitro do jogo da primeira fase no Brinco, quando o Náutico ganhou por 1-0 com gol
de Lucas Cardoso nos acréscimos do primeiro tempo. Naquele jogo ele mostrou 3 amarelos, todos para o Náutico. Ele também foi o árbitro de Ponte Preta 1, Brusque 4 em 17 de maio. Ou seja, que esse azarado esteja hoje diferente de tudo que foi pro futebol de Campinas até agora na Série C. É o que a gente espera, é o que a torcida do Guarani também espera. Agora muita gente está se perguntando, cadê o Dentinho no banco? Ele tá machucado, não ficou no banco de reservas. Cadê o Cicinho? Também tá machucado. Cadê o japonês? O japonês não viajou por opção, viu, Roger? Não tem Ryuta Takahashi no banco de reservas do time do Guarani. Vai rolar a bola nos aflitos, torcedor ligado no futebol da Bandeirantes. Eu quero o seu like para fazer aquela corrente legal. Deixa aí youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Temos mais de 100 ao vivo. Dá para chegar então a 100 likes. Deixa o joia para mim. Eu preciso, é importante. Ó o clima, ó. Ó o clima. Ó os caras, ó. Ó os caras. Totalmente adverso do que foi na primeira rodada, né? Agora, vamos ver como é que o Guarani vai se comportar com essa pressão toda contra o Guarani, né? Rapaz, a Bandeirantes se coloca dentro do estádio dos aflitos. Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa! Brasileiro Série C, quadrangular final, segunda rodada, bola rolando nos aflitos e na Bandeirantes, no rádio e no YouTube, só da Bandeirantes. Guarani de fato postado à esquerda do seu rádio, no seu dispositivo eletrônico, já se manda para o câmera ataque, um primeiro bicão, à frente buscando Bruno Santos, bola correu demais, protegeu o Matheus Silva e Ponte Preta até o goleiro Muriel. Muriel, goleirão da equipe da casa, não sofre gols desde a vitória sobre o Maringá no dia 16 de junho, é um belo de um goleiro, ele sai jogando de perna canhota, abre com o Matheus Silva, Ponte Preta soltou para Arnaldo também, que jogou na macaca, estádio lotado, um clima quente, 26 graus a temperatura, bola tocada à frente pela direita, Patrick Allan vem atropelado, falta dele, pegou pra cima dele Diego Torres, o argentino é falta no setor intermediário, favorecendo a equipe do Timbu. Menos de um minuto agora de bola rolando, você ligado aqui no futebol da Bandeirantes, no Timaço do Batista, Rádio Bandeirantes e TV Bandeirantes, transmitindo pra você as emoções de Náutico e Guarani. Você comigo no rádio, você comigo na internet, deixa aí o seu like, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já temos 53, dá pra chegar sem, me ajuda aí. Aqui lateral para a equipe dos caras, Igor Fernandes vai para a cobrança, cobra forte, já levanta a frente pelo lado esquerdo do campo, a tentativa com Samuel, o nigeriano, sobe de cabeça, a marcação, coloca para fora, arremesso lateral que de novo vai ser batida pelo Igor Fernandes, à frente se desmasca o Vinícius, o capitão dos caras, a bola vem até o Hélio Borges, chega cortando a zaga do Guarani, tá atenta pelo menos no começo do jogo, bola expulsa, Lucas Justin perde o arremesso lateral, o árbitro vai dar lateral para o Guarani, eu tive a impressão do toque por último do jogador do Guarani, ele deu lateral para o Bugre, favorecendo o time visitante nesse começo do jogo, menos de 2 minutos de bola rolando 0-0 para você ligado no futebol da Bandeirantes. KS Tubos, especialista em hidráulica, tudo em tubos, válvulas e conexões, produtos para setores industrial e residencial, acesse kstubos.com.br. Bola sai em linha de fundo, vamos ver a marcação da arbitragem dando apenas o tiro de meta. O primeiro para ser batida pelo goleiro Dalberson, de 1,91 m, goleirão do Bugre com seu uniforme inteiro azul. E olha, Bebê, como melhora a presença do público campineiro, hein? Torcedor do Guarani chegou em bom número nesse momento. O Guarani não está só no Nordeste, hein, Bebê? Exatamente, apoiado pela torcida, até porque tem gente que viajou de Campinas e tem gente que mora lá no Nordeste também, aproveitando para acompanhar o jogo, um clima muito agradável, clima de jogo grande, estádio lotado, vamos ver o Guarani, né? Até porque não vence nos aflitos desde 1989, Roger. Você já havia nascido, hein, Bebê? Já nasci em fevereiro de 85. Ó, você tá bem, hein, Bebê? Só não lembro desse jogo, né? Tinha 4 anos. Essa estética avançada tá te ajudando, hein, Bebê? Não pinto o cabelo e tenho poucas rugas. É, você tá bem, tá conservado. 3 minutos. É lateral para os caras bater pela direita, Arnaldo. Saculejuba, entregou a bola para Matheus Silva, soltou pelo meio, entregando para Igor Pereira. Ele vem de ladrão, vem bem para cima dele, Mirandinha já roubou. Aí na sequência, não perde, ganha. Igor Pereira vem na retomada, entrega pelo setor esquerdo, passada a zaga para Igor Fernandes, o camisa 23, parte pela ponta esquerda, rola à frente, tentou Patrick Alhão, um careca, não pega. O time do Guarani tenta
Desabar para o campo de ataque e desabor, na verdade, o jogador adversário. Tá no solo, caído o jogador do Náutico. O árbitro deu a sequência sem a falta e se manda pelo setor esquerdo. O Igor Fernandes rolou na ponta esquerda. Vinícius, o capitão, pediu a falta. O árbitro vai dar bola para a equipe do Náutico. Fica inconformado o Emerson, 40 jogos hoje, 41 com a camisa do Bugre, bebê. É uma falta pelo lado esquerdo, camisa 20, o Patrick Alan já vai se posicionando para fazer a cobrança, o Carequinha da equipe do Náutico, a falta é pelo lado esquerdo. Deixa eu abraçar essa galera que tá comigo, Igor Alves, Igor com H, um abraço para você. Alô, Paulo César Ferreira. Sou Ponte Preta no último, mas hoje eu torço para o Guarani. Olha só que coisa, hein, Paulo Sérgio? Tá registrado isso aqui, hein? Emerson Santana, um abraço pra você. Aqui é falta, Patrick Além pra cobrança. Dalverson, abre o guarda-sol aí, garoto. É da esquerda pra direita, gol da esquerda como se fosse no brinco. No gol do portão de entrada principal, partiu, levantou, bateu no costado do Miranda. Vai pra fora, escanteio. Primeiro escanteio do jogo pro Timbu, bebê. É pelo lado esquerdo, né? Movimentação de jogadores na área. Quem vai bater esse escanteio é o Vinícius, já cobrou. Já cobrou, voltou pelo lado esquerdo, levantou na boca do gol. O árbitro para o jogo, marca uma falta de ataque. É aquele momento que não passa um sinal de Wi-Fi em ninguém, hein, bebê? Engraçado que ele marcou essa falta porque a bola bateu nele, né? O jogador, o Vinícius, bateu essa bola. Verdade, hein? Bateu no árbitro e ele pediu desculpa. Tava mal posicionado, né? É, e ó as vaias aí, você escutou, né? As vaias da torcida porque ele interditou, impediu um ataque legal do Clube Náutico. Internet fibra mais plano controle. É com Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes, marca. 5:30, primeiro tempo. Para a Valéria Campinas, Bugrão vai ganhar, valeu, Valéria tá comigo no YouTube, eu tô contigo. 0 Náutico, 0 Guarani. Edu Pinheiro. Atenção, gol do Mirassol, hein? Brasileirão lá na Arena Grêmio. Alisson marcou no finalzinho do primeiro tempo. Grêmio 0, Mirassol 1, agora intervalo. Diego Torres meteu o bolão pela ponta direita. Guarani esperto no começo do jogo nos contra-ataques. Mirandinha rolou pra quem? Ah, me explica, bebê. Será que você consegue me explicar, Bereta? Não tem explicação, né? Ele tá pedindo desculpa, inclusive, e hoje o Guarani tá jogando com 2 atacantes e não 3. Será que ele pensou que o Guarani tava com 3? Apenas o Bruno Santos e ele lá na frente. Cauã Jesus tá no banco, pra quem tá ligando o rádio agora. E na zaga o David Braz como um terceiro zagueiro fazendo a estreia com a camisa do Guarani. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Começo de jogo, primeiras movimentações, você comigo no rádio, no FM 85,7. Pela direita, Arnaldo descia, a bola colocada para fora. Chegou bem o zagueirão do Bugre lá. Quem corre pelo setor esquerdo é o capitão. O capitão Alan Santos deu o combate, ela sai. Arremesso lateral para ser batida pelo Timbu. Pertinho de a torcida do Guarani. Está presente à esquerda do seu rádio, mais a fundo, perto da bandeira do escanteio. Levantada a bola, forte no lateral, deixou passar o zagueiro do Guarani. Ela encobriu também o Samuel, o nigeriano, e foi direto para fora. Tiro de meta para bater o Dalberson. 7 minutos e 25, primeiro tempo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Tranquilo que nada, mamãe. Alô, DJ José Dimas. José Dimas, um abraço pra você, ele é DJ. Fábio Almeida, um abraço pra você. Alô, Gisélio Marucci. Também tá com a gente aqui o João Bulso Oficial. Obrigado pelo carinho, vocês que estão comigo no YouTube, deixa um like aí, deixa o joinha que é importante. Vamos chegar a 100 rapidinho, vamos chegar a 100 likes rapidinho. 8 minutos, se manda o capitão dos caras, o Mirano Vinícius pelo setor esquerdo do campo, vem apertando o Mirandinha na marcação. Ele prefere tocar a bola soltando aqui atrás para Ryan Esponte. Triangula a jogada, abrindo lateralmente para o seu companheiro de zaga, que é o Matheus Silva. Ele vai sozinho, conduzindo a bola do jogo, já passa no meio do campo. Atenção, entregou na ponta direita, vem pro domínio por lá o Samuel. Atenção, deixou a bola, Patrick Alan também tá por lá esperando a bola. Vai fazer
A roubada, roubou, pedalou, depois a bola escapuliu, chega rasgando o David Braz, tira o perigo dali. Agora contra-golpe, vamos lá, Bugrão. Emerson engatilhou uma quarta, vai pra cima, dominou Bruno Santos, devolveu com o Emerson, motor de primeira frente com Mirandinha. Contra dois contrários, dá o combate, mete essa bola pra fora o zagueiro. Mirandinha faz o joia, mas aí quando o Mirandinha recebeu essa bola, já estava à frente depois, antes do combate. O Bandeira aqui já marcava a posição de impedimento. O Andrei Luiz de Freitas também do Paraná, hein, bebê? Muito difícil, viu? Se ele estava impedido, seria, sei lá, o braço direito do Mirandinha. Pelo ângulo que eu tô vendo aqui, muito difícil. Somente o VAR para tirar essa dúvida, viu, Roger? Alô, Carlos Maringá, um abraço para você. Também tá comigo no YouTube. Aliás, lembrando que nós temos VAR nessa segunda fase, nesse quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Já no toque da mesa de som do Elton Grimaldi, você vai ter 10 minutos. Hoje eu estou com Lucas Pessoa no YouTube. Na central técnica, Leandro Lopes, junto com o Gil Kleber, que é o nosso diretor técnico. Estamos colocando você literalmente dentro do estádio dos Aflitos, em Recife. Domina pela ponta esquerda, Patrick Allan rolou, dominou o nigeriano. Atenção, o Samuel vem bem, outro gringo. Só que esse é o Diego Torres. Já roubou, botou à frente Bruno Santos, aterrado. Eu achei falta, o juizão não deu. Os caras retomam, Marco Antônio vem, setor direito do campo, empurra essa bola. Arnaldo, setor direito, ele cruza bem. Tem que ficar esperto. Já passou do Emerson, vai pra cima, Emerson o combate, agora ele deu. O Emerson reclama com razão, cara, uma falta semelhante, um clone de falta na jogada anterior, ele não deu. Na sequência marcou a falta pro time do Náutico. Assim não pode, hein, bebê? Pra mim, no primeiro lance, foi mais falta do que nesse segundo lance. O Emerson travou na bola. Dá pra ver no replay, na imagem, que o Emerson travou na bola e o árbitro tava na frente, né? Mas é claro, muita reclamação por parte dos jogadores do Guarani, jogadores do Náutico que não tem nada a ver com isso, já estão se posicionando para bater. O Patrick Allan, o carequinha, tá se posicionando de perna esquerda, meia direita, vai pintar perigo pro gol do goleirão Dalberson, Roger. David Braz é o que mais reclama com o árbitro paranaense. Chamou pra si o novo xerifão Bugrino, tá estreando como titular hoje, apesar de participar alguns minutos do derby. Momento de grande expectativa. Bola parada, gol da esquerda é o cara. É o Patrick Allan pra cobrança. Tornou-se o artilheiro isolado do time na temporada, balançou as redes 7 vezes. São 3 na barreira, mais um deitado atrás, 4 em cima, 4 em pé, 1 atrás. Deitado, que é exatamente o Diego Torres. Autoriza o árbitro, vai pra bola. Patrick Allan de perna canhota, tá atento, Dalberson, o 12 do Guarani. Atenção, perna esquerda, bateu, carimba a barreira. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11 minutos, primeiro tempo. Dos Aflitos, 0 Náutico, 0 Bugre, Edu. Segundo gol do Fortaleza no Castelão, Bruno Pacheco. Agora Fortaleza 2, Vitória 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá vem Samuel pela esquerda, recebeu de Igor, cruzou forte. Cruzador em extensão da grande área e cai com o Arnaldo. Lá vem Timbu, levanta na boca do gol, mergulha de cabeça. Diego Torres mete pra fora, escanteio. Quase chega na cabeça do Marco Antônio Bigodinho. Ela foi pra fora, escanteio, Beretta. Escanteia pelo lado direito. Bem ao lado onde está posicionado o torcedor do Guarani, né? Torcedor do Guarani tá por ali, posicionado, e quem vai bater esse escanteio é o Patrick Allan de perna esquerda. É o bate tudo, atenção, Dalberson, guarda-sol aberto aí. É perigo contra a sua meta. Perna esquerda, parte de lá pra cá, vem, viajou. Forte demais, direto pra fora. Carlos Henrique, o bate pesado, 12 minutos. E os primeiros minutos de jogo nos Aflitos em CH. Previsível, né? Essa não domine, mas o Náutico está mais com a bola. O Guarani joga de maneira reativa no início. Essa é a proposta do treinador, mas o Náutico não criou nenhuma oportunidade, como o Guarani também não. Só que não pode passar o jogo inteiro só se defendendo, né? Mas para mim até agora, com mais posse de bola, mas o jogo está equilibrado, Roger. Ameaçou uma cera ali, o Dalberson, a torcida vaiou e se levantou rapidinho. E caiu de mau jeito. Posse da bola no começo do jogo. A Band informa 70% para o Náutico, 30% para o Guarani. Exatamente a visão que passou o Carlos Henrique, o bate pesado.
Abraçando aqui o Paulo Bonfim, um abraço para você. Silvio Quitério dos Santos, boa tarde. Bugre vence hoje 2-0, Silvio Sumaré, um abraço, boa transmissão, valeu Silvião. Vá deixando aí a sua mensagem lá no chat do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui desarma na boa, Kelvin. Desarmou, já rolou de lado, botando a bola aqui atrás para o David Braz. Já soltou lá pelo setor esquerdo do Diego Torres. Vem para pegar a bola, empurrou a bola, soltando para Bruno Santos. Que bolão, Emerson, ponta esquerda. E agora vai pintar o primeiro, rolou na boca do gol, desvio. Bruno Santos é gol! É gol, 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 é gol. Anulado o gol do Guarani. Vai ter VAR, hein? Vai ter VAR, um contragolpe de Almanac iniciado na roubada do Kelvin. Tudo rápido, passes rápidos, passes curtos. E aí o impedimento anotado, vamos ver. Se no momento em que é tocada a bola... lá eu não sei, hein? Se fosse no Bruno Santos, na primeira bola tinha... Ah, não. Desse daí tava, hein? E aí, bebê? Ou ele parte de trás? Essa é uma boa pergunta, hein? No momento do primeiro lançamento, né? Ele já tá um pouco à frente. No primeiro lançamento ele tá um pouco à frente, que é o lançamento para o Emerson. O Bruno Santos já tava um pouco à frente. Mas aí o árbitro não foi nem no VAR e anulou. Segue o jogo, 0-0 agora, CH. Eu acho que é esse o expediente, hein? É esse tipo de contragolpe, passes rápidos, Papu não tá mais comigo. O Guarani apareceu na cara do gol do Náutico, que não toma gol há 11 jogos, hein, CH? Eu também tive a mesma impressão do Breno. Para mim, estava impedido. O jogador do Guarani ali é o Emerson, né, que está um pouco mais à frente, ele que faz o passe pro Brunão. E o passe do Emerson pro Brunão, o Brunão está um passo à frente, portanto, impedimento. Esse é o propósito do Guarani no primeiro tempo. Segundo tempo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas por enquanto, o Guarani reativo para jogar no contra-ataque. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes, Campinas marca 15h40, primeiro tempo. Aflitos em Recife, 0 Náutico, 0 Guarani e do Pinheiro. Olha, a Série D, semifinal, jogo de ida, segundo gol do Barra lá em Itajaí, Santa Catarina. Agora segundo tempo de Barra 2, Inter de Limeira 0. Aqui na Bandeirantes com o Timaço do Batista. Rádio e TV hoje juntos, equipe dobrada pra você. Anunciando para amanhã, 7 da noite, Ponte Preta e Brusque. Leandro Boles vai transmitir aqui na Bandeirantes. Olha uma bola sobrada para o Samuel, enfiou o canudo de perna esquerda, ela passa à direita do gol. A bola sobrou na área, o nigeriano enfiou o pé de primeira, pegou uma rosca e foi à direita do gol. Momento máximo de perigo no jogo até aqui, hein, bebê? E o Dalberson tava esperto, né? Tava na bola, e que estilo que tem o nigeriano, né? Estilão de atacante, cabelão diferente também. Por pouco o Náutico não abre o placar. E a torcida do Náutico lotando o estádio dos aflitos, pressionando o tempo todo. 0-0 em Recife. Alô, Bugrino Feiticeiro, ele sempre dá as caras aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. A provocação, bebê, perder do Náutico com a zaga que tem, vai ganhar de quem? Tá claramente tirando uma casquinha nos ex-ponte-pretanos, Ryan e Matheus Silva aí, o tal do Bugrino Feiticeiro. Mas a zaga é boa, hein? Independente se a zaga não é titular ou não, a zaga do Náutico é muito boa. E a TV Bandeirantes reprisa aí o lance do gol, dá pra ver, realmente tava à frente, né? Foi o passe pro Emerson. Passe pro Emerson, foi o primeiro passe, ele tava na frente. Foi o primeiro lance de impedimento. Atenção, falta para a equipe do Guarani. É falta para o Muriel bater do setor intermediário. Diego Torres partiu. O argentino suspende a pelota. A las manos de Muriel. E segura firme a bola. Já sai para o jogo com rápida velocidade. Tocando pelo setor esquerdo, buscando o Samuel. A zaga do Guarani intercepta. Já rola com Justin, que toca mal pela direita com Mirandinha. Bola colocada para fora, arremesso lateral que Igor Fernandes vai bater. Ô, Roger. Pois não. Aliás, no primeiro jogo, Guarani e Náutico, eu perguntei pro Tigrão, né, se ele achava o goleiro Muriel bonito, porque o Alisson, goleiro da seleção brasileira, é considerado um dos jogadores mais bonitos do futebol brasileiro. Alisson Becker. Exatamente. O Muriel, o goleiro do Náutico, é irmão dele. Aí o Tigrão diz que não acha ele bonito, acha ele lindo. Ó.
O Tigrão sempre muito autêntico, né? Exatamente. É verdade. Sincero, né? Sincero. Mas você acha o Dalberson mais bonito que o Muriel ou não? Não tem como, né? Não tem como ajudar, não tem como ser bairrista para essas coisas. Não. São irmãos, né? Tigrão acha os dois bonitos, mas ele acha o Muriel lindo. Tudo bem. Olha, o Dalberson, que segundo o bebê é feio, foi lá para encaixar firme uma tentativa pela direita da equipe do Náutico. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 19 do primeiro tempo, torcedor ligado na Bandeirantes. É pro contra-ataque, mais uma vez se armando agora com o Arnaldo, o time do Timbu. Domina, faz o toque lateral para entregar aqui para quem vem buscar exatamente o Patrick Alain. Depois a bola devolvida aqui para o Raigan. Raigan conduz a bola do jogo, levanta a cabeça. Tem ao seu lado aqui pelo setor esquerdo o Igor Fernandes. Prefere a frente com o Marco Antônio Tabelo, tocando a bola com o Patrick Alain. Escapou do primeiro. Bola foi forte demais, veio bem Rafael. Rafael já descarregou, vem contra-golpe, vem Guarani. Mirandinha, atenção, se rolar pelo meio, é bom momento, ele bateu pro gol. Muriel defendeu. Ele tinha duas opções, ou bater pro gol ou tocar porque Brunão fechava. Ele preferiu soltar o cacete pro gol e o Muriel fez a defesa, hein, bebê? Ele escolheu a opção errada, porque o Bruno Santos ficou reclamando, né? Tava entrando na área sozinho. Se o Mirandinha tivesse levantado a cabeça, poderia ter colocado o Bruno Santos cara a cara com o Muriel. E aí ele fatalmente faria o primeiro gol do jogo. Reclamou com razão e o Mirandinha de cabeça baixa. Perde a chance e o Guarani 0-0. Perde a chance de abrir o marcador. Como ficou bravo o Bruno Santos. E com razão. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos, 9 segundos. Primeiro tempo. Tá caído o Brunão, hein? Sentindo a coxa direita. Chama o árbitro, já pede atendimento médico, vamos acompanhar. 24:40, primeiro tempo. Na Bandeirantes, 0 Náutico, 0 Ponte, Edu. Olha, 0 Guarani. Segundo tempo de Grêmio 0, Mirassol 1. Segundo tempo de Fortaleza 2, Vitória 0. E na Série B, segundo tempo lá na Curuzu, Paysandu, no Mangueirão, né? Paysandu e América Mineiro 0-0. Bandeirantes. 0 Náutico, 0 Guarani, a Ponte é amanhã. E vem Bugrão, levantada a bola pelo setor esquerdo. Atenção, desvio de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Brunão de novo! Gol! É gol do Bugre! Bruno Santos, o Brunão! Ele não perdoa! Brunão marca! É fatal! É letal! Ele é o tal! 6 gols na Série C! A bola levantada pela direita, ele sobe mais do que Ryan Matheus Silva, mais do que o presidente do Timbu. Vai lá no quinto andar, cabeceia e quase provoca um infarto no Elhão, calando o estádio Elávio de Barros Carvalho. Surpresa ao Guarani! Já tinha feito o primeiro, mas não valeu. E que é o segundo. Davi Mirandinha, na boca do gol, rolou pra trás. Corta o zagueiro, escanteio. O Bugre cala os aflitos, 1-0 e tem escanteio. O que vale é o detalhe, conta aí, bebê. Detalhe pro lateral que cobrou o Lucas Justin. Lateral direito do Guarani com as mãos, parecia até um cruzamento com os pés. E no desvio da zaga do Náutico, a bola sobrou pro Bruno Santos, que é artilheiro, que é matador. Ele cabeceou a bola para baixo, como manda o manual. E a bola foi morrer no cantinho esquerdo
esquerdo do goleiro Muriel, que só tinha tomado 7 gols nessa Série C. Toma o 8º, abre o placar o Guarani, que tá melhor no jogo. Guarani 1, Náutico 0, Roger. Escanteio, Diego Torres parte, perna esquerda, levantou, toque de cabeça, é gol! É gol, 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 é gol! Do Bugre! É do Capita! É do capitão Alan Santos, camisa 4. Ele não perdoa. Alan Santos marca de cabeça de novo. A bola parada do Bugre é fatal. É letal, é letal, é letal, é letal, é letal demais. O Diego Torres levanta, bota com a mão no escanteio. E aí, meu amigo? Ô, Rayan, você não mudou nada, meu irmão. Ele falha na marcação e o Alan Santos vai. Depois do primeiro gol, marca de 23 minutos para fazer o segundo gol. Quem diria, senhoras e senhores? 2 para o Guarani. Fica caladinho o estádio dos aflitos. 0 para o Náutico. Me belisca que eu tô sonhando, Bruno Beretta. Ah, vou beliscar, viu, Roger? Aliás, quem tá beliscando é o Guarani. Uma bola perfeita do Diego Torres, de perna esquerda, um cruzamento que parecia com as mãos pro zagueiro e capitão Alan Santos, que foi muito apagado no derby. E nessa bola, praticamente na pequena área, cabeceia com raiva, com força, pra dentro do gol do goleirão Muriel, calando o estádio dos aflitos. Logo no início do primeiro tempo, amplia o Guarani de cabeça mais uma vez. Alan Santos, o capitão, faz Guarani 2, Náutico 0, colocando o Guarani na briga pelo acesso, Roger. É falta para os caras, Patrick Alan vai para a cobrança. Eu perco a voz, mas não perco a esperança em você, Guarani. Patrick Alan parte e levanta no segundo pau e nas mãos o Dalberson. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado. A surpresa aparece, o Guarani na frente, 2-0 CH. Em 2 gols de bola parada. O primeiro, fruto de um arremesso lateral. E o segundo, cobrança perfeita de um escanteio bem batido pelo Torres. 2-0, o Náutico sentiu o primeiro gol. Nesse momento, o Guarani, além de estar na frente, merece o resultado. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Quando tem escanteio para o Náutico, mais um escanteio. 26:30, primeiro tempo. 2 para o Bugre. Bruno Santos e Alan Santos, os Santos aparecendo. 0 para o Náutico, Edu. 18:30, Palmeiras e Inter. 21 horas tem Fluminense e Corinthians. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Patrick Alan cobrou fechadaria, entrando no gol olímpico, tira Dalberson. Na sequência completa a zaga do Guarani para tirar. Rebote volta pelo setor esquerdo, é para os caras, aqui pelo setor esquerdo do campo. Atenção, vai colocar a bola pelo meio, solta mal. Descarrega a bola para Kelvin acelerou, botou para Diego Torres lá na ponta esquerda, agora quero ver. Vamos lá, Emerson, acelerou, vai para cima, prende a bola. Na marcação tem Patrick Alan, são 2 agora a marcá-lo. Ganhou lá pela ponta esquerda, tentativa do lançamento, bate em cima do Arnaldo, ganha arremesso lateral na ponta esquerda do Bugre, muito adulto hoje, sabedor do que quer, vencendo por 2-0. KS Tubos, na cidade de Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas, soluções para você, consumidor final, seu negócio, indústria, acesse kstubos.com.br. 27 minutos, já estamos na segunda metade do primeiro tempo, Guarani vencendo por 2-0, sensacional. Alô, Arthur César, tá agradecendo o Rayan. Valeu, Arthur. Rogério Spagnol gritando bugrão. Gabriel Antônio comigo também. O Matozinho tá aqui na base do secador.
Mas ele avisou que o Guarani faria o primeiro gol. Alô, Matosinho, um abraço pra você. Amanhã tem sua Ponte Preta contra o Brusque. Leandro Borges vai transmitir 7 da noite aqui no Futebol da Bandeirantes. 28 minutos. Aí vem pelo setor direito do campo defensivo, tenta partir para o câmera ataque Samuel. A zaga do Guarani vem do desarme, a bola sai, arremesso lateral é para o time visitante. É para a equipe do Guarani. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, é com desktop. Planos a partir de R$ 79,99 reais. Desktop sempre ao seu lado. Dalberson quebra para o contra-ataque, levantando o Guarani, a tentativa de levantar o Guarani para mais um ataque, mas ela sobra pelo meio de campo com o Igor Pereira, dá um chutão para o contra-ataque para ninguém, apenas protege por lá o David Braz, experiente jogador de 38 anos, e que hoje estreia de fato na equipe do Guarani como titular, né, Bebê? Exatamente, semana passada no derby ele ficou no banco de reservas, não teve a oportunidade de entrar. Nós não podemos acompanhar os treinamentos, são fechados há muito tempo. Agora, o que dizem? Que o David Braz está treinando muito, 38 anos de idade, é um jogador experiente, até questionei ele essa semana na apresentação, como que ele estava fisicamente. Ele disse, tô treinando bem e só não estava jogando por opção do treinador lá no Mirassol. E agora ele entra no time e deixa essa defesa do Guarani mais consistente, né? Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Quinto final marcou 5:30 da tarde, hora esportiva do Brasil. Se manda os caras, vem pelo setor esquerdo do campo. Atenção, Raigan engatou uma quarta, rolou na ponta esquerda. Vinícius chega bem lá atrás, na sobra para tirar o capitão. Hoje artilheiro, Alan Santos tirou a bola, sobrou no rebote pelo setor esquerdo. E o Fernandes se atrapalha com a bola lateral esquerdo do Náutico. Cede lateral de graça para o Guarani. Lucas Justin vai para a cobrança sem muita pressa. Pega a bola, enxuga a bola, vai chegando para cobrar o arremesso lateral. O placar é todo bugrino. Já marca de meia hora de futebol. E no Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site app. Abra sua conta. Toque de mão do jogador bugrino. Falta para a equipe do Náutico bater pertinho do grande círculo. 30 minutos, alô CH, alô Carlos Henrique, o jogo meia hora de futebol no primeiro tempo, 2 para o Guarani, 0 para o Náutico, CH. O melhor dos mundos, né? Você jogando fora de casa, abrir 2-0 no primeiro tempo, era tudo que o Guarani precisava, mas o grande segredo desta vitória até agora parcial é a entrega dos jogadores e o posicionamento com muita disciplina. Realmente a zaga está indo bem, mas o meio campo hoje funciona muito diferente do que no derby. Alô, Vini Lopes, escreveu aqui no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Quem sabe hoje teremos milagre, Vini? O milagre tá acontecendo, meu amigo. E o milagre através dos dois Santos que marcaram os gols, né? Você tá numa fase, hein, bebê? Bruno Santos e Alan Santos. Que gancho, hein? Que subidão que tá esse bebê, hein? Nada melhor do que o Santos fazerem milagres hoje, né? Tá aí, Vini, o milagre tá acontecendo por enquanto. Alô, Otacílio Cerqueira Filho. Boa tarde, bom trabalho, Roger. Vamos ganhar, Bugre. Valeu, Otacílio. Obrigado pelo carinho. Tem jogador do Guarani sendo atendido. E parece que é o Emerson. Jogo parado por enquanto. Não sei se é o Emerson tá lá o nigeriano Rafael, reclamando. Né? É alguém da zaga do Guarani, né? É o Rafael. Rafael, né? Rafael com PH tá lá sentindo a coxa direita. O nigeriano tá lá puxando a perna do cara que tá doendo. Deixa o cara sentir a dor aí. E o Lucas Jante com aquele sorrisinho maroto. Ele sabe que é cera, né? Mas vai fazer o quê? Aliás, até gostaria de levantar a bola para o CH sobre o Lucas Justin, porque o Cicinho foi fundamental, a gente sabe, nessa Série C do Brasileiro. Mas todas as vezes que o Lucas Justin tem entrado, ele tem se mostrado um jogador importantíssimo, até como se fosse o 12º jogador, né? Concorda, CH? Concordo, ele tem jogado muito bem. O Cicinho, muito dele se espera. É um jogador extremamente experiente que eu respeito muito, mas eu não posso dizer da partida, por exemplo, em tombos que o Justin fez. Ele foi eleito o melhor jogador em campo pela nossa equipe. E hoje está jogando de novo muito bem. Enfim, se continuar assim, e é um jogador extremamente regular,
não sei se o Cicinho volta pro time O titular. torcedor tá bem. Muito bem, 32 minutos, etapa primeira de jogo, falou o CH. E a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre do Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O Guarani está com 11 jogadores agora porque está voltando o Rafael. Volta o Rafael, Guarani com 11 de novo. Lateral para o Timbu, cobrado pelo setor esquerdo do campo defensivo. Ela vem até o Rayan. Rayan devolve no grande círculo para Matheus Silva, o único homem do Timbu, ao lado do goleiro no campo defensivo do Reis. Do mais todo mundo no campo de ataque. Arnaldo toca essa bola de lado, abre com Igor Pereira. Vem devolvendo de novo, soltando a bola para Matheus Silva. Troca passes, a equipe Hélio dos Anjos. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 33:40, primeiro tempo. Náuticos 0, Guarani 2, Edu. Olha, é o seguinte, hein? Segue Grêmio 0, Mirassol 1 e Fortaleza 2, Vitória 0. Rasga de lá de trás, Rafael tira o perigo. Rebote volta para a equipe dos caras, abre pelo setor de dentro do campo. Boa bola, aliás, com o Arnaldo. Arnaldo meteu na ponta direita, vai dominando por lá. O Vinícius levantou na boca do gol, veio na cabeça do Patrick Alain. Vai sobrar para o nigeriano, tem que ficar esperto. Chega de cabeça para afastar, tirou o David Braz. E no complemento vem por baixo, tirando o argentino Diego Torres. Aperta na marcação, ganha a princípio pelo setor esquerdo. O Igor Fernandes já rolou a bola, soltando para Vinícius, botou na grande área. Tira dali o Emerson. Aí é um pedido, possível toque de mão do torcedor do Náutico. Árbitro, deixa seguir, bebê. Eu não vi toque de mão, a bola foi muito rápida, até porque a bola estava baixa, né? Só se a mão do jogador do Guarani tivesse ali próxima do joelho, mas eu não vi toque de mão, não. Abraçando o Cláudio Rocha também no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, Cláudio Rocha. Os caras aí de novo, ó. Tentativa pela direita, Arnaldo levanta, bate em cima da sua marcação, em cima do Emerson. Aliás, em cima do Isaac, vai pra fora. Arremesso lateral que vai ser batida pelo próprio jogador Arnaldo. Toma a distância, parte, levanta na ponta direita para o nigeriano, tentou rolar para trás. Tira dali o Kelvin, afasta. Agora a pressão é toda do Náutico, 35 minutos. 35, Elton já marcou comigo. Elton Grimaldi na mesa de som do timaço do Gil Kleber. Placar de 2-0 para a equipe do Guarani. Parte o levantamento da direita, vem para a grande área do goleiro Dalberson. Tira a zaga do Guarani, agora é contra-golpe. Vamos lá, Miranda. Aí se desequilibrou, não adianta nem reclamar. Igor Fernandes foi na bola, tirou. Náutico vem de novo, olha o Timbu. Bola com Vinícius, ponta esquerda, engatilhou na perna direita, levanta. É pro nigeriano, tentou o Samuel. Tirou a zaga do Guarani. E agora, capricha, Diego Torres. Capricha. Tomou um tranco por trás, o árbitro deu sequência, deu vantagem. Dominou o Brunão, fez o primeiro gol. Já abriu pela direita, ele foi interceptado. Tá certo. Ele fez o passe pro Mirandinha. Só que aí ele foi interceptado, o passe saiu mascado, fez correto o Paranaense, marcando falta para o Guarani, bebê. A falta realmente aconteceu, né? Uma falta que realmente aconteceu. A gente tá vendo o lance, tentando ver o lance, eu não consegui ver toque de braço no jogador do Guarani, né? A reclamação dos jogadores do Náutico. Tava muito no cantinho esse replay que a gente viu, eu não consegui ver. Não sei se o CH viu ou não o toque de braço do jogador do Guarani. A reclamação foi muito insistente por parte da torcida, né, CH? Mas você viu aí um possível pênalti, não? Nada. Lance de jogo. Pelo menos o ângulo que eu tenho pela televisão. O que dá pra gente ver é a ira do Hélio dos Anjos. O Hélio, depois do primeiro gol, no segundo, então, ele quase infartou. E agora, no lateral, que ele pediu pra equipe do Náutico, o árbitro marcou pro Guarani, ele socou a bola no chão, rapaz. Foi demais. E o cara da marca móvel lá, não sei que habilitação que ele tem, porque ele deu uma freada. O Rafael quase virou uma cambalhota caindo de frente. O cara não tem muita perícia não, hein, bebê? Às vezes o carrinho tá com problema, né? Vai saber. Lateral Guarani, levantado da esquerda para a direita, para a grande área. Tirou a zaga, voltou Diego Torres, encheu o pé, bateu na zaga alvirrubra. É o Guarani, rapaz. É o chuta-chuta o Guarani, hein? Chuta-chuta, cabeceia. Não tá perdendo um momento. No derby chutou uma bola ao gol. E hoje o que tá vindo, o Guarani tá metendo pra dentro. Pois não, CH? Olha, tem um detalhe importante, né? Dois que eu acho que também explicam esse momento até agora do Guarani. O Kelvin tá jogando um partidaço. Tudo que ele não jogou no derby, ele tá tomando conta do meio campo bugrino. Não perde uma dividida, toda a segunda bola é dele. Ele é um verdadeiro polvo na marcação no meio campo do Guarani. E o Rayan, hein? Roger Luiz, meu Deus! E o Rayan, hein?
Você viu que na hora do gol aqui, a corneta passou solta no narrador, né? Falei, Ryan, você continua o mesmo, meu amigo. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Agora, numa câmera mais aproximada, bebê, eu mais ainda continuo achando que não foi nada, hein? Eu acho que foi na coxa direita do jogador do Guarani, do Emerson, né? É, né? O braço estava próximo, mas pareceu na coxa. Alô, Fábio Almeida, um abraço pra você, meu caro. Tá todo mundo com a gente aqui, mandando mensagens. E é sempre bom registrar a sua audiência aqui na Bandeirantes. Mais um jogador do Náutico caído. Deixa eu ver, pela careca é o Patrick Alain, hein? Rapaz, se os tá caras... sentindo a coxa esquerda. Se os caras perderem o Patrick Alain, é reforço pro Guarani, hein, cara? É um dos principais jogadores da equipe do Náutico, né? Não sei se vai dar pra ele não, hein? Não vai, hein? Não vai, já vai ter substituição. Vai entrar o 44, que é o Vitinho. Tá saindo o Patrick Alain, entrando o Vitinho. E já tá noite em Recife, né? 5h39 da tarde, já tá noite em Recife. Já Refletores temos... acesos. Isso. E o Patrick Alain tá saindo ali com cara de poucos amigos. E foi levado apenas na maca pelos maqueiros e sem o carrinho. Eu acho que deu problema no carrinho. Você falou do carrinho agora há pouco. Acho que deu problema, hein, Roger? É, só na maca raiz, não Nutella. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Reta final do primeiro tempo, tá dando Guarani 2-0. CH, a gente nunca torce contra a integridade de nenhum jogador. Longe disso, pelo amor de Deus. Nós estamos juntos nessa caminhada, nós aqui enquanto imprensa. E, obviamente, o cara lá ganhando o pão dele. Mas ter o Patrick Alain fora é uma baita notícia pro Guarani, hein, CH? Sem dúvida. Se eu fosse o Hélio dos Anjos, eu não gostaria de perdê-lo. É um jogador do meio campo extremamente importante. É um jogador experiente, um jogador dinâmico no meio campo. E sem dúvida, tudo bem, entrou aí o rapaz, vamos ver como é que o Vitinho se porta no jogo. Aliás, se eu não estou enganado, esse Vitinho jogou na Ponte. Eu não tenho certeza, não é? Mas o comportamento do meio campo vai mudar. Não sei se para melhor, eu acredito que para pior. Mas o Guarani com 40 minutos, nesse momento, não é ameaçado pelo Náutico, portanto merece os 2-0. Ele bate tudo na equipe do Náutico, bateu um escanteio, quase fez um olímpico, o Dalber tirou a bola de dentro do gol. E vem Bugrão, lançado, Mirandinha na boca do gol, sozinho contra 3, bateu! É gol! É gol, 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 é gol! E o Bandeira anula o gol do Mirandinha. Andrei Luiz de Freitas, esta eu preciso do replay. Lembrando que temos VAR na Série C. Quando foi lançado, estava um bocadinho à frente mesmo, hein? Realmente ele estava na frente. Tinham dois jogadores do Guarani à frente. Realmente o impedimento aconteceu. Só que o Guarani está mais próximo do terceiro do que o Náutico do primeiro. E o Mirandinha está bem no jogo hoje. 2-0, tá vencendo o Guarani nos aflitos. Guarani faz 4 gols no primeiro tempo, 2 valem. 2-0, daqui a pouco intervalo para você com o Edu Pinheiro. Em nome da Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Muito mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Ô Roger. Oi. Eu acredito que nem o torcedor mais fanático e otimista do Guarani teria noção de que o Guarani faria isso nesse primeiro tempo. O torcedor pode mandar mensagens pra cá, inclusive, né? Não, eu até falei pra você, me belisca no segundo gol, eu não tô acreditando. Aliás, eu gritei 4 gols no primeiro tempo e nesse tempo de 7% de umidade relativa do ar, narrar 4 gols. Com a emoção que o Guarani tá passando... Você quer que eu te empreste minha água? Quem tá acompanhando no YouTube, olha o tamanho da minha água, mostra a sua. Porra, mas de onde você trouxe isso, cara? Isso é pra sobrevivência no Saara. Eu comprei hoje. É pra pedra no rim isso aqui. Ah, verdade. Você teve... Tá tudo bem, né, com aquele problema Por seu? enquanto, sim. É. Eu achei que você ia falar que quer que eu impresso minha voz. Eu ia falar, por favor, que no segundo tempo talvez falte. Aqui falta pros caras. Vitinho
Ponta esquerda. Atenção, Dalberson, você pegou tudo até agora. Vamos pegar essa também. Guarda-chuva aberto aí. Vitinho entrou no segundo tempo. Parte, bateu, desviou na barreira. Única barreira, único homem. Mirandinha, a bola desviou. Favorecendo o Dalberson, que encaixou firme. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. 43. Reta final do primeiro tempo, boa Guarani, eu perco a voz, mas não perco a esperança em você. Bruno Santos e Alan Santos, o Santos hoje fazendo um milagre, 2 Guarani, 0 Náutico. Torcedor que tá em casa, Mamute. Deixa eu falar pra você, enquanto o Mamute tá lá tomando uma aguinha, deixa eu falar um negócio pra você. Você sabe quem é o líder do grupo C, do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro? Você sabe quem é o líder nesse momento? Quem estaria subindo e fazendo a final da Série C? Se terminasse a segunda fase agora, Guarani Futebol Clube. Veja que coisa, hein? De uma rodada para outra, como as coisas mudam. Aliás, deixa eu até falar, né? Porque tanto eu conversei em off com o presidente do Guarani essa semana, ele estava lá no dia da entrevista coletiva, e o próprio Farney Coelho também nos confidenciou que os jogadores do Guarani sentiram muito essa derrota para a Ponte Preta. Quem sabe essa derrota não tenha feito o Guarani acordar. É claro, o torcedor do Guarani não vai querer jamais uma derrota diante da Ponte Preta, né? Mas quem sabe não possa ter feito bem pro Guarani mudar algumas coisas nessa segunda fase. E agora tem um cartão amarelo pro Rafael, zagueiro do Guarani, que fez uma falta no Samuel, que tá caído no gramado com a mão no rosto nesse momento. Quero abraçar aqui o Júlio César Oliveira. Laércio, Camilo, Caro Preço, salve, salve Guarani. Aqui o Gabriel Antônio dizendo o seguinte: desse tamanho de garrafa do bebê não deve ser pedra, e sim rocha nos rins. São várias, inclusive o Tigrão falou que tá fazendo calçada lá na casa dele e tá precisando de pedras. A última vez saíram 7 pequenininhas. Olha, 7 pedras, hein? Tá doido. 45 quase. Primeiro cartão saiu, é pro time do Guarani. Ele deu 5 minutos, vamos a 50 no primeiro tempo. Tem 5 minutos de bola rolando, portanto. 45 agora, Grimaldi marcou comigo. KS Tubos, especialista em hidráulica, produtos para setores industrial e residencial. Parceira das melhores marcas do mercado. Vamos lá para a Americana, abraçar na Luboero, Pedro, tá acompanhando, alô Nono, um abraço, também tá acompanhando, o grande Antônio Boer, tá lá acompanhando, tá todo mundo ligado em toda a RMC, em toda a região metropolitana, torcendo pelo Guarani, amanhã todo mundo torcendo pela Ponte, representantes da nossa região, amanhã 7 da noite, Ponte Brusque com Leandro Boles, Guarani vencendo por enquanto, tá na liderança do seu grupo, quem sabe, alô Vini Lopes, quem sabe sai goleada hoje, Teve 4 gols no primeiro tempo, 2 valeram. E agora escanteio para os caras. Temos mais 4 minutos de bola rolando no segundo tempo. Escanteio para eles, mais um, já perdi a conta, hein, bebê? Agora é pelo lado direito, ali próximo de onde está a torcida do Guarani. Vai lá, Roger. Vitinho levantou, sai da Alberson. Dá um tapa nela, é contra-golpe, vamos lá. Mirandinho, o homem do contra-golpe. Eu sou mais você. Engata uma quarta, vai pra cima, entorta ele, garoto. Se atrapalhou, mesmo assim ficou com ela dominada. Chegou o nigeriano pra roubar, descarrega pelo meio, toca mal na meia-lua. Esperava no plano A, ele tocou no B, o Bruno Santos fica possesso com o passe, mas não tinha muito o que fazer, a marcação foi muito apertada, muito dura, hein, bebê? Marcação de 3 jogadores pra cima do Mirandinha. Aliás, a zaga do Náutico vai sonhar com o Mirandinha, hein? Mirandinha, grande cara no primeiro tempo. O árbitro vai lá à beira do campo, vamos ver se ele vai chamar a atenção de alguém. A verdade é que tá caído o Lucas Justen. Ele tomou uma pancada do atacante do Náutico. Foi uma dividida, uma pancada muito forte, tomou uma pancada no peito. Tá sentindo bastante, é claro que tá valorizando também. Tá sentindo o momento do Náutico. Sim. Mas esse atacante da equipe do Náutico é muito forte, né, esse Samuel? Choque meteórico, cara. Se é em você, a pedra sai tudo. Sai tudo. Eu estaria do lado de fora já, do Estádio dos Aflitos. Aliás, já fui no Estádio dos Aflitos, é um estádio muito bacana. Eu fui nos 3, viu? Eu só não fui na Arena Pernambuco porque não tinham construído ainda, mas já fui nos Aflitos, já fui na Ilha do Retiro e já fui também no Estádio do Santa Cruz, o Arruda, que pra mim é o mais legal de todos, viu?
Todos são legais, mas o Arruda eu acho que é o mais legal. Ele é gigante, emblemático, né, cara? Ah, e com ele lotado o negócio fica absurdo, né? É isso aí. O CH, reta final do primeiro tempo. O Guarani fez um primeiro tempo exemplar, hein, Carlos Henrique? Um primeiro tempo seguro, com competência, um time disciplinado, que joga futebol, foi com propósito, com uma estratégia, está executando até o presente momento com precisão, jogar reativo e apostar nos contra-ataques na velocidade do Mirandinha. Absolutamente correto o placar. Quem jogou futebol foi o Guarani, por isso vence o jogo 2-0. Vai se recuperando da derrota do derby por 1-0. O Náutico vai perdendo depois de muito tempo. São 13 vitórias, 13 jogos consecutivos sem perder. 13 jogos de invencibilidade na Série C, tá perdendo em casa. Marco Antônio puxa agora o ataque da equipe do Náutico. Capiberibe abre de lado a bola com Arnaldo, devolve pelo meio, descarregando a bola para Vitinho. Entrou no primeiro tempo no lugar do Patrick Alain. Devolve aqui atrás para o Matheus Silva, lateralmente para o Ryan, que falhou no segundo gol do Náutico. Abre essa bola pelo setor esquerdo com Igor Fernandes. Recolhe e vem para o câmera, tocando para o Vinícius. Chega de ladrão, Justin colocando para fora. Lateral para a equipe da Casa Bater, 48 e 52. Ele prometeu até 50. Tem que se segurar Guarani para ir para o intervalo. Vencendo o jogo por 2-0 nesse placar impressionante, favorecendo a equipe do Brinco de Ouro da Princesa. Em nome de Seara, o Seara presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, cuidar muito bem do seu dinheiro e muito melhor de você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Desktop Mais, desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Estes anunciantes estarão também no apito final, assim que a bola parar de rolar nos aflitos, com a apresentação do Edu Pinheiro, que já também apresenta o intervalo da Bandeirantes. 49 e 40, olha aí o capitão dos caras, Vinícius, vem pelo setor esquerdo, tentou Mirandinha. O Mirandinha tá no ataque, tá na defesa, ele roubou, depois meteu um bicão lá pro campo de ataque, não tinha ninguém, mas foi só pra isso, ó, pro árbitro olhar pro centro de campo, trilar o apito e botar um ponto final na primeira etapa. Um primeiro tempo alviverde, senhoras e senhores. Bruno Santos e Alan Santos, 2 Guarani, que fez 2 gols mais, que foram anulados. 0 pro Náutico, Edu Pinheiro. Pois é, Breno Beretta, uniforme hoje do Guarani, qual que é, Breno? Hoje é o uniforme titular, o tradicional, Edu, camisa verde, calção branco e meião branco. E tá dando sorte, né? Guarani vencendo por 2-0, 2 gols de cabeça, primeiro Bruno Santos, logo na sequência, 3 minutinhos depois, o Alan Santos também marcando de cabeça, e a única substituição foi por conta de contusão na equipe do Náutico. Saiu o Patrick Alain, um dos principais jogadores do Guarani, para a entrada do Vitinho, camisa número 44. Vou passar aqui, Edu, o time do Guarani que está jogando nesse momento. Dalberson no gol, Rafael, Alan Santos e David Braz, o trio de zagueiros. O Rafael tomou cartão amarelo. Lucas Justin na direita, Emerson na esquerda. No meio-campo, Kelvin, Isaac e Diego Torres. Lá na frente, Mirandinha e Bruno Santos. Cicinho não está jogando hoje, vetado pelo departamento médico. Dentinho não está, porque também está vetado pelo departamento médico. E o japonês, por opção, não está no banco de reservas. Guarani vence bonito nos aflitos, 2-0. A última vitória nos aflitos, 1989. Quem sabe não é hoje uma vitória do Guarani por lá, né, Edu? Pois é, olha, que jogão, hein? Que jogão, que bela apresentação do Guarani. CH já na fita. Olha, tá terminando Fortaleza 2, Vitória 0. Tá terminando o Grêmio 0, Mirassol 1. Olha a campanha do Mirassol. 18h30, Palmeiras e Inter, 21h, Fluminense e Corinthians. E na Série B tá terminando Paysandu e América 0-0. Ó, é o seguinte, hein? CH na fita, você vai ouvir aí o segundo gol do Alan Santos. O Mirandinha foi acionado no começo, uma arrancada. Aliás, foi o lançamento do Diego Torres. Acabou finalizando o Mirandinha. Bruno Santos ficou bravo. Tava aqui e tal, não sei o que tem. Há 21 minutos, o Lucas Justin bate um lateral. A defesa rebate. Bruno Santos disputa de cabeça e manda a pimba no cantinho. 1-0. 2 minutos depois, Alan Santos, após cobrança escanteio do Diego Torres, 2-0 Guarani.
o Dalberson evita um gol do Náutico, gol olímpico, a 27, e a 41, Mirandinha, gol anulado. O Guarani teve 2 gols anulados, mas segundo a opinião de vocês, estava impedido. Uma do Emerson Santos, que já recebeu impedido, cruzou pro Brunão, que fez o gol, o Brunão estava impedido. E essa 41 do Mirandinha deu impedimento também. Olha, o Náutico tirando essa do Dalberson, e foi uma bola parada, hein? Evitando um gol olímpico. No mais, o Guarani fez um ferrolho sensacional ao meio de campo. Você acaba de explicar. Intervalo, hein? Náutico 0, Guarani 2. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 7 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEF de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede. Tem o Diego Torres, parte, perna esquerda, levantou, toque de cabeça, é gol! É gol! Gol! Alan Santos, camisa 4, ele não perdoa. Alan Santos marca de cabeça de novo. A bola parada do Bugre é fatal, é letal demais. O Diego Torres levanta, bota com a mão no escanteio. E aí, meu amigo? Ô, Rayan, você não mudou nada, meu irmão. Ele falha na marcação e o Alan Santos vai. Depois do primeiro gol, marca de 23 minutos para fazer o segundo gol. Quem diria, senhoras e senhores?
2 para o Guarani. Fica caladinho o estádio dos aflitos. 0 pro Náutico. Me belisca que eu tô sonhando, Bruno Beretta. Ah, vou beliscar, viu, Roger? Aliás, quem tá beliscando é o Guarani. Uma bola perfeita do Diego Torres. Olha, esse é o primeiro gol do Alan Santos em 46 jogos. A primeira passagem dele em 2023, voltou agora pro Guarani em 2025. Em 2023 ele veio do Vitória, agora ele veio do São Bernardo. É o primeiro do Alan Santos, em 2-0, o Brunão marcou o primeiro, é o 6º gol do Brunão, que chegou aí no final de maio, veio do Volta Redonda. E agora, a opinião na Bandeirantes aqui, é dele, quem? E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. 2-0 Guarani, diga lá, CH. Resultado 2-0 merecido, Edu. Foi o primeiro tempo extremamente organizado, intenso do Guarani. O Guarani está levando até este primeiro tempo, lá para o Recife, uma postura, um comportamento de um time que sabe que jogou mal o derby e que precisa reagir. E o time reagiu. Reagiu só não na parte tática, mas na execução dos movimentos, na atenção, na intensidade. Por exemplo, o Kelvin está jogando o que ele pouco jogou no derby. Ele está tomando conta, ele e o Isaac, sem a bola, não dando chances para o bom meio-campo do Náutico jogar. Os dois laterais do Guarani seguros, o Justin melhor, o Emerson também, trabalhando com um pouco mais de cautela. Diego Torres, bola parada perfeita no gol do Alan Santos, e toda hora a defesa rouba, joga no Torres e o Torres bota o Mirandinha para correr. Outro jogador que está extremamente bem no jogo, dando muito trabalho para o Náutico. Foi um primeiro tempo de muita entrega, como eu disse, e o comportamento, aquilo que eu tinha de expectativa antes do jogo, aos poucos vai se concretizando. Esse time do Guarani tem capacidade para produzir muito mais do que produziu no derby. O primeiro tempo explica isso. Uma maneira que eu não gosto de jogar, mas eu tenho que concordar que os 3 zagueiros lá atrás, o Rafael do lado direito, o David Braz por dentro, entre os 2 zagueiros, e o Alan Santos do lado esquerdo, até agora estão fazendo o primeiro tempo perfeito, sem nenhum problema. Mas muito por conta do restante que está jogando, com e sem a bola. Até o Brunão está participando aqui com as linhas baixas da marcação, não permitindo que o Náutico, não é, que precisa tomar, né, a iniciativa do jogo porque joga em casa, não consegue jogar. Essa é a grande verdade. Teve a batida de escanteio do rapaz que saiu machucado, mais conhecido como Patrick Alain. Patrick Alain saiu machucado, não é, numa né? defesa. Isso, saiu um probleminha no joelho, essa coisa toda. Aí, na batida do escanteio, o Dalberson fez uma boa defesa. Tudo bem que ele espalmou para dentro do gol, né? Tecnicamente, se aqui estivesse Gleger Zorzin, ele diria que a defesa foi boa, mas o movimento de maneira equivocada. Mas não surtiu nenhum tipo de problema para o Guarani. O Náutico pouco incomodou fora essa jogada. Teve mais posse de bola? Teve, mas o Guarani levou para campo essa proposta de jogar no erro. É questão de conceito, não é comentar em cima do que está dando certo. É em cima de conceito. Eu não gosto de 3 zagueiros, mas eu tenho que admitir que no primeiro tempo o comportamento dos 3, muito legal. O comportamento do meio-campo do Guarani, muito diferente do derby. E o Mirandinha na frente está tacando fogo na bomba, né? Está toda hora tentando, uma hora aí ele pisou na bola, foi fominha, deveria ter tocado para o Brunão para fazer mais um gol para o Guarani, mas eles se entendem desde o tempo do Volta Redonda. Então existe aí um entrosamento muito legal dos dois. Então foi um primeiro tempo para não deixar nenhum tipo de dúvida. O Guarani pode mais no campeonato, só depende dele. E no primeiro tempo, a execução do plano de jogo foi muito boa, Edu. Terminou, CH. Fortaleza 2, Vitória 0. Terminou, hein? Grêmio 0, Mirassol 1. Olha o Mirassol aí, gente. 18h30. Oi? Sim? Escalei o Walter e o Guanais no meu cartola, o Walter goleiro do Mirassol,
e o técnico do Mirassol, já abri com 2 jogadores, já fiz 16 pontos, Edu. Eu ia perguntar para você, tava saudades das suas apostas, viu? CH, olha, veja interessante, o Guarani foi bola parada e contra-ataque. Bola parada e contra-ataque. Na bola parada, acabamos de ver aqui de novo, olha lá, o segundo gol agora é escanteio. Na bola parada, o primeiro gol surgiu através de um lateral, aí rebateu a zaga e o Brunão, para fazer nada fácil fazer aquele gol, hein, CH? Nada, ele tinha pouco espaço, estava um pouco longe, assim, dentro da área. Verdade. Mas Verdade. entre a marca do pênalti, ali perto da... Você tocar dali, sem espaço, né? Pimba no cantinho. E a segunda, cobrando escanteio. Rayan, diria ser um amigo meu, viu? Rayan, ex-Ponte e Guarani. Matheus Silva ainda pertence à Ponte. E esse Vitinho, que entrou no lugar do Patrick Alain, ele jogou na Ponte, sim, você tem razão. E bola parada e contra-ataque. Contra-ataque. Guarani fez 2 gols, mas estava impedido, segundo a opinião de vocês aí. No primeiro, Emerson Santos impedido, cruzou pro Brunão também impedido. E no segundo, Mirandinha fazendo, também estava impedido. E pro segundo tempo, já imaginou qual é o panorama, CH? Pressão total do Náutico. Você imagine o Hélio dos Anjos falando nos escutadores de sanfona dos jogadores do Náutico, a bronca que o time deve ter tomado. Então, os 20 primeiros minutos, parece clichê isso, mas é verdade. Os 20 primeiros minutos do segundo tempo determinarão o que o Guarani vai conseguir no jogo. O Guarani tem que jogar um pouquinho também. Lá atrás, quando estava 0-0, o Roger me acionou, falando do como estava o Guarani, né? Como é que era o comportamento naquele momento, antes de sair o primeiro gol. Eu continuo com a mesma opinião. O Guarani foi bem, deu certo a estratégia, mas com certeza o Náutico vem de uma maneira diferente. Não dá para ficar só defendendo o jogo todo. Por enquanto deu certo. Eu ficaria mais com a bola. É isso que eu faria para o segundo tempo se fosse o Guarani. Olha, tem um jogador do Guarani falando aí. Dá para ouvir ou não? Dá para ouvir? Atenção, Rede Bandeirantes. É o Alan Santos que fez o segundo gol. Caça 8 vezes. Se ela parar de caçar, ela morre de fome. A gente fracassou no derby, não foi o que a gente queria. A gente vinha de sequências, né, de pressão e vencendo e classificamos. Naturalmente a gente deu aquela, né, baixada na guarda e achou que ia acontecer o derby como a gente achava que ia acontecer. Fomos mal no derby, só que a gente tem 5 jogos agora para caçar. A gente vai continuar caçando para que a gente possa sobreviver cada vez mais na competição e poder cumprir o nosso objetivo, que é botar o... Nossa, que barulho, hein? Deu para perceber que tá um furdunço lá nos aflitos, hein? As equipes ainda não voltaram. O Alan Santos, ele tava dúvida, né, CH? Ia ou não pro derby. Aí ele foi, mas saiu no intervalo. E agora acaba marcando esse gol aí. Agora, eu quero saber o seguinte. Foram realmente 3 zagueiros? Rafael, Alan Santos e o David Braz fazendo a estreia? Ou algum deles fez papel de volante, CH? Não. Foram 3 zagueiros sim. O David Braz centralizado. Não é? Por enquanto está funcionando. Não é? Surpreendentemente está funcionando. O David Braz, pelo menos no primeiro tempo que eu assisti, mostra uma condição de jogo muito razoável. Não é? Então, a tendência é retornar desta maneira, mas repito, os 20 primeiros minutos do segundo tempo, e o Náutico deve trazer mudanças, né, inclusive do sistema tático, serão determinantes para o Guarani tentar vencer esse jogo. Mas repito de novo, não pode ficar só se defendendo, tem que atacar também como fez no primeiro tempo. E esse Vitinho aí, que entrou no lugar do principal jogador do Náutico, foi revelado na Ponte pelo próprio Hélio dos Anjos. Você se lembra, né, Edu? Ele foi revelado na Ponte, o Vitinho. Foi lançado pelo Hélio dos Anjos no time de cima. 2022, está aqui na ficha dele. Ele jogou na Ponte do 21 e 2022 também. Perfeito. Agora é o seguinte, você falou do goleiro, a defesa, você falou do Lucas Justen, dos zagueiros, do Kelvin muito bem, Everson Barbosa, os caras que fizeram o gol, Diego Torres você falou, e do Isaac você não falou. Isaac discreto. O Isaac, eu vou te contar, eu não vi nada do Isaac, mas não precisa, só o astral do Isaac, que não sai do time, já é o suficiente, CH. Isaac, camisa 8. É importante a gente falar a importância tática do primeiro tempo. Lembra no meu comentário, como eu disse, quando eu falei do Kelvin, enalteci o futebol do Kelvin no primeiro tempo, eu falei, olha,
O Isaac está ajudando o Kelvin a proteger a entrada dessa grande área do Guarani. Ele também está fazendo sem a bola, ele está participando com a bola muito pouco, você tem razão. Mas sem a bola eu observei, eu tratei de prestar bem atenção. Ele tem ajudado muito no meio campo, na marcação, na diminuição de espaços. Então ele está participando um pouco da partida, precisa pegar mais na bola. Mas sem a bola, eu gostei do primeiro tempo do Isaac. Eu passo o comando para Rocha Williams, já aí preparando, vai começar o segundo tempo, tem alterações, muitas anotações. Por enquanto, hein? Náutico 0, Guarani 2 e para o show continuar o moço de Americana. E ele não perdoa, ele marca. Valeu, Edu! Intervalo Bandeirantes terminando e vem aí o segundo tempo para você. 2 para o Guarani, 0 para o Náutico. Grande público nos aflitos. 24 graus a temperatura em Recife, a capital pernambucana. O Bugre vai sair com a bola no segundo tempo, vai atacar a esquerda do seu rádio, do seu dispositivo. Vai dar a partida, Brunão fez o gol do Guarani de número 1. Atenção, vai autorizar o árbitro paranaense, José Mendonça Silva Júnior. Vai treinar o apito, são mais 45 minutos de muita emoção. Atenção, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Série C, segunda rodada quadrangular final. Bola rolando nos aflitos e na Bandeirantes. No rádio, na internet, só da RB. Com o Timaço do Batista hoje, rádio e televisão Bandeirantes estão com você, estão ao lado do Guarani. E mexeu o L dos Anjos. Mais 2 alterações, lembrando que uma ele já fez no primeiro tempo, hein, bebê? Exatamente, mexeu mais 2 agora. Saiu o Ryan, camisa 3, entrou o Raimar, 26, e saiu o Igor Pereira, camisa 5, para a entrada do 22, o Enderson, na equipe do Náutico. Que vem para o câmbio de ataque, atenção, ponta esquerda, chute pro gol! Defendeu Dalberson! Veio um foguete! Um foguetaço, ele tentou encaixar, a bola bateu em seus braços, foi para fora. O que plasticamente parecia uma falha, foi uma defesa importante, hein, Breno Beretta? Que grande defesa, né? Ele tentou encaixar, mas acabou subindo essa bola, escanteio lado direito, olha o Náutico. Atenção! Hélio Borges levanta na área, tira a zaga do Guarani. Mirandinha vai tentar pegar essa bola para puxar o contra-golpe, bola volta aqui atrás. Domina Raimar, vai dar o combate para cima dele, dá o combate. Esse Mirandinha tem 10 pulmões. E aí na sequência se enroscou com o Arnaldo, falta. E vai pintar cartão pro Arnaldo. O Mirandinha é candidato a craque do jogo se seguir assim, hein, bebê? Ah, o Mirandinha tá com tudo, tá ligado no 220. E agora o Arnaldo pegou o Mirandinha, cartão amarelo pra ele. E aí, o Edu para sua conferência pro quadro da defesa, o chute pra grande defesa do Dalberson, foi do camisa 7, o Vinícius. O capitão dos caras lá pela ponta esquerda, eles feriu um tirambaço. 2 minutos e bola rolando, esse é o segundo tempo, 2-0, vence o Guarani. O Enderson que entrou é meia, mas também joga de volante, e o Raimar lateral, que vai ser improvisado na zaga, né? Exatamente. Deixa eu falar a respeito do Ryuta Takahashi, que eu até tinha questionado se foi por opção, e agora informa a assessoria de imprensa que ele está com gripe. O japonês está com gripe, por isso que ele não viajou. O Guarani também teve uma alteração para a volta do segundo tempo. Saiu o Lucas Justin, entrou o JP Galvão. Eu acho que o Lucas Justin sentiu alguma coisa, porque estava muito bem no jogo. Eu confirmo. É uma substituição também que pega todos de surpresa. Aqui o Náutico insiste, já deu pra ver que vai vir chutando tudo, chutando todas as bolas. E vem aí o Matheus Silva, vem o Náutico, se segura o Guarani. Bola com o Arnaldo, levantou na boca do gol, sobe de cabeça pra tirar dali o David Braz. Volta o rebote pros caras, atenção, Vitinho que entrou ainda no primeiro tempo. Rola essa bola pelo lado esquerdo do campo, Vinícius tocou lá na boca do gol. De novo o David Braz, chegou pra tirar, aperta na marcação, a segunda bola sempre da equipe do Náutico. Mas vem o argentino Diego Torres, pega e com inteligência bota pelo setor esquerdo, não é a dele, Brunão pra correr. Ele se esforça, mas perde na corrida para o Miguel Fernandes, que recua para o goleiro Muriel, o irmão do Alisson, sai jogando errado, dá de presente para a equipe do Guarani, pelo meio de campo dominou o Kelvin, se fizer o terceiro mata o jogo, a bola chegou pelo setor direito, o JP Galvão deixou a bola passar para Mirandinha, Kelvin com Mirandinha, setor direito recua e o jogo e o placar do Guarani, portanto, trocar passes no campo defensivo não é nada ruim nesse momento, bola chegou para o Alan Santos, mas ele arredonda a bola com o Dalberson, sai para o jogo, empurra a bola curta para David Braz, lateralmente soltando para o jogador
Rafael, um passe à frente, um pouco mais à frente aqui pelo setor esquerdo para Isaac, devolveu lateralmente para Emerson, volta com Isaac, dá de letra, belo passe pelo setor esquerdo, Emerson estica ele mais, perdeu a bola, depois recupera de Eli Borges, vem a bola de novo para o Diego Torres, Guarani trocando passes no começo do segundo tempo para esfriar a pressão inicial na segunda etapa da equipe do Náutico, placar de 2-0, 4 minutos de bola rolando o segundo tempo para você, FM 85,7. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista. Nós estamos também no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. Já trago os números para você do jogo, já os números desta etapa final para você. E que também envolvem, claro, a primeira etapa. Deixa eu abraçar o pessoal que está lá no Portal Carlos Batista comigo. Alô, Thiago Leite. Bauru é Guarani, pra cima, valeu, Thiago Leite, deixa o seu like aí. Tinélio Silva, avante meu bugre sempre, abraço pra geral, nação bugrina, valeu Tinélio. Oswaldo Fernandes vai Guarani, Daniel Felipe comigo também. CH, o Bugrão vai ganhar, tá dizendo Daniel Felipe, mandando aqui um abraço para o nosso comentarista. O Paulo Costa, dá-lhe timba, 3-0 em cima do Guarani. Ô Paulo, já não dá pra ser mais, meu amigo. Dá um F5 aí. Alô, Avelar Martins. Um abraço pra você, mandando um abraço pra todos a equipe aqui, dizendo que o Guarani vai terminar como líder do grupo. Obrigado, deixa o like aí. Portal Carlos Batista no YouTube também com live aberta. Tem várias maneiras de você nos acompanhar. Acerte em uma e venha com a gente. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 5 minutos, segundo tempo. Quinto sinal, marca 18h15, hora esportiva do Brasil. Nos aflitos, 2 Guarani, 0 Náutico, Edu. Olha, a Série D terminou lá em Santa Catarina, Barra 2, Inter de Limeira 0. Tem o jogo da volta, sábado que vem em Limeira. A Inter precisa vencer por diferença de 3 gols para ir à final, ou diferença de 2 e para os pênaltis. KS Tubos, especialista em hidráulica, tudo em tubos, válvulas e conexões. Produtos para setores industrial e residencial. Acesse kstubos.com.br, confira. Bola aqui atrás com o Rafael, recua para o goleiro Dalberson, dá um bicão nela, o goleirão de 1,91 m, bota para fora, rifando essa bola. Era uma saída de bola tranquila para o Guarani, que foi dificultada com esse recuo para o goleiro Dalberson. Lateral pelo setor esquerdo do campo, que vai ser cobrada pelo jogador que agora entrou, Raimar toca essa bola pelo lado esquerdo do campo, vem na tabela com Vitinho, atenção pelo setor esquerdo, Raimar vai para cima, 3 na marcação, ele dá o toque de calcanhar, chegou pela linha de fundo, lá vem o cruzamento, a tentativa do Vinícius, bloqueado pelo zagueiro Bugri, no escanteio. Escanteio para o Náutico bater, bebê. É o escanteio pelo lado esquerdo. O Náutico que começou pressionando. Já bateu curtinho. Já bateu curto. Bola chegou aqui atrás. Jogar ensaiado. Tirambaço. Pegou o goleiro. Soltou. Pega de novo. Dalberson. Firme o goleiro do Bugre, hein, Breno Beretta? E se ele soltasse essa bola, o Samuel estava bem na frente do goleiro Dalberson, fatalmente faria o primeiro gol do Náutico. Pegou bem, goleirão bugrino já repõe essa bola, 2-0, tá vencendo o Guarani. Foi o sexto escanteio para o Náutico no jogo, 6-1 e escanteios para o Timbu. Vamos lá, Guarani, olha o contragolpe, Isaac fez o break, rolou para Kelvin lateralmente com Diego Torres volta, Kelvin tá bem no jogo, o CH elogiou bastante o primeiro tempo do garoto, bola com JP Galvão, fez a tabela abrindo com o Bruno Santos, setor direito do campo, foi atropelado na sequência. Tá no chão o jogador bugrino. Ele não deu a falta, a bola permanece no comando da equipe do Náutico. 7 minutos, etapa final de jogo, 2-0. Guarani vai dormir na liderança do grupo. O grupo C do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Internet fibra mais plano controle, é com Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br. Dominou o nigeriano na grande área, pênalti! A tesoura por baixo no Samuel, pênalti indiscutível. Quando ele pega a bola, sofre o pênalti, eu tenho dúvidas do zagueiro quem cometeu, se Rafael ou se David Braz. A verdade é que ele apontou com convicção o árbitro da partida. Pênalti pro Náutico no começo do segundo tempo, hein, Breno Beretta? Foi um pênalti bobo, a gente pode dizer assim. Vamos até depois acompanhar no replay. E o time do Guarani praticamente não reclamou. Ou seja, esse pênalti provavelmente aconteceu. E agora é Dalberson contra o jogador do Náutico. Eu sou mais o Dalberson.
E você, hein, Roger Williams? Foi o David Braz, viu, que pegou, chegou atrasado no pé do Samuel, pegou o pé de apoio, o pé esquerdo do Samuel. Realmente o pênalti aconteceu, indiscutível. Vamos ver quem vai bater esse pênalti na equipe do Náutico. Mas eu sou mais o goleiro Dalberson. Quem sabe uma defesa do goleirão do Guarani, hein, Roger? Quem sabe, daqui a pouco eu aciono o CH, que já vai para a cobrança a equipe do Náutico. Eu só queria ter uma visão melhor para saber quem vai bater. Tô com a visão encoberta, ele vai partir de perna direita. É pênalti pro Náutico, gol da direita. Goleirão Dalberson posicionado. Pênalti pro Náutico, pode descontar. Dalberson, sou mais você. Atenção, momento de expectativa nos aflitos. 2-0 para o Guarani, 9 minutos e meio. Agora ele pede para aguardar alguma coisa ali, o Arthur da partida, tanto que o Isaac entra na área, sai agora. Muita expectativa e só o jogador que não vira para mim é o 7, é o capitão Vinícius. Vinícius vai para a cobrança. Contra Dalberson, 9:51 de bola rolando. Pênalti para a equipe do Náutico. Você ligado no futebol da Bandeirantes, está comigo no YouTube. Deixa o joia, deixa o like, vem comigo. Fortalece a amizade, fortalece a SARB, fortalece a Rádio Bandeirantes. Será que o Arthur está esperando o VAR, hein? Porque não autoriza a cobrança. E também não permite ninguém entrar na grande área. Muita demora. Agora até o goleiro vai lá. O Dalberson com o Vinícius. Será que está acontecendo lá, Beretta? Realmente não dá para saber o que ele está esperando, se é o próprio VAR, mas o pênalti realmente aconteceu, né? Foi indiscutível. David Braz pegou a perna esquerda do Samuel, o pé de apoio, e agora é Vinícius contra o goleirão Dalberson. Eu sou mais o Dalberson, Roger. Eu também sou mais você, Dalberson. 10 minutos e 40, Vinícius contra Dalberson, partiu, bateu, pegou! Entendeu, Dalberson! Fantástico! Pegou tudo que foi até agora. Dalberson, você é F, 3 pontinhos. Ele não perdoa, Dalberson defende o pênalti, Beretta! E um pouco antes do jogador, o capitão da equipe do Náutico bater, né, o Vinícius, ele apontou para o canto direito, ele falou, ó, bate aqui, bate meia altura no canto direito, e o Vinícius bateu no canto direito forte, e foi como se fosse um gol do Guarani. Dalberson pegando um pênalti importante e deixando o Guarani na frente do placar com 2-0. E olha o contragolpe, atenção, Bruno Santos rolou, Mirandinha devolveu com o Bruno Santos. Mal na devolução, era o terceiro gol desenhado, Beretta. Não pode perder um gol como esse, né? O Mirandinha deixou o Bruno Santos na cara do gol. Ele praticamente recuou como se fosse um zagueiro para o goleiro Muriel. E agora o Arnaldo. Não foi o Arnaldo, né, que tomou um cartão amarelo, foi o camisa 4, tomou um cartão amarelo. Se fosse o Arnaldo já tinha sido expulso, o Arnaldo já tinha amarelo. Já tinha tomado cartão, né? Já tinha tomado cartão, o Arnaldo, eu acho que a TV só confirmou camisa número 2. Sim. Mas que defesa do Dalberson. Foi como se ele tivesse feito um gol. Uma defesaça no canto direito baixo do goleiro Bugrino, evitando o primeiro do Náutico e deixando o Guarani com 2-0 à frente do placar. E ele tá sentindo, tá caído o Dalberson, atendimento médico para ele. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Miga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Carlos Henrique, o bate pesado, 12 minutos. É o dia, a noite, a tarde que tudo dá certo para o Bugre, CH. Com competência do seu goleiro. O Vinícius bateu forte, mas foi muito bem o Dalberson para fazer a defesa. Era o doping emocional que o Guarani precisava para o segundo tempo. Eu, no intervalo do jogo, no bate-papo com o Edu Pinheiro, disse: os 20 primeiros minutos do segundo tempo vão determinar o curso da partida. O Guarani sofreu um pênalti que aconteceu. E aí o seu goleiro, como vários jogadores, faz uma defesa extraordinária, colocando uma pá de cal na possibilidade de reação do Náutico. E agora vem mais cartões aí, vem um cartão pro Mirandinha.
Cartão para Mirandinha, camisa 11, o cara no Guarani, bebê. Foi por conta dessa cera que ele fez, né? A maca móvel entrou no gramado para retirar o Mirandinha e daí ele se levantou. Ou seja, se ele tivesse ficado caído esperando a maca móvel, ele não teria tomado esse cartão amarelo. Substituição no Guarani. Saiu o próprio Mirandinha para a entrada do 21 Cauã Jesus, que até o último jogo era titular do Guarani. Saiu Mirandinha, entrou Cauã Jesus e eu vou confirmar, o Lucas Justin saiu pelo seguinte, porque ele estava com gripe a semana toda e daí, é claro, o Guarani passou pra gente o seguinte, ele estava muito cansado, saiu do jogo por conta do quadro gripal, assim como o japonês, né, que nem foi pro banco de reservas. Muito bem, Cauã Jesus veio aí titular nos últimos 6 jogos do Guarani. Hoje, em função da mudança de esquema tático com 3 zagueiros, ele foi ceifado para a entrada do David Braz. E agora até de volta, é o novo companheiro de ataque de Bruno Santos. E vem aí o Timbu, ponta direita. Bola tocada para Hélio Borges, devolve entregando lateralmente aqui para o setor direito. Vai tentar fazer o levantamento, o Wanderson. Ele rolou pelo meio, tenta passar, mas não passa. Ficou preso na marcação do David Braz. Volta o rebote aqui pelo meio, solta para Isaac. Isaac com Diego Torres à frente com Bruno Santos. Faz o pivô para passagem pelo setor direito do JP Galvão. Levantou a cabeça, JP Galvão já soltou no comando, botou o Cauã Jesus para correr. O goleiro saiu. Que perigo, hein? Junto com o Raimar ficou com ela e quase o Cauã Jesus se aproveita. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Que jogo, senhoras e senhores, 15 minutos e 20, segundo tempo. Nos aflitos, o placar é Campineiro 2, Guarani 0, Náutico, Edu. Olha, terminou, Grêmio 0, Mirassol 1, Fortaleza 2, Vitória 0, 18h30, Palmeiras e Inter, 21 horas, Fluminense e Corinthians. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu pedi 100 likes no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, já temos 108, vocês são demais. Mas eu quero mais, cabe mais uns 10 likes aí, deixa um joinha aí pra mim. Faça como Silvio Quitério Santos, bebê, pode dizer porque o Náutico está aflito com o Guarani. No aflito, vamos Guarani, Bravo Bugre Campineiro. Tá fazendo uma paródia. Legal a trocadilha, né? O trocadilho. Realmente o Náutico tá aflito com o Guarani desde o primeiro tempo, né? Tá aflito demais. Caladinho em determinados momentos o Estádio dos Aflitos. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Placar de 2-0, amanhã tem a Ponte Preta, 7 da noite, Ponte Preta e Brusque, com Leandro Boles aqui na equipe do Batista. Deixa eu abraçar aqui o Gabriel Antônio, dizendo que foi um gol do Dalberson. Foi mesmo, hein? Vini Lopes dizendo que foi um milagre. O Vini tá insistindo na tese do milagre. O Bebê já disse. Se é pra ser milagre, o gol tinha que ser dos caras que tem sobrenome Santos. Bruno Santos e Alan Santos. E olha os caras aí de novo. O chute, 1, 2, fica na zaga do Guarani. O rebote volta lá pelo setor direito. Cauã Jesus dá um balão, mas a bola acabou saindo. Lateral para a equipe do Náutico bater lado esquerdo no campo de ataque. 17 minutos. Segundo tempo, 2-0 para a equipe campineira. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. De longe vai arriscar o chute. Matheus Silva, que perigo. Passou a esquerda no gol. Linha de fundo, hein, bebê? É claro, o goleirão Dalberson ficou acompanhando e agora o Guarani vai mexer por 2 vezes, né? 2 jogadores vão entrar no Guarani. O Júnior Brandão vai entrar no Guarani, vai entrar no lugar do camisa 8. No lugar do Bruno Santos, né? Vai entrar o Júnior Brandão no lugar do Bruno Santos. É que o 16 vem no 8. E o 16, que é o Renan Castro, lateral esquerdo, vai no lugar do Isaac. Renan Castro vai no lugar do Isaac. E aí um possível pênalti está sendo checado ou impedimento? Não sei. Mas então o Renan Castro entrando no lugar do Isaac na equipe do Guarani. Muito bem, Brandão e Renan Castro. Júnior Brandão e Renan Castro, sangues novos na equipe do Matheus Costa. E o CH vai explicar, pois não, Carlos Henrique?
E o Renan entra num posicionamento, parece estranha a modificação, mas o Guarani está jogando num 5-4-1. Essa segunda linha, na frente dos 3 zagueiros e dos 2 laterais, tinha o Isaac marcando sem a bola do lado esquerdo. Sai o Isaac e entra o Renan, que é um lateral esquerdo, conhece a posição. Não é? Na frente trocou o Cauã, é atacante por atacante, e ele também ajuda muito na recomposição do lado direito. Enfim, tá mais ou menos desta maneira. Linha de 5 lá atrás, na frente 4 jogadores e só o Brunão lá na frente. E aqui vem Náutico, se infiltrou, Vitinho na boca do gol, bateu cruzado, defendeu, Dalberson, tira a zaga do Bugre. Mais uma defesaça do Dalberson. Grande nome defensivo do Guarani no jogo. A bola ainda foi desviada, o que dificultou ainda mais a defesa dele, hein, bebê? É, o Dalberson hoje um verdadeiro paredão. Se ele falhou no derby, no gol marcado pelo Toró, hoje ele tá pegando tudo. Já pegou pênalti e tá pegando até bolas impossíveis. O Dalberson sendo, claro, um dos postulantes a craque do jogo, assim como o Mirandinha, né, Roger? Verdade. Alô, Neco Paiva, um abraço, obrigado pelos elogios. E ele diz o seguinte ainda, se a Ponte ganhar também tem chances dos dois subirem. Amanhã, Ponte Preta e Brusque, 7 da noite, aqui por enquanto o Guarani fazendo a parte dele, calando um estádio abarrotado que é os aflitos. Por enquanto vai para a liderança do seu grupo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 64% de posse para o Náutico, 36% para o Guarani. Falta para o Náutico bater da ponta direita. É aquela falta que leva muito perigo. Aconteceu na ponta direita e chegando Alan Santos, pranchando o jogador da casa no chão, o 44, Vitinho, hein, bebê? É, e mais um pouquinho seria pênalti, né? Foi um pouquinho, foi próximo ali da grande área. E agora o árbitro vai mostrar um cartão amarelo nesse momento. Para quem que ele mostrou? Provavelmente para o Matheus, né? Cartão amarelo foi para o Matheus por reclamação. Técnico do Guarani amarelado. Uma falta perigosa para o Náutico. Pelo lado direito, Vitinho tá ali na bola também. 2 da barreira, Vitinho passou da bola, deixou a posição da cobrança para o Hélio Borges, levanta na área, desvia a zaga do Guarani, tirando o perigo parcialmente dali. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas, presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. 21:30, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Confirmando 21:40, a etapa final de jogo. 2 para o Bugre, 0 para o Náutico, Edu. Os paulistas do Brasileirão. Mirassol ganhou do Grêmio Porto Alegre 1-0. Daqui a pouco começa Palmeiras e Inter no Allianz Parque. 21 horas Maracanã. O Corinthians enfrentando o Fluminense. Amanhã 11 horas em Bragança, Bragantino Esporte. E o Santos pega o Atlético Mineiro amanhã lá em BH, 16 horas, 17h30, Morumbis, São Paulo e Botafogo. Bandeirantes, comando de Carlos Batista, 85,7 para você. KS Tubos, na cidade de Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Eu quero o retrato do jogo, exatamente na metade do segundo tempo. Estamos no quarto final de partida com Carlos Henrique, o bate pesado. Diz aí, CH. Se foi um doping positivo pró-Guarani a defesa do Dalberson na cobrança do pênalti, foi uma ducha de água fria na possível ou tentativa de reação do Náutico nesse início de segundo tempo. O Guarani está bem postado, seguro, com confiança, não é? E usando o mesmo expediente, marcando muito forte, linhas baixas para jogar no contra-ataque, Roger. Este é o Carlos Henrique. Um abraço aqui, Antônio Monteiro. Alô, Rogério Spagnol, Mário Fornazier, galera que tá comigo, deixando inclusive o seu like para fortalecer a nossa transmissão. 117 likes na live Rádio Bandeirantes Campinas. Vem o Náutico pelo meio de campo, Marco Antônio descarrega, soltando pelo setor direito do campo. Arnaldo vem para pegar, dá um primeiro combate aqui, o Emerson, ela sobra lá atrás com o Matheus Silva, dá de primeira pelo setor direito com o Hélio Borges, ele vem costurando, entrega de novo lateralmente um pouquinho mais atrás para a presença do Wenderson. O Wenderson devolveu para Arnaldo, levanta
aqui no campo de ataque para Hélio Borges. Chega rasgando Diego Torres. O argentino bem hoje também. Ele é mordedor. Rolou pelo setor esquerdo do campo. Renan Castro bate levantando para o campo de ataque. Tentando buscar o Júnior Brandão. Melhor lá atrás para o zagueiro. Igor Fernandes ficou com ela. Aí na sequência, bate o jogador do Náutico, a bola em cima do jogador do Guarani para ganhar arremesso lateral, Matheus Silva, ele mesmo já recebe, já toca para Arnaldo, 23:55, aflitos, completamente abarrotado, mas a torcida bugrina tá lá também fazendo o seu papel, e aqui o Diego Torres num lindo lance, vem para sair pro jogo, aperta na marcação, Náutico tá mordendo muito agora no jogo, já retoma de novo a posse, vem atrás com o Matheus Silva, 2-0, o Guarani tá quebrando uma invencibilidade do Náutico de 13 jogos. Sem perder na Série C. E há 11 que não tomava gols, hein? Há 11 jogos o Náutico não tomava gols. Você quer mais um tabu que tá caindo? Desde 89 o Guarani não ganhava nos aflitos do Náutico. E tabu, como já diria o poeta Valdemir Gomes, o da palavra fácil, é feito para ser quebrado, viu, bebê? E exatamente. E quanto mais o time tá vencendo, né? E longe da derrota... Aliás, quanto mais o time vence, mais próximo ele tá da derrota também, né? Você tá um poeta hoje, bebê. Tem que ser assim, né? Essa cor amarela sua hoje trouxe pra você luz, brilho, um dourado todo especial. Muito obrigado, viu, Roger? Atenção, Náutico vem para o campo de ataque, a tabela, atenção, Samuel na boca do gol, bateu! Defendeu, Dalberson! Incrível a defesa que ele faz, saindo com coragem no chute do nigeriano Samuel, camisa 34, hein, bebê? Um verdadeiro milagre. O Samuel ficou cara a cara com o Dalberson, que acabou tocando na bola pela linha de fundo. Escanteio lado esquerdo, o Náutico tá pressionando. Foi o milagre de Dalberson. Escanteio mais um pros caras. Lá vem ela de lá pra cá, Dalberson. Hoje eu tô achando que pode vir artilharia de Bagdá, Iraque, faixa de Gaza, que o homem segura tudo. Hoje ele veio pra pegar tudo e mais um pouco. Camisa número 12 da equipe bugrina. Tá demais, hein, bebê? Tá demais, tá mostrando por que ele foi contratado. Até porque o Andrei, que hoje tá no banco de reservas, recebeu muitas críticas durante a primeira fase da Série C. E o Dalberson foi contratado, até criticado por nós mesmos, no derby, o gol que ele tomou, que foi um gol muito estranho, mas hoje ele tá pegando tudo. Tá fechando o gol do Guarani e garantindo 2-0 lá nos aflitos. O quadro, a defesa no jogo, no apito final, hoje vai bombar com Edu Pinheiro. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, é com desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 26:42, segundo tempo. Nos aflitos, 2 para o Bugre, 0 para o Náutico, Edu. Gol do Palmeiras, comecinho, 3 minutos, Allianz Parque, Vitor Roque, Palmeiras 1, Inter de Porto Alegre 0. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, eu tô aqui na maior, na melhor e mais forte de Campinas. A alteração. Vai. Saiu Matheus Silva, camisa 25 no Náutico, entrou Índio. Índio que é o mascote do Guarani, né? Entrou o Índio no Náutico, camisa 13. Índio, vem aí. Ele é o mascote do Bugre, do Guarani, é o Bugrão. É agora o Bugrão. vai. Agora vai, hein, CH, mas até isso tá conspirando hoje, hein, CH. O negócio não tá fácil, mas tá muito bom pro Guarani, que administra o jogo com inteligência e com calma, com estratégia. Olha, e tem outro aí que a gente pode colocar no bolo dos candidatos a melhor em campo. Para mim já tá escolhido, é o goleiro do Guarani. Mas o Diego Torres está jogando uma bola redonda, hein, o Roger? E tá saindo o CH, tá saindo, cansou demais, vem aí mais uma alteração no Bugre. Bebê. Agora o Matheus tá fechando a casinha. Saiu o Diego Torres, entrou o Cadi, camisa número 15, na equipe do Guarani. E vai entrar o 70 também, 70 o Igor Bolt. No lugar do Marco Antônio. No lugar do Marco Antônio. Igor Bolt, meia, saindo no Náutico, entrando um atacante.
O Igor Bolt, né, entrando no lugar do Marco Antônio, saindo meia. Pô, eu tenho a impressão que eu já falei 80 alterações no Náutico, né? Tá bom, hein, Elião? Tá bom de mudar, hein? Chega! Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Alô, Luiz Felipe. Lá em Bom Despacho acompanhando a gente. Boa noite para você também. José Roberto Zanon, pra cima Bugre, valeu Zé Roberto. Alô Silvio Santos, Roger, show de transmissão e emoção com a equipe Bandeirantes, parabéns, valeu Silvio Quitério Santos. O J. Bugre quer jogar no contra-ataque, mas fica só na intenção. Intenção sem ação é ilusão, vamos Bugre, valeu J, diga CH. Como é que tá o número de likes aí na nossa transmissão, Roger? 125. Bateu uma pouco, meta de hein? 100, eu tinha botado 100, mas 125 é pouco ainda, hein? É pouco pelo tamanho do futebol e pela vitória grandiosa parcial do Guarani até agora. Mete o dedo aí do like, ajuda a gente, coloca aí, mete o dedo para aumentar o número de likes da Bandeirantes. Vou botar um 150 aí, CH, será que vem? Quero 200. 150, minha média, pés no chão. A média galáctica do CH é de 200 likes. Vamos ver. Deixa aí o joia pra mim, porque já estamos com 30 minutos, torcedor bugrino. Meia hora de jogo. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Eu perco a voz, mas não perco a esperança em você, Guarani. Meia hora de futebol, etapa final de jogo. Aflitos em Recife, 2 para o Bugre, 0 para o Náutico, Edu. Primeiro tempo, Palmeiras 1, gol do Vitor Roque, Inter de Porto Alegre 0, 21 horas, Maracanã, Fluminense e Corinthians, amanhã 11 horas em Bragança, Bragantino Esporte. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Saiu público e renda. Breno Beretta, você já recebeu o borderô? Se você não recebeu, eu vou te passar, porque você me passa todas as informações. Pode me passar, muito obrigado, viu, Roger? Tá aí o público, 15.311 nos aflitos. Anote aí, Edu, 15.311 para uma renda de R$ 704.456. R$ 704.456 para essa tarde e noite na Grande Recife. O ingresso lá não é barato não, hein, cara? 704K, velho. Tinha ingresso de tudo quanto é valor, até de mais de R$100. O ingresso mais barato, R$20 a meia. Aqui os caras reclamam ainda do ingresso praticado em Campinas, né? Exatamente, e a expectativa era até de mais torcedores, eu imaginava 20 mil torcedores. É claro que a torcida do Náutico compareceu em bom número, é uma torcida fanática, mas eu esperava até uns 20 mil torcedores essa tarde e noite nos aflitos. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app, abra sua conta. 32, torcedor do Bugre. Eu vou cantar minuto a minuto. Essa vitória vocês não têm noção o que ela significa. É quebra de tabu. É chegar na liderança do grupo. É deixar o derby pra trás. É emoção. Do começo ao fim nesse quadrangular que vai ser espetacular. Tá ganhando simplesmente do bicho papão, tá calando os aflitos. Tem que segurar os caras. Que vem aí. Com Igor Fernandes pelo setor esquerdo do campo, essa bola chegou com o Vinícius, o capitão, abre de pé da direita, colocando a bola aqui no centro, dominou Vitinho, vai pra cima, são 2 na caça, ele toca essa bola um pouquinho mais atrás pelo setor direito do campo, o cara que entrou agora pelo lado direito vem trabalhando a bola por aqui, o Raimar vai tocar a bola para Vinícius de novo, tocou a bola no comando muito forte. O árbitro parou o jogo, fora do lance da câmera, tá caído o Vinícius, camisa 7, hein, bebê? Ele marcou uma falta no momento que o Vinícius estava tentando um passe e o jogador do Guarani pegou o pé dele. É claro que a torcida do Náutico está apreensiva e a falta já foi cobrada. Para Arnaldo, setor direito, saculejou, vai para cima, fica na marcação aqui pelo setor esquerdo do jogador bugrino, que tenta fechar o Renan, não consegue fechar, ela cai do outro lado, já está do lado esquerdo, olha virado, chute forte, passa a esquerda do gol! Num chute violento de fora da área, quase fecha ali para fazer o primeiro gol.
O Samuel nigeriano. Quando ele não pega, ele dá sorte, tirou com os olhos, passou à esquerda, lambendo o poste esquerdo, hein, bebê? E pra se ter uma ideia, o Dalberson tava na bola, né? Ele foi na bola, no cantinho esquerdo, tá em todas. O goleirão Bugrino, que não tem pressa pra fazer a cobrança do tiro de meta. 2-0, tá vencendo o Guarani, vencendo bonito no placar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Guarani que está invicto a 3 jogos, jogando fora de casa. A última derrota foi para o Anápolis por 2-0 em 21 de julho. Vai permanecendo agora 4 jogos de vencibilidade. Lá vem o Igor Bolt, pisou na área, foi bem desarmado. Desarmado pelo JP Galvão, bota o rebote lá de trás, um chutão, um tirambaço, tiro dali, afasta o Cadi. Bola vai voltar no campo defensivo para a equipe do Náutico. Vai indo para 4 jogos sem perder, fora do brinco de ouro. É isso aí, Bugrão. 34 minutos. Uns 15 minutos para se segurar. E os caras vêm pelo setor esquerdo. Igor Fernandes faz o cruzamento. Sobe na intermediária para tirar. Tirou o Renan. Voltou o rebote. O tiro de longe. Um chute. De qualquer forma, o Índio soltou a bomba, passou a esquerda no gol, bebê. Esse Índio aí tá mais pro lado do Guarani, né? Pelo chute que ele aplicou agora, tentou o goleiro Dalberson, que não tem pressa para fazer a cobrança de tiro de meta. 2-0 vencendo o Bugrão. O Náutico vai ter pesadelos com a cidade de Campinas, porque a última derrota do Náutico na Série C foi em maio, contra a Ponte Preta na primeira fase. Náutico não perde há 13 jogos. Este é o quinto sinal, marcando 18 horas e 45 minutos, hora esportiva do Brasil. A TV Bandeirantes focaliza, torcedor do Náutico tá chorando. O Guarani tá aprontando demais. O Guarani tá aprontando demais os aflitos e eu tô adorando. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35 e 40, segundo tempo. 2 para o Guarani, 0 para o Náutico, Edu Pinheiro. Olha, a Série B encerrado lá em Belém, Paysandu e América Mineiro 0-0. Primeiro tempo no Oba, Vila Nova e Remo 0-0. Bandeirantes. Deixa eu dar uma passadinha aqui nos likes. Passamos da minha meta, CH. 151 likes já. Será que chegaremos na sua, hein, Carlos Henrique? Tenho certeza absoluta. Mete o dedo aí, ajuda a gente. 200 likes no mínimo. Aproveita que tá com o microfone aberto, CH, e comenta aí essa bravura do Guarani hoje enfrentando o Náutico e por enquanto vencendo por 2-0. E a disciplina desse time? Tá demais. Tática, entrega, intensidade. A expectativa que eu tinha se concretizou. Eu tinha certeza que o Guarani não jogava a sua bola que ele jogou no derby. E hoje tá provado. E vem Bugrão contra golpe, você conclui já. Júnior Brandão lançado, corta a zaga do Náutico. Seria um contragolpe para matar o jogo. Eu tô com você nessa, CH. Aquele futebol contra a Ponte Preta não era o futebol que credenciou o Guarani a chegar na segunda fase. Afinal de contas, esse time passou poucas e boas na primeira fase. De postulante aí para a Série D de dado, tá classificado e ganhando do Náutico fora de casa. Isso tem muito relevo, pelo menos para mim. Com certeza. Domina Vinícius pelo meio de campo. 37 minutos, 2-0 para o Guarani. Primeiro tempo foi avassalador do Guarani. 2-0, ainda teve 2 gols que o juiz anulou. No segundo tempo, um pênalti defendido pelo Dalberson, que fez mais, no mínimo, outros 2 milagres. Tá pegando muito, 37 minutos. O tempo vai passando a favor do Guarani. E contra o Náutico, contra o time da casa. Olha o Vitinho, ele toca pelo setor esquerdo do campo. O Wenderson vem dominar, devolve a bola com o Igor Bolt. Atenção, arredondou na perna esquerda, devolveu na boca do gol. Vem o toque de trás, Vinícius tirou a zaga, se atrapalhou para sair com a bola. O Kelvin tira a zaga bugrina. Refrigerando a pátria do Guarani. Aquele sufoco básico, mas o Guarani vai se segurando. Vai se segurando. Alô, Renato Gomes, um abraço pra você. José Dias, o Marcos André, essa galera toda comigo. Impressionante, é só o CH pedir, o pessoal desce o dedo no like, deixa o joia pra mim, a meta é 200 likes, o Guarani merece, o Guarani melhora muito nesse jogo, depois o derby tá vencendo por 2-0, vários tabus sendo quebrados, torcedor brasileiro. 38 minutos, Bolt domina, atenção aqui atrás, é o Igor Fernandes, digo agora sim o Bolt, ele domina, JP Galvão vem na caça, ele domina o camisa 70 da equipe do Náutico, comandada pelo Elião dos Anjos.
Pode passar essa bola pela ponta esquerda. O Wenderson vai pedindo. Pediu, recebeu e vem pra cima. Vai pra cima, tenta passar, dominou. Bolt devolveu pra ele. JP Galvão tá bem na marcação. Entrega de novo a bola com Bolt, lado esquerdo do campo. Triangulou essa jogada com Vinícius. Olha o Náutico aí. Vinícius descola o cruzamento. Essa daí pode vir assim até os 50, hein? Direto pra fora, tiro de meta, bebê! Fez o Hélio dos Anjos até voltar pro banco de reservas, né? Aplaudindo de forma irônica. Não se conforma o técnico do Náutico. Até porque o Guarani tá vencendo por 2-0 e nada tá dando certo pro Timbu. Agora o cartão amarelo pro Dalberson por cera. Goleirão Bugrino vai lá, aproveita a cera, vai lá reclamar com o árbitro também, sendo amarelado nesse momento. E o Guarani tá bonito no placar. 2-0 tá vencendo o Bugrão. E dando o troco da primeira fase, quando em Campinas perdeu para o mesmo Timbu por 1-0. Tá voltando a vencer em Recife desde 89, isso não acontecia. É uma noite histórica para o Guarani Futebol Clube. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Quase 40 minutos. Já tem o apito final com Edu Pinheiro e toda a equipe do Carlos Batista. Muito calor em Recife. 24 graus a temperatura. Jogadores buscam água à beira do campo para se refrescar. Realmente é uma parada dificílima que o Náutico está enfrentando. Guarani está fazendo 2-0 e poderia ser mais. 40 minutos, marcou o eletrônico do Elton Grimaldi. Placar de 2-0. Comigo, Lucas Pessoa no YouTube, na Central Técnica, Leandro Lopes. Com a direção de Gil Kleber, estamos colocando você dentro do Estádio dos Aflitos. 40 minutos, bola no campo de ataque do Náutico, tranquilo para o goleiro Dalberson. Só que não pode fazer mais cera, já ganhou um cartão amarelo, como informado pelo repórter Bandeirantes Brando Beretta. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem Bugrão, pelo setor direito do campo, atenção, é contra-golpe para o Guarani, vem um cruzamento na grande área, tira de cabeça, afasta o zagueiro, tirou dali o Igor Fernandes, uma das poucas descidas do Guarani no segundo tempo. O Guarani tá dando a bola pro Náutico se virar. E agora vem pelo setor esquerdo, vem com Vinícius, vem o troco. 41 minutos, bola tocada aqui na ponta direita, saiu o zagueiro. Rafael antecipando o passe, tira dali, cortou o rebote, voltou para o Wenderson. Faz a inversão de jogo para Arnaldo, ex-Ponte Preta. Vai para cima, levantou a cabeça, vamos ver o que ele vai arrumar por aí. Toca a bola pelo setor direito do campo, sai da área para receber o Hélio Borges. A bola acaba saindo no combate que deu por baixo. O Renan Castro é lateral para a equipe do Náutico. Já batido o arremesso lateral, vem com o Wenderson de novo. O Wenderson protege na marcação do seu contrário, entrega a bola, soltando para Igor Fernandes. É o Índio, digo. Índio tocou essa bola curtinha à frente com o Wenderson. O Wenderson tabela com o Arnaldo. A zaga do Guarani vai antecipando um pouco mais, descendo a sua linha para interceptar o passe. E é isso que acontece. Força o erro do Náutico e o Guarani ganha arremesso lateral. 41,50. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 42, etapa final de jogo. Deixa eu ver esse contra-golpe da equipe do Guarani. Calma, Jesus pega a bola e entrega a bola para JP Galvão. Setor direito do campo, levantou a cabeça, vai descarregar do comando, vai passar à frente. Emerson, forte demais. Muriel vai para encaixar firme. Alô, Edu Pinheiro nos aflitos. 2 Guarani, 0 Náutico, Edu. Time na tabela aqui, próximo jogo, hein? É dia 21, é isso? Dia 21? Domingo que vem. 19 horas. Isso. Aonde, no Brinco? É, no Brincaço. Guarani e Brusque de Santa Catarina. Bingo. Mais cartão, hein, bebê? É isso? Ou não? Eu acho que pintou um cartão, já eu confirmo, pro jogador da equipe do Náutico. É claro que o atleta do Guarani, o JP Galvão, tá valorizando nesse momento, mas Opa. Ó, o princípio, o Bolt foi pra cima do Kelvin. Eles estão reclamando que seria cera, né? Daí o pessoal do Deixa Disso, David Braz ali também, tirando o Kelvin dali, até porque o Guarani não ganha nada com isso, né? Com essa confusão. Tá apenas nesse momento tentando valorizar o tempo, sentindo a perna direita
o JP Galvão. Aliás, eu sei que o torcedor do Guarani tá machucado ainda com o derby, essa vitória tá amenizando a situação e deixando o Guarani acreditar. Já aproveita e convoca o torcedor do Guarani para o próximo domingo no Brinco de Ouro da Princesa, mais uma decisão contra o Brusque, Roger. Falta Bugrão, da direita para a esquerda, tentativa do lançamento para o Júnior Brandão. Sai a zaga, tira dali o Igor Fernandes. Muriel estava sem sofrer gol desde o dia 16 de julho, tomou 2 hoje, 2-0 é o placar do jogo. 44, torcedor bugrino. Vai dar Guarani. É só se segurar mais um pouco, já já nós vamos ver os acréscimos do quarto árbitro, Thiago Ramos de Oliveira, assim que ele levantar a sua placa. Aqui domina Vinícius, vai fazer a soltura de bola pela ponta direita, sai da área para receber o Vitinho, de perna canhota, levantou na boca do gol, tirou 2 vezes o time do Guarani, completa de cabeça Emerson, são 3 cabeceios seguidos e a bola ainda pererecando, ficou com o Vitinho, sobrou no meio de campo, entregou lateralmente atrás para o Anderson, meteu pela direita, a bola com o Arnaldo, puxou na perna direita, levantou na boca do gol, mergulha no primeiro pau para afastar, dali tirou o Emerson, rebote voltou para ele, para Cauã tabelou aqui pelo meio com o Júnior Brandão, tentou voltar com o Cauã, melhor na antecipação por ali o Igor Fernandes, agora é troco dos caras, tem que se armar por aí Guarani, tem que se defender, Raimar tocou lá pela ponta esquerda, vem Gorbolt, dominou, vai passar o Raimar, ele prefere tocar para o capitão Vinícius, bateu pro gol, defendeu de novo Dalberson. É o craque do jogo, camisa 12 do Bugre, bebê. O Dalberson hoje, se ele ficar até meia-noite sofrendo tiros do Náutico, chutes do Náutico, ele vai pegar tudo. Ele tá pegando tudo, tá impossível, um verdadeiro paredão no gol do Guarani. E agora o quarto árbitro mostrou mais 7 minutos de acréscimos. Tem raça e tradição, Guarani com raça absurda, tá vencendo o jogo por 2-0, sensacional. Vem bola por cima, por baixo, como agora, vem um toque de cabeça, defende bem o Dalberson de novo. Mais uma defesa dele, bebê. Tá impossível o goleirão bugrino, tá pegando tudo. E eu até gostaria de levantar essa bola para o CH, porque eu acho que eu e o CH fomos os que mais falamos durante toda a primeira fase que o Guarani precisava contratar um goleiro de confiança para justamente nesse momento, na fase final, na fase decisiva, fazer a diferença. Está fazendo o Dalberson. E vem aí os caras de novo. Hélio Borges bateu cruzado, adivinhem! Dalberson com os pés, um milagre! A 6ª defesa do goleiro bugrino. Impressionante, é impressionante. Tá pegando tudo o goleirão bugrino, agora de perna esquerda, a bola iria morrer no cantinho esquerdo e seria gol do Náutico. Pegou o Dalberson, olha o escanteio do Náutico. Batido pelo 11, Hélio Borges, a zaga afastou, caiu lá pelo setor esquerdo, o Anderson vem pra cima, ele rola a bola, o homem pegou até pênalti hoje, ele vai fazer chover em Recife. O Dalberson vai fazer chover em Recife, torcedor. 47, vem de novo o chute cruzado e vai sobrar com o cara da Nigéria, bateu pro gol. Dalberson de novo! Encaixa na virada espetacular do Samuel nigeriano, bebê! A 7ª defesa do goleirão bugrino, um verdadeiro paredão nos aflitos, deixando a torcida do Náutico mais aflita ainda. Guarani vence o jogo 2-0 pra cima do Timbu. E nós vamos até 52, o jogo não para, não consigo chamar o CH, mas eu vou chamar. CH, que coisa é essa? Que blitz no final do jogo. Esse Dalberson, hein? Sensacional, hein, Carlos Henrique? Craque do jogo, sem dúvida. Com todas essas defesas, tá fazendo milagre. Agora o Guarani recuou demais, hein? Com as mexidas, principalmente lá na frente do Cauã e a entrada do Brandão, os dois não entraram bem. E essa pressão é muito grande. Falta pouco tempo, acho que o Guarani vai conseguir resistir. Mas não precisava passar todo esse perrengue que o Guarani tá passando. Precisava jogar um pouco mais, ter precisão nos passes, inteligência no contra-ataque. Tomara que continue assim. Aí vem o Índio pela direita, levanta na boca do gol. Saiu Samuel junto com o Dalberson.
Faz a falta o Samuel para cima do Dalberson. Bola foi direta para fora. Dalberson tá pedindo ajuda do Alan para se levantar. O árbitro pede pressa na cobrança do tiro de meta. Mais uma que o Guarani se safou, bebê. Exatamente. E goleiro tem prioridade, né, para ser atendido. Até o David Braz estava sentindo a nuca, já se levantou. E agora o Dalberson tem que ser um pouquinho mais rápido, senão ele pode ser até expulso. Hélio dos Anjos não sabe o que fazer e o que falar, né? Tá ao lado do filho dele, o Guilherme dos Anjos. Um jogo já está praticamente perdido e o Guarani vai levando 3 pontos para casa, 3 pontos importantíssimos na briga pelo acesso para a Série B do Brasileiro. Internet Fibra Mais, plano controle é com Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. Eu perco a voz, mas não perco a esperança em você, Guarani. Vamos se segurar. Arnaldo vem aí, ele toca a bola soltando para o Wenderson. Wenderson com Igor Bolt, protege na marcação do JP Galvão. Entrega a bola para Igor. Igor Fernandes meteu na ponta esquerda para Vinícius. Lá vem de novo o Timbu. Ele rola essa bola, abrindo de novo para o Wenderson. Pode descer a sapata daí. Aperta na marcação, vai para cima dele. Pressiona o Renan Castro. É obrigado a bola chegar lá pelo setor esquerdo do campo. Atenção, Bolt vai soltar a bomba. Defendeu Dalberson de novo. Hoje o quadro, as defesas do jogo vai ter 1h30, hein, bebê? Realmente, o Edu vai demorar para colocar essas defesas do jogo aí, porque foi a 8ª defesa do Dalberson, e quando o goleiro tá bem colocado, não precisa nem fazer plástica, pular. Muito bem colocado o goleirão Bugrino, um verdadeiro paredão. Essa tarde e noite em Recife, 2-0 tá vencendo o Guarani. KS Tubos, especialista em hidráulica, produtos para setor industrial e residencial. Parceiro das melhores marcas do mercado, acesse kstubos.com.br. 50 minutos e meio, torcedor Bugrino. Se segura aí, tá com a pressão em dia. Coração tá bom, hein? Os caras dominam na meia-lua, atenção. Vinícius vai tentar ir pro giro. Foi desarmado, achei falta, o árbitro mandou seguir, que sorte do Bugre. Rebote voltou para Igor Fernandes. Ele tem a opção de tocar à frente, abriu lá pelo setor esquerdo, o Wenderson levanta. Se levantar desse jeito, vai voltar o hino do Bugre, já já o Elton Grimaldi. Se ele levantar já já desse jeito, eu vou pedir o hino do Guarani para o Elton Grimaldi. Faltando 56 segundos. O Grupo C vai ter um novo líder e vai ser o Guarani. Que tabu que nada desde 89 não vencia lá, foi pro espaço. Há 13 jogos não perdia, o Náutico foi pro espaço. Há 11 jogos não tomava gol, foi pro espaço também. Devolve a derrota que sofreu na primeira fase por 1-0 aqui no Brinco. O Guarani vence por 2-0, ultrapassa o Náutico. Quem diria? O futebol é maravilhoso por conta disso. E agora vai receber o Brusque no domingo às 19 horas no Brinco. Com certeza com casa cheia. Como esteve hoje os aflitos, com mais de 15 mil torcedores. Certamente esse será o público para mais o Brincão. 51-51. O Paranaense já olhou para o seu cronômetro. É o último ataque dos caras. Igor Bolt chegou pela ponta esquerda. Trava bem o zagueiro. Travou o Rafael, voltou com o Bolt, abriu para trás, bateu pro gol. Nossa, Vitinha para acabar. Será que ele pegou um desvio, hein? Se ele não pegou um desvio, vai ser tiro de meta, ele vai terminar o jogo. 52 no meu. Bota o hino do Guarani aí, Elton Grimaldi. Bota o hino do campeão brasileiro. É fim de jogo. José Mendonça Silva Júnior mostra o meio de campo e bota um ponto final na partida. 2 para o Bugre. 0 para o Náutico. Torcedor do Náutico aplaude. A torcida do Guarani lá nos aflitos aplaude mais ainda. Ela tá maluca demais. Ela não acredita no futebol que o Guarani apresentou hoje. De raça, de precisão. Num 3-5-2 surpreendente de Matheus Costa no início do jogo. E olha que foram mais 2 gols marcados, anulados pela arbitragem. Teve pênalti defendido pelo Dalberson. Tudo isso bota um tempero especial nesse grupo C do quadrangular da Série C, hein, Bruno Beretta? Exatamente, e com gol de Santos, Guarani fazendo milagre, vencendo por 2-0. Um Guarani que saiu do derby desacreditado.
que mais uma vez na Série C do Brasileiro está conseguindo dar a volta por cima, assim como foi na primeira fase. O Guarani que saiu lá de baixo, da zona de rebaixamento, um time que antes das contratações era um time fadado ao rebaixamento para a 4ª divisão do futebol brasileiro. Contratou nas 2 janelas, fez o primeiro milagre, conseguiu a classificação à 2ª fase e agora provisoriamente assume a liderança do Grupo C, com essa vitória importantíssima, 2-0, 2 gols de cabeça, primeiro do Bruno Santos, depois do capitão Alan Santos, calando o Estádio dos Aflitos com mais de 15 mil torcedores essa tarde e noite em Recife. O torcedor que mesmo com a derrota aplaude o time do Náutico, mostrando que ainda acredita no acesso do time do Timbu. É claro que uma vitória importantíssima, gigante dos comandados do Matheus Costa, que mudou o esquema de jogo, colocou 3 zagueiros, tirou o esquema de 3 atacantes e o Guarani fez valer esse time que foi muito bem essa tarde e noite em Recife, aplicando 2-0 para cima do Timbu e, é claro, crescendo para enfrentar o Brusque no próximo domingo, 7 da noite, no Brinco de Ouro, que deverá estar mais uma vez lotado para tentar empurrar o Guarani a mais uma vitória no quadrangular final da Série C do Brasileiro. Roger Williams. Espetacular o fechamento do Breno Beretta. Torcedores do Guarani comemorando com o time agora. Que cena linda lá nos Aflitos. Torcedor bravo, valente, foi até lá e o time inteiro do Guarani vai até a torcida. Esta cena é a cena da união que a gente esperava. 2-0, sensacional. Alô, Antônio Silveira. Alô, Arthur César. O Arthur falou, chora Hélio. Eu falei, chora Hélio no primeiro gol. Alô, José Ragazzi. Luiz Cássio, um abraço, Hélio. Obrigado pra você também, Carlos Matozinho, o Mário Fornazier, vamos! Essa galera toda comigo aqui. Sebastião Moreira, meu bugrão, tem momentos ruins, não história ruim, é isso mesmo. Deixa o like aí, vamos passar tá com 181, vamos passar com 200 pro Edu, vai. Vamos passar com 200 likes. Chama o like aí, bebê. Chama o like da galera aí. Vamos pra 300 likes. Vamos pra 300 até o final da jornada. Ah, vai dar. Tem que dar 300, hein? Torcedor do Guarani metendo o dedo aí. Vamos para 300. Até porque é o futebol de Campinas que tá voltando para a Série B. Eu acredito muito no Guarani, acredito muito na Ponte Preta. Eu sei que o Náutico era um dos favoritos, mas eu acredito no futebol de Campinas de volta à Série B do ano que vem. Pés no chão. Até porque nem o Guarani nem a Ponte ainda garantiram o acesso. Mas eu acredito muito que o derby vai ser uma festa na última rodada, até porque os dois times já vão ter garantido o acesso. Vamos ouvir da televisão o goleiro Dalberson, craque do jogo, que vai falar na Bandeirantes. Esse jogo do Guarani. Assim, primeiro falando particularmente, né? Eu acho que hoje não foi eu não, acho que foi o Senhor que fez tudo por mim hoje. A gente treina, mas quem capacita é Ele. Então assim, eu não seria merecedor de nada se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus, né? E falando em relação à equipe, a equipe hoje foi o Guarani, desde o dia que eu cheguei. O último jogo a gente já foi muito aquém daquilo que a gente poderia fazer. Mas hoje não, hoje a gente foi o Guarani daqueles últimos 5 jogos da fase de grupo, que briga, que chega, que dá chance pro gol. E lá atrás a gente também se vira, a gente corre, a gente se joga na bola. Esse é o Guarani. Acho que esse jogo resume bem o que é o Guarani. Esse é o Guarani, disse o Dalberson. Já adiantado pela gente, né? O craque do jogo. O cara foi um paredão, salvou o Guarani, que venceu por 2-0, venceu bonito e tá na briga pelo acesso à Série B do Brasileiro, Roger Williams. É, com o craque do jogo falando e com a gente superando 210 likes, a sua meta CH foi cumprida. Nós vamos chegar a 300 até o final do apito final, que vem aí, senhoras e senhores, com o Edu Pinheiro, vem aí muita festa ao Viverde em Campinas. Que vitória foi essa? Vem aí! Apito final na Bandeirantes.
Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Edu Pinheiro. Público 15.311, 15.311, renda 704 mil. CH no ato, comentando o resumo do resumo, 21 primeiro tempo, lateral pro Guarani, Lucas Justen, direto na área, a zaga rebate, bola sobe, e aí o Bruno Santos sobe também, e da marca do pênalti, cabeceia no cantinho, 1-0. 2 minutos depois, escanteio, cobra Diego Torres na cabeça de Alan Santos. 2-0, Alan Santos, primeiro gol dele em 46 jogos, somando as duas passagens pelo Bugre. No segundo tempo, 8 minutos, pênalti. David Braz fazendo a sua estreia. Ele faz pênalti em Samuel, pênalti para o Náutico. 10 minutos, o Vinícius cobra e Dalberson defende. Outras defesas aqui do Dobson, estou resumindo, a 25, depois do pênalti, a 25. Olha, Samuel e Dalberson cara a cara, no reflexo, Dalberson para escanteio. E no final teve emoção também, a 45, um chute de fora da área, Dalberson pimba escanteio, e 46 com os pés, salva Dalberson. Oi, CH! Náutico 0, Guarani 2. Meu caro Edu Pinheiro, foi uma partida quase perfeita do Guarani. O técnico Matheus Costa trouxe para a partida um esquema tático diferente daquilo que ele está efetivamente acostumado a utilizar no próprio Guarani, até na sua trajetória recente agora do Ipiranga, colocando 3 zagueiros para jogar. É uma questão pessoal, eu não gosto, mas eu tenho que dizer aqui que funcionou. E funcionou bem. E por que funcionou bem? Porque o time do Guarani, sem a bola, foi extremamente disciplinado. O Matheus debruçou, entrou em todas as características do time do Náutico e levou um jeito de jogar para neutralizar o time do Náutico. O principal aspecto foi no meio-campo.
O Isaac pouco participou do primeiro tempo, mas ele foi muito importante, juntamente com o Kelvin, para não deixar o meio-campo do Náutico articular jogadas. Com 3 zagueiros, uma linha de 5, outra linha de 4 na frente, só o Brunão na frente, o Náutico não conseguia penetrar. Eu não sei o que o Hélio esperava em termos táticos por parte do Guarani, mas o que eu percebi no primeiro tempo é que o Hélio dos Anjos foi surpreendido. E não tinha no primeiro tempo muito o que fazer. E olha que o Guarani, como você acabou lembrando, e é verdade, teve de maneira correta 2 gols anulados. Então o volume do Guarani também foi bom. Em alguns momentos sofreu mais do que deveria. Principalmente lá no segundo tempo, quando entrou o Cadi e entrou o Brandão, aí não funcionou. Mas o Guarani não tem tantos jogadores do banco de reservas para poder deixar o time no mesmo nível. E o time estava jogando bem. Aliás, o time jogou bem. Não é? Não foi só o Dalberson que jogou pra caramba, não é? O Justin, enquanto esteve em campo, foi muito bem. Os 3 zagueiros firmes, concentrados. Teve esse lance do David Braz, mas ele ainda tá sem ritmo de jogo, tá voltando agora. É absolutamente entendível, ele fez lá uma besteira, foi precipitado, mas o Dalberson resolveu. No meio campo, eu gostei demais do Kelvin. Demais. Verdadeiro polvo ali no meio campo, lutando bravamente. Diego Torres, bola parada mortal, e enquanto teve fôlego, fez os atacantes do Guarani jogar, principalmente também no primeiro tempo, que havia também mais espaço. O Náutico tomou um susto quando tomou 1-0 e depois 2-0. Veio o segundo tempo, não é? E além do Brunão também, que foi muito bem, tá, gente? Eu não posso deixar de falar do Brunão e também do Mirandinha. Então perceba quantos jogadores eu falei bem da armação, daqueles que jogaram, de participaram, de 1-11. O Guarani fez um jogo merecedor de uma vitória de 2-0. Poderia até ter feito o terceiro, como poderia ter tomado um gol pelo menos. Mas a atuação, o comportamento, a vontade, a mobilização do time do Guarani é algo surpreendente. Eu esperava que melhorasse, mas melhorou muito em relação ao jogo da Ponte. Agora é apenas uma partida, é pezinho no chão, porque o campeonato é dificílimo. Veja só você que está em casa, foi 2-0 no primeiro tempo, o Guarani teve volume para fazer mais gols, principalmente na primeira etapa, e no final do jogo, e o C não joga. Imaginem vocês se o Vinícius faz o gol de empate com menos de 20 minutos do segundo tempo. O que ia acontecer com o jogo? Então, apesar de tudo que eu estou colocando de maneira positiva, o Matheus também tem que exercitar, analisar, olhar direitinho o que aconteceu no jogo, porque alguns lances que aconteceram, ou um aperto que o Guarani sofreu, não havia necessidade. Poderia o Guarani ter controlado um pouco melhor o segundo tempo, mas isso não tira o mérito do time. A mobilização dentro e fora de campo fez com que o Guarani ganhasse do Náutico, o favorito Náutico. Só que é apenas o primeiro passo. O Guarani está na briga, o Guarani bota fogo definitivamente no grupo C, não é? Colocando um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo, dos analistas, dos técnicos, do jogador, tudo pode acontecer. E amanhã veja o peso da importância do jogo da Ponte. Imagine você, Edu Pinheiro, e eu acho que a Ponte é a favorita, e me permita falar do jogo da Ponte para concluir o meu comentário. Imagine se o Brusque ganha o jogo. Termina a segunda rodada com todo mundo com 3 pontos. Já pensou? Não torço para isso, porque eu espero que a Ponte vença a partida de amanhã. Mas olha o equilíbrio deste campeonato, ou desta chave C aí do Guarani, Ponte Preta, Brusque e o Náutico. Vitória memorável, Edu, onde o goleiro do Guarani fez a diferença, mas o restante do time merece realmente todos os aplausos da torcida, porque o time se entregou e mereceu o resultado, Edu. Você falou do equilíbrio aí, eu emendo fazer o seguinte, até agora, quem foi mandante nessa segunda fase não venceu, cara. Olha, no grupo B, primeira rodada, São Bernardo 2, Londrina também 2. Se não me engano, estava 2-0 pro Londrina. E Floresta 0, Caxias também 0. Primeira rodada aqui no grupo C, no Brinco 1-0 Ponte, e teve também lá em Brusque 0, Náutico 1. E agora Náutico 0, Guarani 2. Daqui a pouco vai começar Caxias São Bernardo,
É 19h30, hein? Que começa agora 19h17. Amanhã tem 16h30 Londrina e Floresta. E amanhã também às 19h Ponte Brusque. Quem narra aqui é Leandro Borges. Olha, o Guarani quebra um tabu de 36 anos que não vencia nos aflitos o Náutico. Última vitória 1989, Campeonato Brasileiro. E também o Náutico perde uma invencibilidade de 13 jogos na Série C. 13 que não perdia na Série C. Esse 2-0 pro Guarani. Vamos para o craque, 19-18. O craque do jogo. O craque, bom, eu chamei o craque porque temos o quadro, né? Mas tá na cara e tô desconfiado de quem seja, hein? Tô desconfiado. Breno Beretta, você me ouve, Breno? Te ouço perfeitamente, Edu. Então, você já votou, mas agora que entrou É protocolar, o quadro, né, Edu? É protocolar, então a gente tem que votar. Uma menção honrosa pro Mirandinha, que jogou muita bola e pra mim foi o segundo melhor em campo. Agora, não tem como não votar no paredão Dalberson, se recuperando do derby, que pra mim ele falhou no gol do Toró. O Dalberson hoje pegou tudo, até pensamento. Foi o melhor jogo dele com a camisa do Guarani, salvando o Guarani nos aflitos, que venceu por 2-0, pegou pênalti, pegou tudo. Pra mim, o craque do jogo, Dalberson, Edu. Já você vem no destaque final do Guarani, Monte, segura o Combinadíssimo. Roger. Muito bem. Roger Williams, que narrou aqui Náutico 0, Guarani 2, o craque. Oi, Edu, tô de volta aqui na Bandeirantes, agora para voltar no craque do jogo. Essa é barbada. O homem fez a minha voz ir ao extremo hoje, com defesas sensacionais, no mínimo umas 9 boas defesas e outras 5 de menor teor, mas inclusive uma defesa de pênalti sensacional. Ele defendeu tudo e mais um pouco, foi o cara do jogo. Tivemos outros grandes nomes, Diego Torres jogou muito, Mirandinha, meu Deus do céu. A zaga não foi mal não, o David Braz, com exceção daquele pênalti, também fez uma boa partida, mas não dá para não votar em Dalberson. O arqueiro de 1,91 m é o meu craque do jogo. Edu, até a próxima e parabéns, Guarani. Bom retorno à Americana, grande Roger Williams, grande narração, hein? Oi, CH. Menção honrosa para o Kelvin e Diego Torres, que foram muito bem, na minha opinião. Ele pegou até sinal de Wi-Fi. Essa frase não é minha, não é? Ele pegou tudo. Dalberson, nota 8 para ele, Edu. Ele é o quarto jogo do Dalberson, que veio do América Mineiro. Ele nasceu em Matozinhos, Minas Gerais. Não é a terra do Milton Neves, não, né? Matozinhos. E ele nasceu no dia 13 de janeiro de 97. O Dalberson Ferreira do Amaral, hein? Dalberson Ferreira do Amaral deu entrevista aí, explicou a situação e tal. Grande Dalberson. Então é o seguinte, ó, pra você curtir aqui, nesse momento você vai ouvir o gol 1, o gol 2 e o que aconteceu a 10 do segundo tempo. Na bola, Roger Williams. E vem Bugrão, levantada a bola pelo setor esquerdo. Atenção, desvio de cabeça, é gol! Brunão de novo! Gol! Do Bugre! Bruno Santos! Chora, Hélio! Chora, Hélio! É gol do Bugre! Bruno Santos, o Brunão! Ele não perdoa! Brunão marca! É fatal! É letal! Ele é o tal! Seis gols na Série C! A bola levantada pela direita, ele sobe mais do que Ryan Matheus Silva, mais do que o presidente do Timbu. O Torres parte, perna esquerda, levantou, toque de cabeça, é gol! Gol! Do Bugre! É do Capita!
toca de cabeça de novo. A bola parada do Bugre é fatal. É letal, é letal, é letal, é letal, é letal demais. O Diego Torres levanta, bota com a mão no escanteio. E aí, meu amigo? Ô, Rayan, você não mudou nada, meu irmão. Ele falha na marcação. Numa grande área, pênalti. A tesoura por baixo no Samuel. Pênalti indiscutível. Eu sou mais o Dalberson, Roger. Eu também sou mais você, Dalberson. 10 minutos e 40, Vinícius contra Dalberson, partiu, bateu, pegou, defendeu Dalberson! Fantástico! Pegou tudo que foi até agora. Olha, fantástico também o Mirassol, hein? Ganhou em Porto Alegre, na Grêmio. Atenção, Grêmio 0, Mirassol 1, gol do Alisson a 44 do primeiro tempo. Acabou no Castelão, Fortaleza 2, Vitória 0. Breno Lopes fez o primeiro e Bruno Pacheco o segundo gol do Fortaleza. Gente, intervalo Allianz Parque, hein? Vitor Roque fez 1, Vitor Roque fez 2, Vitor Roque fez 3, hein? Outro do Lucas Evangelista, tá no intervalo. Palmeiras 4, Internacional 0. Amanhã 11 horas tem Bragantino Esporte. Olha, 16 horas Atlético Mineiro e Santos, terminando Atlético Mineiro e Santos. Vamos para o majestoso Leandro Boles com o jogo da Ponte aí, Ponte Brusque. Bom, amanhã tem São Paulo, 17h30 São Paulo e Botafogo. E tem Vasco, Ceará, Bahia e Cruzeiro na segunda-feira. Na Série B, atenção, na Série B acabou Paysandu 0, América Mineiro 0, intervalo de Vila Nova e Remo 0-0. Na Série D de dado, olha, o jogo foi em Itajaí, Santa Catarina, jogo de ida semifinal, Barra 2, Inter de Limeira 0. Sábado que vem o jogo da volta em Limeira, aí a Inter tem que vencer por diferença de 2 e para pênalti, ou vencer por diferença de 3 para ir à final, tá? E amanhã, 16 horas, em São Luís, no Castelão, tem Maranhão e Santa Cruz. Jogo da volta, sábado que vem, lá na Arena Pernambuco. Esses 4 times já subiram para a Série C. Aqui é apenas a semifinal. Vamos até a final aí para ver o campeão da D de dado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na Copa Paulista, porque ontem tivemos em Araras União São João 0, Primavera 2. O Primavera ganhou o primeiro jogo por 4-0. No agregado 6-0, o Primavera é o primeiro semifinalista da Copa Paulista. Deixa eu ver aqui nesse sábado. Olha, jogando, o que é isso? Lá em Piracicaba, 15-1, Oeste 0. No primeiro jogo, o 15 já venceu por 1-0. Então o 15 vai passando também, tá? Tivemos aqui Grêmio Prudente 3, Francana 0. Então a Francana eliminada. O primeiro jogo em Franca foi 1-1. Então o Grêmio Prudente hoje também foi a semifinal. Falta para mim São José e Comercial, né? O jogo foi em Ribeirão Preto. Opa! Não, foi em São José dos Campos. Em Ribeirão Preto, 1-0 Comercial. E hoje, dentro de São José, de novo, 1-0 Comercial. O Comercial está na semifinal da Copa Paulista. Intervalo, hein? Já tem o que aqui? A ficha técnica em nome de Brasitone. Depois tem a defesa e as notas 19 e 26. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br.
internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. KS Tubos, há mais de 7 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Já destaque final do Guarani, hein? Olha o Bugre lá nos aflitos em Recife com Dalberson no gol. Lucas Justen na lateral direita, Cicinho tá machucado. Depois entrou JP Galvão no intervalo. 3 zagueiros, Rafael, Alan Santos e David Braz, que fez a sua estreia, e Emerson Barbosa na lateral esquerda. Kelvin, Isaac, depois Renan Castro a 18 segundo tempo e Diego Torres, depois Cadi a 28 segundo tempo. Mirandinha, depois Cauã Jesus aos 14 segundo tempo e Bruno Santos, depois Júnior Brandão aos 18 segundo tempo. Técnico Matheus Costa. Náutico com Muriel no gol, Arnaldo, ex-Ponte 2019, Matheus Silva, que pertence à Ponte, depois Índio, Rayan, jogou primeiro na Ponte, depois no Guarani, depois Raimar e Igor Fernandes. Igor Pereira, depois o Enderson, Marco Antônio, depois Igor Bolt, Patrick Alain, depois o Vitinho, Vinícius, Hélio Borges e Samuel. Técnico Hélio dos Anjos, foi técnico do Guarani em 2001 e na Ponte 2022-2023. Apitou José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná. Amarelo pro Guarani, Rafael, Mirandinha, o técnico Matheus Costa e o goleiro Dalberson. E Arnaldo, amarelado do Náutico. Os gols no primeiro tempo: Bruno Santos a 21 minutos e Alan Santos aos 23. Público 15.311 e a renda 704.456. Destaque final do Guarani, Breno Beretta. Oi, Edu, jogadores do Guarani, é claro, um vestiário muito festivo nesse momento, na cidade de Recife. Retornam amanhã para a cidade de Campinas, reapresentação já na segunda-feira, até porque pés no chão. Guarani venceu a primeira nessa segunda fase, 3 pontos, mas já pensa a partir de agora no próximo adversário. Amanhã vai estar todo mundo acompanhando o jogo entre Ponte Preta e Brusque, porque o Brusque é o próximo adversário da equipe do Guarani. O jogo será no próximo domingo, né? Não amanhã, obviamente,
noite. No outro domingo, 7 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo importantíssimo para o Guarani, rumo ao acesso da Série B do Brasileiro. Lembrando que hoje, Cicinho não esteve presente porque está machucado. Fica a expectativa no departamento médico para saber se ele terá condições de jogo ou não. Problema no tornozelo, Dentinho também não viajou, não ficou à disposição no banco de reservas. O Lucas Justin foi substituído no intervalo do jogo porque teve gripe durante a semana, então estava com o corpo muito debilitado, mas deve ficar à disposição para o próximo jogo. E o japonês, o Ryuta Takahashi, não viajou por conta do mesmo motivo, gripe, quadro gripal, mas também deve ficar à disposição para o próximo jogo contra a equipe do Brusque. Valeu, Edu, um grande abraço a todos, até a próxima. Muito obrigado, Breno, parabéns pelo trabalho. Aqui a ficha técnica e os destaque final do Guarani, depois de Náutico 0, Guarani 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 7 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, só deu Dalberson, mas a primeira foi do goleiro Muriel, arrancada de Mirandinha, logo no comecinho, hein, Roger Williams? Já descarregou, vem contra-golpe, vem Guarani, Mirandinha, atenção, se rolar pelo meio, bom momento, ele bateu pro gol, Muriel defendeu! Ele tinha duas opções, ou bater pro gol ou tocar porque o Brunão fechava. Ele preferiu soltar o cacete pro gol e o Muriel fez a defesa, hein, bebê? Ele escolheu a opção. Mas quem meteu essa bola pro Mirandinha foi o Diego Torres, em belo lançamento, e Bruno Santos reclamou, tava aqui e tal.
Bom, aí 1x0 Guarani, Bruno Santos, 2x0 Alan Santos, já dissemos aqui. Vamos pro segundo tempo. No segundo tempo começava uma história chamada Dalberson. Aos 54 segundos, hein? O tal de Vinícius tentou. Olha, segundo tempo, 7 do Náutico, Vinícius, ele tentou. Vamos lá, 54 segundos. Na equipe do Náutico. Que vem para o campo de ataque, atenção, ponta esquerda, chute pro gol. Defendeu Dalberson. Veio um foguete. Um foguetaço, ele tentou encaixar, a bola bateu em seus braços, foi pra fora. O que plasticamente parecia uma falha, foi uma defesa importante, hein? Bom, 6 minutos, um chute rasteiro. Vamos lá, Dalberson. Bateu curto, bola chegou aqui atrás, jogar ensaiado, tirambaço, pegou o goleiro, soltou, pega de novo, Dalberson. Firme o goleiro do Bugre, hein, Breno Beretta? De novo, vamos ouvir aqui o lance do pênalti. Estávamos a 8 minutos, segundo tempo. Dominou o nigeriano na grande área, pênalti! A tesoura por baixo no Samuel, pênalti indiscutível. Eu sou mais o Dalberson, Roger. Eu também sou mais você, Dalberson. 10 minutos e 40, Vinícius contra Dalberson, partiu, bateu, pegou, defendeu Dalberson! Fantástico, pegou tudo que foi até agora. Dalberson, você é F, 3 pontinhos. Ele não perdoa, Dalberson defende o pênalti, Beretta. Bom, isso foi 8 minutos, foi o pênalti marcado, a 10 minutos ele foi cobrado e defendido, 19 minutos, uma bola, olha, um chute foi dentro da área, mas não foi frontal não, tá? É um chute lateral, mas teve um desvio. Vamos lá, Dalberson no lance. E aqui vem Náutico, se infiltrou. Vitinho na boca do gol, bateu cruzado, defendeu. Dalberson tira a zaga do Bugre. Mais uma defesaça do Dalberson. É o Vitinho que jogou na ponte aqui, né? Bem lembrado pelo CH. Mais um que passou por Campinas no time do Náutico, né? Vamos aqui, essa também impressionante. 25 minutos, mas foi cara a cara. O Samuel que tinha sofrido o pênalti, né? Samuel cara a cara com Dalberson. Atenção, Náutico vem para o campo de ataque, a tabela, atenção, Samuel na boca do gol, bateu, defendeu Dalberson, incrível a defesa que ele faz, saindo com coragem no chute do nigeriano Samuel, camisa 34. Agora finalzinho de jogo, 45, um chute de fora da área. Tocou lá pela ponta esquerda, vem Gorboldi, dominou, vai passar o Raimar, ele prefere tocar para o capitão Vinícius, bateu pro gol, defendeu de novo Dalberson. A 46, nos acréscimos, com os pés, Dalberson. E vem aí os caras de novo, Hélio Borges bateu cruzado, adivinhem, Dalberson com os pés, um milagre. A sexta. Oi, CH, você fica com qual defesa? A defesa do pênalti, que além de ser uma defesa importante, foi um gol que o Dalberson fez. Porque se ali o Náutico faz o gol, o jogo poderia ter outro desfecho. A defesa do pênalti, batida do Vinícius, defesa de Dalberson, que Roger Williams narrou assim aqui na Band. Dominou o nigeriano na grande área, pênalti! A tesoura por baixo no Samuel, pênalti indiscutível. Eu sou mais o Dalberson, Roger. Eu também sou mais você, Dalberson. 10 minutos e 40, Vinícius contra Dalberson, partiu, bateu, pegou, defendeu Dalberson! Fantástico! Bom, é o seguinte, a defesa do jogo só deu Dalberson, 8 segundo tempo, Allianz Parque, Palmeiras 4, Internacional de Porto Alegre 0. E nesse jogo aí teve 3 gols aí do Vitor Roque, hein? Terminado o Grêmio 0, Mirassol 1, Fortaleza 2 e Vitória 0.
21 horas tem Fluminense e Corinthians. Daqui a pouco jogamos na rede aqui, com o jogo do Palmeiras emendando com o jogo do Corinthians. Amanhã tem Santos jogando com o Atlético Mineiro. Quando terminar Atlético Mineiro e Santos, a gente abre o mini concentração e depois o Leandro Borges narra Ponte Brusque, que começa às 19. Já voltamos, 19h42. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, é o seguinte, estamos com 16 minutos, primeiro tempo lá em Caxias do Sul, Caxias e São Bernardo empatam 0-0, esse é outro grupo aí dessa segunda fase da Série C. CH Náutico 0, Guarani 2, a nota do jogo. Eu acho que agradou mais o primeiro tempo, claro, né? O Guarani fez os 2 gols. E o CH daqui a pouco conosco, dando as notas aí dos jogadores, do técnico Matheus Costa. CH, por gentileza, a nota do jogo. Nota 7, melhor o primeiro tempo. Muito bem, muito bem. Dalberson, por tudo que ouvimos, as defesas e comentamos, a nota hoje do Dalberson, craque do jogo. Fantástico, 8. 8, muito bem. Lucas Justen, saiu no intervalo, entrou JP Galvão. Lucas, porque o Cicinho tá machucado, né? Vamos lá, você vai fazer os dois, Lucas Justen e JP Galvão. 10 pro meu conceito é só para Pelé, ele não tá mais entre nós, então 10 ninguém recebe e nunca receberá, pelo menos de mim. É uma questão de ponto de vista. Ele fechou o gol mesmo, mas hoje é 8. Lateral direito, seu Justin, tava bem no jogo, nota 6. JP Galvão entrou,
também leva a nota 6. CH, olha, você me corrija, foram 3 zagueiros, o Rafael, o Alan Santos e o David Braz, né? Então vamos lá, nesse trio aqui, o Rafael, que foi inclusive amarelado, o Alan Santos, que fez o segundo gol de cabeça após escanteio, e o David Braz fez a estreia, já veterano, né? Mas uma carreira aí vitoriosa, e infelizmente ele fez o pênalti em CH. Bom, vamos começar pelo que, na minha opinião, foi um pouquinho pior. David Braz, 5,5. Rafael, 6. E Alan Santos, 6,5. Olha, o Emerson Barbosa, lateral esquerdo, ele, olha, como o Náutico jogou daquele lado, hein, CH? Principalmente no primeiro tempo, mas a carga no Emerson Barbosa, quem é que ficou, deu uma cobertura pra ele? Acho que foi o Alan Santos, né? Alan Santos ficou... Isaac também. Isaac na frente dele e do lado esquerdo o Alan Santos. Tem razão, Edu. Ele precisou de assessores, hein? Assessores, CH. Não é só na política que muitos, tem assessores, hein? Muitos assessores. Ele precisou de assessor, porque... E ele teve um lance que ele participou, mas ele estava impedido, tal, estava 0-0, o gol foi anulado, ele passou pro Bruno Santos, também estava impedido. Emerson Barbosa, como é que foi? 5,5, Edu. O Kelvin, não querendo roubar o discurso do amigo, você disse a 38 do primeiro tempo, diferentemente o que não fizera no derby, ele está fazendo hoje. E aí, CH? Um verdadeiro polvo na marcação, parecia que tinha 16 pernas. Nada passava por ali. Jogou muito. 7. Isaac saiu a 18 do segundo tempo, entrou Renan Castro. O Isaac, mais como assessor do que propriamente como jogador hoje, hein, CH? Isaac. A assessoria dele foi muito importante no primeiro tempo, Edu. Ele apareceu pouco para o jogo, mas ele fez um serviço muito difícil que o amigo já adiantou aí, você tem toda a razão. Foi mais no primeiro tempo, depois ele cansou de tanto ficar correndo atrás e marcando o jogador. Hoje, diferente do derby. Hoje, realmente, o Isaac produziu pouco na frente, mas defensivamente foi muito importante, na minha modesta opinião. 6 para ele. Então, 18 segundo tempo, o Matheus Costa ele tirou o Isaac e colocou o Renan Castro. Esse rapaz, você me corrija, ele é lateral esquerdo, foi o segundo jogo dele, veio do Água Santa. Mas e aí, saiu o Isaac que é no meio, o Renan Castro foi fazer o quê? Não sei o quem, foi para onde, CH? Para a segunda linha na frente do Emerson Barbosa. O Isaac estava ajudando ali, colaborando do lado esquerdo, entrou o Renan e para marcar. Eu não gostei dessa mexida. Não gostei, eu não sei se o Isaac pediu para sair. Eu não gostei de 3 entradas. Eu acho que o Brandão entrou mal, eu acho que o Renan entrou mal e principalmente o Cadi. A entrada desses 3 jogadores jogaram o Náutico. Bom, você veja o número de defesas depois dos 30 minutos que o Dalberson fez. Então eu sei que o Guarani não tem tantas peças de reposição, mas eu não gostei da entrada do Renan não, né? Taticamente foi interessante, mas o comportamento dele não foi legal. Hoje leva 5. Então você já falou do Renan Castro, que é no lugar do Isaac, você já adiantou o Cadi, que entrou no lugar do Diego Torres. Agora, Diego Torres, o titularíssimo, número 10, foi ele que cobrou o escanteio na cabeça do Alan Santos para fazer o segundo gol. Lançamento de Diego Torres, comecinho, 0-0 ainda para o Mirandinha, que o Mirandinha prosseguiu, contra-ataque, rápido, correndo e chutou. O goleiro defendeu, o Bruno Santos reclamou. Por que não passou para mim? Diego Torres ajudando na defesa, enfim, um jogo típico para ele, porque ele tinha vários assessores, né? Ele tinha volantes e zagueiros, então, sobrando para ele procurou armar a equipe, essa que é a pergunta também. Diego Torres, CH. Jogou muito. 7. Mirandinha, o homem do contra-ataque. 6,5, jogou bem também. Bruno Santos, o autor do primeiro gol, que não é tão simples assim, porque o Lucas Juste cobrou o lateral, a defesa rebateu. E aí, a bola vai para o alto e o Bruno Santos sobe. Olha, mérito, antecipando a marcação. Mas cabecear, do jeito que na marca do pênalti, não tinha tanto espaço assim, colocou no cantinho. E perdeu um gol também no segundo tempo. Manda pouquíssima chance do Guarani no segundo tempo. Bruno Santos. Eu não posso tirar o mérito do gol. Você tem razão, né? Ele teve o mérito ali de antecipar, fez um gol importantíssimo para o Guarani, mesmo
com o Ryan marcando, né? Que a gente conhece bem o Ryan, bem mesmo, né? Mas isso não tira o mérito do jogador. Para mim, jogou e foi muito importante no jogo. 6,5 para ele. De repente vem a informação. Bugre escalado. Matheus Costa manda então 3 zagueiros, promovendo a estreia do David Braz, que já comentamos aqui. Deixa eu ver. Ele mexeu no intervalo porque o Lucas Justen se machucou, né? Então teve que mexer. Fez uma alteração. Mas ele começou a mexer mesmo aos 14 segundos do tempo, colocando o Cauã Jesus no lugar do Mirandinha. Nas demais alterações, você parece não ter gostado, né? E aí, o CH, Matheus Costa? Apesar da força do time do Náutico, conhecida por todos, algumas coisas que o técnico do Guarani fez no segundo tempo não precisava ter feito, ou deveria ter sido feito de maneira diferente. De qualquer maneira, eu tenho que dar muito mérito ao Matheus, porque ele levou uma maneira do Guarani jogar diferente do que ele está habituado. Os jogadores dele entenderam, graças a também o trabalho psicológico dele e de arrumação tática, o tamanho da importância de vencer o Náutico dentro dos aflitos. E o time dele venceu. Venceu jogando de maneira convincente. Arriscou um pouquinho no segundo tempo, acho que exagerou na preocupação de marcação, poderia ter colocado outros jogadores com outras características, mas o mais importante neste momento era ganhar o jogo e ele ganhou. Portanto, leva a nota 7, o técnico comandante do Guarani, Edu. Olha, 24, primeiro tempo em Caxias do Sul, continua Caxias 0, São Bernardo 0, hein? Aqui, Náutico 0, Guarani 2, gols de Bruno Santos e Alan Santos. E o Náutico, hein? Do Hélio dos Anjos, invicto até então a 13 jogos, melhor defesa. Guarani quebra um tabu de 36 anos. O que você achou essa zaga aí? Matheus Silva, que ainda pertence à Ponte, Ryan, dupla de zaga, Arnaldo jogou na Ponte, tem esse Samuel, atacante, Patrick Alan, né, se machucou, Vitinho também jogou na Ponte, do lugar dele, Igor Bolt entrou também. E aí, o time do Hélio? Bom, Edu, eu não posso deixar de falar do Náutico sem destacar a competência do Guarani. Com essa zaga que jogou hoje, o Náutico não vai para lugar nenhum. Bom, tanto é que ele tirou o jogador, né? Não tem a mínima condição. Tirou os dois, né? Tirou os dois. Não tem condição. Com todo respeito, não tem a mínima condição de ser atleta profissional. E a gente já conhece de outros carnavais. Eu não posso deixar de destacar a competência do Guarani. O Guarani foi muito determinado. Agora, na semana passada, Edu, aconteceu um fato que eu tenho a impressão que mexeu com o ambiente do Náutico. Sabe o Marco Antônio, que entrou no segundo tempo? Jogador habilidoso, canhotinho, bom de bola? Sei. Muito bem. Ele assinou um pré-contrato antes de terminar esse campeonato. E isso desagradou sobremaneira o Hélio dos Anjos. Então, o que acontece com esses times da Série C que começam a se destacar? Porque na Série C, entre aspas, tem jogadores mais baratos. O que vem o clube da Série B, da Série A, buscar na Série C é o que todo mundo quer, o bom e barato. E ele é um bom jogador. Então esse assédio que está acontecendo essa semana, aí, na sexta-feira, já aconteceu um assédio com o Gé. Centroavante, teve uma proposta aí bem alta, bem significativa, e a Ponte falou não. Turquia, né? Então isso mexe com o ambiente interno. E o Náutico, nitidamente, estava diferente de outras partidas. Diferente. Hélio dos Anjos extremamente nervoso. Agora, o Guarani, aliás, o Náutico, foi favorecido por 2 aspectos. A sua zaga foi uma vergonha e a saída desse meio-campo, o Patrick Alan, não é? É o principal cara da bola parada, o articulador, e isso complicou a vida do Hélio dos Anjos. Complicou demais, sobremaneira. E aquilo que eu disse no meu destaque antes de falar da zaga e do Patrick Alan. O Guarani foi muito disciplinado e mereceu o resultado. Por isso, esse Náutico não ganhou hoje. Mas continua, para mim, muito forte e muito postulante a uma das 2 vagas, Edu. Ótimo. A respeito do árbitro José Mendonça da Silva Júnior, é do Paraná. Olha,
Tem VAR agora, mas ele não precisou do VAR. No pênalti ele assinalou, acho que o VAR confirmou, não precisou ir. Realmente foi pênalti, cobrado, o goleiro do Guarani defendeu. Essas e outras, a nota aí do José Mendonça. Os 2 gols anulados do Guarani de maneira correta, o pênalti marcado para o Náutico corretamente. Teve uma coisa ou outra, mas eu gostei do trabalho do paranaense aí. Nota 7, Edu. Então, para você, um grande abraço, CH. Bom descanso. Para você também, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Amanhã você não tá na fita, não? Não, amanhã eu estou de folga. O senhor tá de folga, é? Sim! Então, para o senhor, um bom descanso. 8 para você é 10. Já marquei aqui. Grande abraço, CH. 8 é 10, porque 10 é só Pelé. E 9, Edu. Só se o cara fizer 5 gols e 2 de bicicleta. Tchau, Edu! Um abraço. Olha, o Breno Beretta tá passando aqui para mim. Obrigado, viu, Breno? A respeito do Richard Rios, né? No Concentração, a gente conversava aqui. O Richard Rios, ele fez 9 jogos no Benfica. O Benfica disputou aí a pré-Champions League, né? Eliminou o time da França, o Nice, e depois eliminou um time da Turquia. E agora o Benfica vai entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, né? E aí eu perguntei, Breno, como é que tá a situação e tal? Porque foi a maior venda na história do Guarani. O Guarani tinha quase 14% do Richard Rios, essa venda do Palmeiras para o Benfica, né? Só com 14% já é considerada aí a maior transação na história do Guarani. Aí eu perguntei, foi explicado na época, eu não me lembro, acho que foi o presidente do Guarani que o Batista entrevistou, explicado que iam ser 3 parcelas, alguma coisa assim. Então tá aqui, ó. Eles iam pagar em 3 parcelas anuais. Iam pagar um valor agora em 2025, ia pagar um valor em 2026 e 2027. Se não me engano, são 3 milhões que o Guarani tem que receber. Mas a parcela desse ano eles dividiram em 2. Pagaram só a primeira até agora. Mas já é uma grande coisa, né? Essa informação aí do Breno Beretta, né? Muito bem. E explicado o Breno que ele não gosta nada, ele é esforçado, né? Ele fica fustigando. Aí você viu para ele entrevistar o Hélio dos Anjos, né? Ele fica no calcanhar do entrevistado. Agora, acho que o Breno não vai me entrevistar o Hélio, né? Porque, olha, sábado que vem tem Náutico e Ponte em Recife. Depois, no outro final de semana, tem Ponte e Náutico aqui. São 3 semanas seguidas falando do Náutico, né? O 15 vence em 2-0. O 15 está passando para a fase semifinal da Copa Paulista, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Palmeiras. Atenção, tá gol do Inter. Agora reação, hein? 27 minutos, gol do Internacional de Porto Alegre do Allianz Parque. Quem fez aí? Carboneiro marca. Agora, Inter 1, Palmeiras 4. Vamos esperar, hein? Vamos esperar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 31 minutos em Caxias, São Bernardo 0-0, tá? E amanhã, então, 19 horas, majestoso, tem Ponte e Brusque. Quem narra é Leandro Boles. Ó, eu só vou dar uma fugidinha, eu volto no Em Dia com a Bola, 20 horas e 1 minuto. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Mas nem pra tomar uma água. Tomei. Bom, meus amigos, então a Série C, segunda rodada, 0-0 Caxias e São Bernardo, agora 32 do primeiro tempo, começou 19h30, amanhã 16h30, Londrina e Floresta. O que aconteceu? Aconteceu que na primeira rodada só deu empate, todo mundo com 1 ponto, é claro que nesse momento o Caxias e São Bernardo estão com 2 pontos, né? Estão jogando, repito, hoje com a vitória do Guarani, aquele resultado no brinco, no derby. Quer dizer, quem jogou em casa até agora na Série C não venceu. Amanhã tem 19 horas Ponte e Brusque. Ponte e Brusque, 19 horas no Majestoso. Lembrando que 2 grupos de 4, turno e retorno dentro do mesmo grupo, 2 de cada sobem. 2 de cada sobem para a Série C.
Para a Série B, perdão, né? Para a Série B. Bom, depois que subiu, né? A última rodada é 11 de outubro, tá? Inclusive marcando o derby para uma gestosa última rodada. Aí o que acontece? Aí vai ter que ter uma final. Vai ter que ter uma final. Só o primeiro colocado de um grupo contra o primeiro colocado de outro grupo. Vão fazer a final. E como é que ela vai ser? Vai ser 2 jogos. E o segundo jogo fará em casa a equipe que tiver a melhor campanha, somando todas as fases. Todas as fases. Então você pega a fase inicial, que teve 19 rodadas, mais essa fase aqui, deu tanto. Aí você vai para outro clube. Olha, somou na primeira fase tanto, mais essa segunda tanto, pronto, quem tem mais? Então, a final vai ser realizada no estádio de melhor campanha, tá? Vamos ao Brasileirão. 23ª rodada, paralisou por causa das eliminatórias, voltando aí o Brasileirão. Hoje Grêmio 0, Mirassol 1, gol do Alisson a 44 do primeiro tempo. Castelão, Fortaleza 2, Vitória 0. Breno Lopes, ex-Palmeiras, marcou o gol título, né, da Libertadores, o Santos. O Lucas Pessoa me alertando aqui. Breno Lopes, Palmeiras, lembra o gol que ele fez contra o Santos? Final da Libertadores. E o Bruno Pacheco marcou o segundo gol. Eu não sabia, o Moisés, esse ponto está machucado, viu? Já faz um tempinho. Aqui, Palmeiras 4-1 no Internacional. Deixa eu ver aqui, tá 4-1. 30 do segundo tempo. Palmeiras 4, Inter 1. 21 horas tem Fluminense e Corinthians. Amanhã, 11 horas, tem Bragantino e Sport. Depois, às 16 horas, Atlético Mineiro e Santos. 16 horas, Juventude e Flamengo. 17h30 no Morumbis. Tem aí São Paulo e Botafogo. 20h30, Vasco e Ceará. 20h30, domingo, hein? Complicado, hein? Mas tá sendo habitual isso aí, viu? E na segunda-feira, 20 horas, Bahia e Cruzeiro. Vamos à classificação. Deixa eu ver o Mirassol, hein? O Mirassol ganhou do Grêmio em Porto Alegre. Grande Mirassol. Flamengo tem 47, vai jogar. O Palmeiras, com esses 4-1, tá com 46, diferença de 1. Cruzeiro, terceiro, vai jogar 44. Em quarto, Mirassol com 38, que maravilha. Em quarto, Bahia, 36, vai jogar também. Em sexto, Botafogo, 36. Em sétimo, São Paulo, 32. Em oitavo, Bragantino, 30. Em nono, Fluminense, 28. Em décimo, Inter, perdendo com Geranos, 27. Em 11º, Ceará, 26. 12º, Corinthians, 26. 12º, Grêmio, 25. Em 14º, Atlético Mineiro, 24. Em 15º, Vasco, 22. Em 16º, Santos, 22. E amanhã pega o Atlético em Minas, hein? Atlético mordido porque caiu fora da Copa do Brasil, perdeu 2 vezes pro Cruzeiro. Bom, no Z4, Vitória 22, o Vitória que perdeu hoje, hein? Bom resultado pro Santos. Então, Vitória 22, Juventude 21, Fortaleza 18, Sport 10. Quer dizer, Fortaleza ganhou, mas continua na penúltima colocação. O Juventude vai jogar, né? O Juventude vai jogar, a situação de Juventude e Flamengo. Ih, Flamengo, rapaz. Amanhã, 16 horas. Essa situação aí do brasileiro da Série B. Olha, tem gol do Vila Nova. Essa situação da Série A. Vamos lá pra Série B. Gol do Vila Nova no Oba, hein? Vila Nova 1, Remo 0. Olha, tivemos ontem Volta Redonda 0, Criciúma 0. E Coritiba e Goiás 0-0, valendo a liderança. O Coritiba líder recebeu o Goiás segundo colocado. 3 expulsões do Coritiba, 3 expulsões do Goiás. É mole não? Um público espetacular, 32.246 do Couto Pereira. E olha, o Coritiba líder 47, o Goiás em segundo com 45, o Criciúma terceiro com 43. Esses 3 jogaram ontem, tá? Paysandu e América Mineiro 0-0, foi hoje, foi lá no Mangueirão. Vila Nova faz 1-0 no Remo, estamos aí no segundo tempo. Teremos amanhã Operário e Cuiabá, Atletique e Botafogo de Ribeirão. Esse jogo é 18h30 em São João del Rei. Na segunda-feira, 19 horas, Araraquara, Ferroviária e Novo Horizontino, 21h30 em Maceió, CRB e Amazonas. E na terça-feira,
Tem lá no Antônio Ascioli, em Goiânia, Atlético e Avaí, 21h30, Chapecoense e Atlético Paranaense. Gente, aqui é o seguinte, a Chapecoense, você já pensou o público terça-feira em Chapecó? A Chapecoense é a 4ª colocada com 41. O Criciúma já jogou. O Criciúma empatou ontem, lá em Volta Redonda. O Criciúma tem 43. Se o Chapecoense ganhar aí do Atlético Paranaense, vai a 44 e ultrapassa o Criciúma, fica em terceiro. E se aproxima do Goiás e do Coritiba. Tá pegando fogo essa Série B. O Vila Nova, com esse gol que ele fez no Remo, o Vila Nova é o 5º colocado com 38. Encosta no G4, um pouco distante, mas encosta. O Remo, grande campanha, tá perdendo para o Vila Nova, é o 6º colocado com 38. Olha, o Novo Horizontino, que já esteve lá, 8º colocado com 37. Deixa eu ver aqui, cadê a Ferroviária? Ferroviária 14ª com 31. Botafogo é o primeiro fora do Z4, 16º com 28. O Botafogo joga fora, né? Joga com o Atlético. Em Minas, Atlético, que tem 29, é o 15º, mas o Botafogo 16º. Cuidado, Ribeirão. Olha que nós estamos passando aqui com a Série C, hein? Olha, o Botafogo tem 28. O América Mineiro, do Alberto Valentim, empatou hoje 0x0 com o Paysandu em Belém, foi um bom resultado, mas continua na zona do rebaixamento. O Volta Redonda empatou em casa 27 também. O Amazonas tem 24. Amazonas vai jogar na segunda-feira lá com o CRB em Maceió. O Amazonas ele pode encostar, mas enfim, o América Mineiro ele vai terminar em 17º mesmo, tá? Seria rebaixado se tivesse terminado hoje. E o Paysandu, meu amigo, com 22 pontos, Paysandu que empatou hoje 0x0 em casa com o América Mineiro, os dois na zona de rebaixamento, né? Paysandu e América Mineiro. Não serviu muito, principalmente para o Paysandu, um péssimo resultado. Se hoje terminado subiriam Coritiba, Goiás, Criciúma e Chapecoense. Vamos aqui para a Série D de dado. Estamos na semifinal. Hoje em Itajaí, Santa Catarina, Barra 2, Inter de Limeira 0. Jogo de ida, né? O de Vavá e do Renan Bernabé. Sábado que vem, Limeira. Então a Inter tem que vencer por diferença de 2 gols, ou para ir para pênalti, ou vencer por diferença de 3, para ir à final, tá bom? E amanhã, 16 horas, no Castelão, em São Luís, no Maranhão, tem Maranhão e Santa Cruz. Santa Cruz subiu, uma torcida fantástica, sensacional. E o jogo da volta, sábado que vem, na Arena Pernambuco. Então o que acontece? Essas 4 equipes, Barra, Inter, Maranhão e Santa Cruz, já subiram para a Série C. Aqui é para definir aqui a semifinal e depois a grande final para saber quem vai ser o campeão da Série D 2025. E na Copa Paulista, quartas de final, jogos da volta. Ontem, em Araras, União São João 0, Primavera 2. No primeiro jogo, que foi aqui no Majestoso, o Primavera venceu por 4x0, no agregado 6x0. Então, o Primavera está na semifinal. Hoje tivemos o Grêmio Prudente, que eu preciso pegar aqui. Olha lá, Grêmio Prudente 3, Francana 0. No primeiro jogo, 1x1 em Franca. Então, o Grêmio Prudente também passa, a Francana fica. Tivemos São José 0, Comercial 1. Olha o Comercial, gente. Comercial ganhou o primeiro jogo em Ribeirão Preto por 1x0. Então ganhou na ida, ganhou na volta. O Comercial elimina o São José e está na semifinal. E o 15 estava 2x0, continua, né? Começou às 18 horas. Acabou. Acabou 15-2, Oeste 0. Me passa aqui Leandro Boles, super feliz. O 15 está na semifinal da Copa Paulista. Então é o seguinte, o campeão escolhe Copa do Brasil ou a Série D de dado, tá bom? E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Chegou? Vamos lá, sonora do Matheus Costa. Depois continua Palmeiras 4x1 no Internacional. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só uma coisinha aqui para ver quanto que tá o jogo do Caxias, né? Nós estamos... um momentinho só que aqui... Eu tava vendo no YouTube, mas travou.
Travou, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, meu caro Elton, quanto é que tá lá, brasileiro da Série C, Caxias e São Bernardo, quanto que estaria, por favor? Tô chegando aqui, é muito jogo pra cá, jogo pra lá. Olha, 43 do primeiro tempo, Caxias e São Bernardo 0-0. Depois de Náutico 0, Guarani 2 gols de Bruno Santos e do Alan Santos no primeiro tempo. Vai falar Matheus Costa. Muito boa noite, professor. Falar sobre esse jogo de hoje. Uma coisa que me chamou a atenção é que o Guarani jogou com 3 zagueiros, né? Então, chamou a atenção acho que de todo mundo, né? Porque o Guarani vinha jogando com linha de 4. Essa estratégia de 3 zagueiros foi voltada específica para o jogo de hoje? Ou é já pensando nesses jogos fora, agora para o mata-mata? Nós temos... Segunda fase, perdão. Perfeito. Eu vejo que nós temos mais 4 decisões. Cada decisão a gente tem que analisar muito o nosso adversário, respeitar esse quadrangular final, porque como todo mundo está falando, é o grupo da morte. Então cada jogo realmente é uma decisão. Na partida de hoje, consideramos que era a melhor forma de jogar, era numa situação com 3 zagueiros, com linha de 5, tentando tirar a profundidade do nosso adversário. E eu acho que quando a gente vence um adversário que enfrentamos hoje, valoriza ainda mais a nossa vitória e aquilo que fizemos para buscar esses 3 pontos. Então é enaltecer todo o elenco, todo o grupo, pela disposição em campo, pela postura do início ao final da partida, para a gente realmente voltar para a competição, sabendo que agora não conquistamos nada, temos ainda 4 decisões e cada decisão vai ser uma forma de jogar e a gente tem que estar muito preparado para isso. Professor, no intervalo o Vinícius do Náutico deu entrevista, ele disse assim, cara, a gente entrou em campo com a mentalidade errada, parece que a gente vai ganhar a qualquer momento e não é assim. Uma vitória, ela tem campo tático, tem campo técnico, tem vários pilares que sustentam um bom resultado, mas essa parte mental do Guarani, para mim, me chamou muita atenção. Desde o primeiro minuto, vocês totalmente entregues à partida com e sem bola. Quando você valoriza esse aspecto do resultado de hoje? Antônio, eu chego num momento muito crítico no Guarani. A gente estava a 1 ponto da zona de rebaixamento e, se eu não me engano, a 5 pontos do G8. Então, ao mesmo tempo que a gente falava em classificação, a gente também estava muito preocupado com a parte de baixo. A gente tinha 5 decisões para acabar a primeira fase e não poderíamos perder em nenhum jogo. Então, foram 5 semanas exaustivas e quando a gente concretiza a classificação, infelizmente parece que a gente atingiu aquele objetivo e não manteve a mesma postura durante a semana para o início do quadrangular final. E a gente toma... uma porrada, estrear em casa com a nossa torcida foi maravilhoso e a gente não correspondeu, e isso fez a gente refletir e realmente voltar à trilha, voltar no caminho de tudo que a gente tinha feito naquelas 5 partidas para conquistar a classificação, para voltar para esse quadrangular final. Então, depois dessa porrada que nós tomamos, a gente respirou, voltou a se concentrar, sabendo que tudo que a gente havia conquistado foi com muita entrega e dedicação. E hoje a gente sabia que era um jogo de altíssimo nível, de grau de dificuldade, por tudo que vem realizando a equipe do Náutico, né? 13 jogos de invencibilidade, em 20 jogos sofreu apenas 7 gols, uma equipe muito consistente. Se eu não me engano, a última derrota deles aqui nos aflitos tinha sido em maio, então números expressivos. E a gente muito concentrado, sabendo que a gente ia ter que duelar muito, não abdicar de jogar e, com a qualidade do nosso grupo, achar os espaços para a gente conseguir finalizar. Então a gente foi muito feliz, mérito do comprometimento e da dedicação de todo esse grupo, que tem que ser enaltecido, uma bela vitória como foi hoje. Pessoal, só para a gente arrematar por aqui, você já enfrentou o Brusque, né, que é o próximo adversário, enquanto era treinador do Ipiranga. Lá você foi derrotado. O que você traz de aprendizado daquele jogo para tentar trazer para um outro clube, né, que agora é o Guarani? O que você tenta levar de aprendizado daquela derrota para tentar chegar e deixar o Guarani ainda mais vivo nesse grupo? Isso, acho que cada jogo é uma história. Eu com o meu ex-clube, tinha perdido para o Náutico, hoje vencemos. Com o meu ex-clube, eu tinha vencido o nosso rival e, infelizmente, agora a gente não conseguiu a vitória. Então, acho que cada jogo é uma condição. Eu estou em um outro clube, numa outra dimensão, num outro peso, num outro grupo de atletas.
Então, acho que agora a gente tem que se preparar muito bem, acompanhar a partida deles de amanhã e a gente aproveitar ao máximo cada dia de treinamento. Eu costumo falar que nesse momento que nós estamos, a gente não pode lamentar muito a derrota e também não pode enaltecer muito a vitória. Cada semana é uma construção para a gente buscar no final de semana mais uma vitória. Professor, para encerrar também de minha parte, é claro que todo trabalho tem como objetivo a vitória. Através da vitória você conquista tudo o que você quer no futebol. Mas qual a peculiaridade de viver um quadrangular tão decisivo? Primeiro é um privilégio, né? A gente que trabalha com esporte de alto rendimento, está no nosso sangue o alto nível de competitividade. Nós somos competitivos conversando em casa, fora de casa, no trabalho, no ônibus, está no nosso sangue esse espírito competitivo. E quando a gente cai num grupo como esse, é um privilégio, porque todos os jogos realmente um nível de concentração tem que estar altíssimo, porque são pequenos detalhes que vão fazer a diferença contra ou a favor, e quem estiver mais concentrado vai fazer com que esses detalhes façam a seu favor. Então a gente tem que saborear, assumir essa responsabilidade da equipe gigante que nós estamos no momento, para realmente toda essa expectativa que foi gerada em cima de nós, a gente concretizar e realmente tudo que a gente almeja é recolocar o Guarani na Série B nesse momento. Tá aí, Matheus Costa, técnico do Bugre. Olha, intervalo, hein? Acabou o primeiro tempo em Caxias do Sul, Caxias e São Bernardo 0-0. Gente, aqui Náutico 0, Guarani 2, final do apito final. Equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Leandro Lopes e Danilo Capucci. O Roger Williams narrou, o CH comentou e Breno Beretta nas reportagens. Moçada do A Técnica, muito obrigado, hein, Luquinha? Muito bem, obrigado, viu, Grimaldi? Sensacional. É o seguinte... seguimos em rede, Palmeiras 4, Inter 1, Roger Assis narrando o finalzinho. Depois seguimos porque tem Fluminense e Corinthians na rede também. Amanhã, assim que terminar, Atlético Mineiro e Santos, por volta das 18 horas, terá aqui um pequeno concentração e depois o Leandro Borges narra Ponte e Brusque do Majestoso. Gente, uma ótima noite de sábado. Muito, muito obrigado pelo carinho. Você no YouTube, em FM 85,7, faixa estendida e nos diversos aplicativos. Um grande abraço. Aproveita, sabadaço. E até amanhã. Amanhã eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Vitor Roque, né? 3 gols, o cara fez 3 gols. Estamos cobrando há quanto tempo o Vitor Roque para marcar gols, né? E hoje ele fez 3 e contribuiu diretamente com esses 3 gols para essa goleada do Palmeiras 4-1 para cima do Inter. Vitor Roque, o craque Bandeirantes, canhão. Termina no Allianz com o Verdão ganhando, goleando o Internacional 4-1, aqui deu Palmeiras, Lucas Bueno. É isso aí, canhão. Palmeiras ganhou de 4-1 do Internacional e agora eu vou com você, Bruno Migliosi. Me faça os últimos destaques do Palmeiras.
Vamos lá, Bueno, porque não poderia ser melhor a preparação do Palmeiras para o duelo do meio de semana. Esse vale muito contra o River Plate em Buenos Aires, Monumental de Núñez, quartas de final de Copa Libertadores. Verdão vai com confiança em dia, jogadores recuperados, volta do Rafael Veiga, volta do Bruno Rodrigues, Andreas Pereira já conhecendo como é jogar com a camisa do Verdão e agora todos os jogadores